Alô! Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Ô, Fael, manda o link aí pra mim que a gente vê mais tarde.
Torcedores, calma. Vamos assistir isso aí, vamos assistir isso aí. Vamos fazer um react além de tudo. Alô, alô, boa tarde, minha galera. Como estamos? Tudo bem com vocês? Espera aí, deixa eu voltar isso aqui por enquanto. E aí, gente? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vida boa, vida boa. E aí, galera, tudo certo? Esse é bala, hein? Mount, pare a live imediatamente, estou jogando RPG. Espero que tenha acabado o RPG que estamos voltando. Boa tarde. Opa. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo certo? Começou a live, começou a chuva. Mano, pior que tem um tempo que... Desde ontem à noite tá chovendo aqui em São Paulo. Pelo menos aqui onde eu moro, né? Mas enfim, gente. Uma belíssima tarde a todo mundo aí. Quinta-feira hoje, né? Fala, Xuia. Deixa eu botar essa pra tocar também, Xuia. É bala mesmo. Quintinha hoje. Hoje teremos uma live um pouco mais momento sério, hein? Hoje a gente vai ter uma live um pouco mais momento sério. Estão sabendo ou não? Se não estão sabendo, não leram o título, né? Gente, fomos convidados pela Twitch para fazer uma reunião com o CEO da Twitch global. Vocês botam fé num negócio desse? Hoje faremos às 3h30 uma reunião com o CEO da Twitch global, tá? Então, e pode transmitir? Eu vou explicar, mano. Eu vou explicar, porque assim, ó, como que foi? Fui chamado pra reunião, né? Recebi uma mensagem lá do Bruninho, que cuida de mim na Twitch, falou assim, Mount, quer participar de uma reunião com o CEO da Twitch? Falei, fechou, legal. Aí ele, bacana, vai ser dia tal, não sei o que lá, online, pipipi. Eu falei, não, suave, vambora. Aí passou um tempo, ele falou assim, ó, inclusive, se você quiser, você pode fazer live da reunião. Falei, caramba. Ele falou, você vai querer? Eu falei, mano, não. Tipo assim, se ninguém for fazer, eu não vou fazer. Tá ligado? Não vou ser eu que vou transformar em live. Mas se mais alguém for fazer, aí eu faço. Tá ligado? Tipo assim, não, eu não ia ser aquele cara, tá ligado? Geral no rolê curtindo e chega o cara fazendo story e a galera só querendo curtir o rolê, tá ligado? Eu não queria ser esse cara. Mas eu falei, mas se já forem fazer, tudo bem, eu faço também. Eu não ia ser o único tornando pública a conversa, né? Enfim. Aí, resumidamente, todo mundo vai fazer, tá? Inclusive o CEO da Twitch vai fazer, no canal da Twitch dele. E aí a gente vai então transmitir hoje a reunião, tá? Inicialmente era uma reunião super curta, só que como vai ser transmitida, agora virou uma reunião de 1h30. Isso aí é o que eles chamam de placeholder na agenda, né? Que é tipo assim, tá, o cara tem 1h30 pra nós, sabe? Ele não tem compromisso durante 1h30. Então se nós quiser usar essa 1h30, nós usa.
Se der 20 minutos de papo, nós falar, mano, não tem mais o que falar com esse homem. Nós não falamos mais com esse homem. Enfim, é isso, tá? Vai ser uma par de gente falando inglês? Não, infelizmente vai ser em inglês, porque o homem fala inglês. Então, infelizmente vai ser em inglês. Mas, o que eu vou fazer? Calma aí, deixa eu explicar. Quem vai participar sou eu, o Hayashi. Talvez muitos conheçam ele aí da comunidade do COD. E a Paula, que chama... O canal dela na Twitch é Choke, de enforcar. C-O-C-O-C-H-O-K-E 7 é o canal dela, tá? Ela é uma streamer menor, pelo que eu entendi. Ela faz live pra acho que umas 100, 200 pessoas. E ela vai ser aí, então, a representante dos streamers menores. Mais ou menos foi o que eu entendi. Mas, muito legal, mano. Ela é daqui de Belém, muito braba. Então, eu conheci ela hoje. Ela parece muito gente boa. Mas eu não conhecia antes, não. E é isso, tá bom? Infelizmente vai ser em inglês. Vai ser, então, eu, Hayashi, a Paula e o DJ Clancy. É o canal dele da Twitch. Mas que é o Dan. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Provavelmente... Antes, eu tenho aqui algumas anotaçõezinhas que eu fiz, assim, de perguntas que eu quero fazer, mas eu não me preparei muito não vou mentir, tá? Mas se vocês tiverem perguntas que vocês gostariam de fazer, de compartilhar, de perguntar, de questionar, fiquem à vontade para mandar aqui no chat, tá? Que eu vou pegar algumas perguntas. Eu peguei umas perguntas lá do Twitter também, da galera que fez. Inclusive, sim, eu vou perguntar sobre uma possível TwitchCon no Brasil ou na região, tá? Então, podem ficar tranquilos, que isso aí já é uma pergunta que tá aqui na minha lista. Mas se vocês tiverem alguma questão, de preferência relacionada à Twitch Brasil... Tipo assim, eu vi muita gente falando, pede pra ele melhorar o aplicativo da televisão. Beleza. Legal, justo. Realmente é um aplicativo muito ruim. Mas não é exatamente o papo aqui, tá ligado? Tá ligado? Então, se vocês tiverem... É muito ruim o aplicativo, eu concordo com todos vocês. Eu assisto bastante live na TV. E se eu aperto pra voltar porque eu quero tirar o HUD da tela pra ver só a live, ele sai do aplicativo, mano. É horrível. Enfim. Ou sai da live. É horrível. O aplicativo é muito ruim. Mas enfim, se vocês quiserem fazer perguntas, vai ser só brasileiro na reunião? Vai ser eu, brasileiro, o Hayashi, brasileira, a Paula, brasileira. E o CEO da Twitch, que eu chuto que seja estadunidense. Deixa eu ver aqui, ó. Dan Clancy é o nome dele. Esse é ele, ó. É com esse rapaz aqui que nós vai trocar ideia. Esse que é o CEO da Twitch. Ele é estadunidense mesmo. Ele é estadunidense, ele trabalhou na NASA, enfim. O cara não é pouca bosta não, tá? O cara não é pouca bosta não. Ele foi o diretor de engenharia do Book Search do Google de 2005 até 2014. Depois, de 2014 a 2018, ele foi vice-presidente de produtos da Nextdoor Holdings, eu não sei o que é isso aqui, mas deve ser grande. Trabalhou na NASA, trabalhou no Google. O cara não é pouca bosta não, tá? O cara não é pouca bosta não, galera. Mas é isso. Aí, o que eu vou fazer? Provavelmente antes de fazer a pergunta, eu vou traduzir a pergunta pra português pra vocês. Eu vou falar assim, chat, agora eu vou perguntar pra ele sobre... Vou dar um spoiler. Vou falar com ele um pouco sobre a Twitch ser uma plataforma nem um pouco confiável, tá? Vou falar um pouco pra ele sobre o fato dos criadores de conteúdo não poderem confiar na Twitch pra pagar as contas no fim do mês. E sobre ser uma plataforma que numa noite decide que pode nudez, na noite seguinte não pode mais nudez. Daí passa um mês, não pode AD, agora pode AD, enfim. E aí eu vou lá e falo, não sei o que lá, Twitch is not a trustworthy platform, não sei o que lá, quais. Falo com ele. Aí ele vai falar, hey, Gabriel, quais, not trustworthy, o teu cu, não sei o que lá, I kill you. E eu falo assim, galera, ele falou que ele vai me dar 100 mil reais, enfim, a gente vai fazer um sorteio aqui na live. E aí eu traduzo pra vocês a resposta dele, tá ligado? Dou-lhe um fecho, vou dar-lhe um fecho. Mas é isso.
certo? Se você... Mano, a... Como é? O caminho que me botaram é assim, mano, se você quiser jogar o cara contra a parede, jogue-o, tá ligado? Só não vai desrespeitar o cara, obviamente, afinal ele é o CEO da Twitch, eu sou um mero streamer, eu não sou nem louco. Mas assim, se eu quiser fazer uma pergunta climão, suave, tá ligado? Mas ele é o chefão, né? Claro. Então, se vocês tiverem perguntas também que quiserem compartilhar, pergunta pra ele se o Prime Gaming vai continuar, porque tava com um papo que poderia cancelar e fala que ele é muito utilizado aqui. Não, o que foi feito no Prime Gaming recentemente é que agora ele vai aumentar de preço. A partir de março ele vai pra R$ 20 por mês, ao invés de 15. E, pra nós streamers, a gente vai receber R$ 1,45, se eu não me engano, fixo, reais. Ou seja, vocês pagam 20 e não recebem 1,50, tá ligado? Essa foi uma mudança que teve aí recente. Mas eu acho que de cancelar o Prime Game, não. Afinal, o Prime Game conta ou não pros pontos Plus? Se eu não me engano, pro novo ponto Plus que eles estão fazendo agora, que é tipo... de você tem que ter 100 subs pra ganhar o contrato 60-40, ele conta. Eu acho que ele vai passar a contar. O que é ponto Plus? Ponto Plus é assim, ó. Basicamente, isso é pra streamers menores, tá? Os streamers menores, se eles alcançam 350 subs, não é sub Prime, não é sub Gift, é sub Tier 1, 350 pessoas. Eles ganham um contrato 70-30, ou seja, 70% do dinheiro vem pra você, 30% fica pra Twitch. Ó o Brino aí, fala Brinão. Pergunta pra ele se é normal o Pinto não abrir a cabeça pra fora. Tô com esse problema, não sei o que tá acontecendo. Pergunta pra ele se eles pensam em talvez contratar o Bruno e Marrone pra uma live aqui na Twitch. Vai falando, Brino, que eu tô anotando. Mount, não acha uma boa botar uma extensão que traduz o que você fala? Já tem. Quer dizer, deveria ter aqui, ó. Ó. Pelo jeito não tá funcionando. Mas era pra ter aqui, ó. Não tá funcionando, galera? Ué, era pra tá funcionando. Não tá rolando, não? Tu ativou, tem que ativar. Eita, pai. Vamos ver. Em teoria, ativei, galera. Tá aqui, ó. Desativar. Sobreposição 1. Ativar como sobreposição 1. Alô? Oh! Não. Deu certo? Opa! Tá rolando? Teste. Pra mim não tá, mano. Vocês botam fé num negócio desse? Recupero a fé. Waiting for broadcaster speech, tá escrito aqui. Speech. Alô? Teste. Ué. Galera, não parece que tá funcionando, não. Waiting for broadcaster speech, é o que tá escrito. Só. Alô, broadcaster speech. Tô speaking. Tô speaking aqui, ó. Speech. Alô? Setou a língua falada? Eita porra. Como assim? Como assim setou a língua falada? Eita, pai, pera lá. Pera lá. Configurar. Ah, galera, aqui, ó. For a better view experience, install this extension overlay. To work correctly, this extension requires to use the dashboard. Ah, lá. O cara fez de qualquer jeito aqui, ó. Eita porra, que tem coisa pra cacete aqui, tá? English. Start listening. Permitirem todos os acessos. Aê, agora deve estar funcionando, galera. Dá uma olhada aí se tá funcionando agora. Aê, tá funcionando ali, ó.
Só que ele entendeu Dominus, né? Onde é que eu mudo a posição? Como é que eu mudo a posição aqui do... Caralho. Aqui, ó. Alô? Isso. Aqui, ó. Pronto. Vocês podem mexer e colocar onde vocês quiserem a legenda. Alexander. Peraí, mas aí se eu falar... Esse... Não, mas eu quero que traduza... Peraí. Peraí, eu quero que traduza pra português, né? Stop listening. Como é que eu ponho? Dá pra personalizar? Is Amazon. É. In this first version, translation is only available to you using Google Translation API. It requires you to create a Google Cloud account and provide your own API key. Misericórdia. Google Translation. Misericórdia. Google Translation, meu amigo. API. Peraí. Tá, eu tenho que criar uma conta. Try Translation Free. Aqui, ó. Country. Brasil. Brasil. Obrigado, Esk, pelos 11 meses. Tamo junto, viu? Payment Verification? Que payment o quê, Ô, meu semelhante? Tá me tirando, caralho? Porra de payment? Try Google Cloud for free. Será que é isso aqui? Warning. When using your own API keys, you are responsible for setting proper limits to avoid any... Tá, mas... How to get... Aqui, ó. How to get an API key. Vamos lá. Tem que criar uma conta no Google Cloud. Já tenho. Enable the Cloud Translation API. Meu Deus, gente. Gente. Galera. Tá, eu tenho que criar um projeto. E Enable Cloud Translation. Tá, criei um projeto chamado Projeto... Meu Deus, chat. Vamos lá. Tem que fazer o Enem pra ativar o bagulho, então, cara. Eu sou streamer, meu chefe. Aqui, ó. Enable. Pronto. 45 dólares por hora? Aham. Aham. Me explica mais, então. APIs and Services e Credential. APIs and Services e Credentials. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera lá. Edit API and restrict to our server IP address. Nossa, gente, desculpa, eu tenho que fazer Enem pra fazer isso aqui. Ah, não. Criando o API Key. Pera lá. Ei. Ei, 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 ei. 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 API error. Forbidden. Beleza. This key is unrestricted to prevent. Aham. Gente, realmente tem que fazer o Enem. Tem que fazer, não. Que isso, cara? Aqui, ó. If you encounter when saving your key, check if Cloud Translation API is enabled. Vamos ver se Cloud Translation API is enabled. Enable. Tem que pagar. Tem que pagar. O enable. Ah lá, ó. Quanto que eu vou pagar que você quer me cobrar? Quanto que você vai me pagar que eu não entendi? Que você vai me cobrar? Ah, stat free. Tá. Nossa, chat. Aqui fudeu, tá?
Mano, eu vou precisar lembrar de cancelar isso aqui, hein? Start free, eu cliquei aqui, galera. Eu tenho quanto tempo de free trial? Ai, meu Deus do céu. 250 reais por hora! Peraí, mas quanto tempo free eu tenho? Ai, cadê meu celular pra ver se eu já... Eita, que coisa legal. Eita porra. Vamos lá. Mano, funcionou, mas e aí? Ele vai me cobrar 250 reais por hora? Você tem $300 de free trial. Ah! Suave. 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 $300 suave. Peraí. 4-hour timer. Daqui 4 horas a mulher vai me lembrar aqui de desativar o negócio. Tá, mas e aí? Tá traduzindo? No auto charge of... Ah, não tem auto cobrança. Não tá traduzindo? Ué. Aqui, ó, translate, available languages. Eu quero que vá do English pro português. É isso. Change. Não, send. Aí, tá, fiz bosta aqui. Puta que pariu. Show. Alô? E aí, tá funcionando? Não? Mas é porque, em teoria, ele tem que traduzir tanto do português pro inglês quanto do inglês pro português. Aqui, ó, selected languages, tá aqui, ó. Translation languages, inglês e português. E aí? Ah, já sei, peraí. Se eu colocar pra ele ouvir português... Vamos fazer um teste aqui, ó. Alô, alô, teste. Aê, pelo jeito funcionou. Ok, ele tá pegando o português, mas ele não tá traduzindo, caralho. O que ele traduzisse? Language, spoken language, English. Ah! Toma, papai! Toma, toma, toma! Aí, ó. Ah lá, gente, ó. Faz o seguinte aqui, ó. Take, daddy, take. É isso aí, caralho. Vambora. Ó. Vocês clicam aqui na bolinha embaixo que tem aqui. E language, vocês colocam... Aqui vocês querem que traduza, né? No caso tá English. Então, ele vai pegar todas as putarias, as sacanagens que eu tiver falando aqui. Toda putaria que eu falar, ele vai traduzir pro inglês. Tá ligado? Olha lá. Going to get all the fucking nonsense, whatever I say here. Tá vendo? Olha lá, ó. Deixa em spoken language. Não, mas é que spoken language ele vai pegar o que eu tô falando e vai jogar pro que eu tô falando. Não faz sentido. Ele vai só colocar legenda na mesma língua que eu tô falando, mas não é o objetivo que a gente quer agora. O objetivo que a gente quer agora é pegar o que eu falar em inglês e vai jogar pro português. Tá ligado? No celular não funciona? Eu acho que funciona. Deveria funcionar pelo menos, não? Peraí, online. Funciona. No canto superior direito, lá, ó. Pronto. Pronto, muito bem, muito bem, muito bem. Quando você for falar inglês, você precisa mudar aí também, porque vai achar que você tá falando português. Sim, 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 eu tenho que trocar aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui e colocar English. Pronto, agora o que eu falar, ele vai tentar... Olha lá, ó, brother, o bichão é meio burro. Brother, é isso aí. Olha lá, tá vendo? Bom, muito bem, 3h30... Ixi, galera, tá chegando a hora, hein?
Bom, vamos lá, eu precisava pegar as perguntas de vocês que vocês têm vontade de fazer, chat. E aí, Doblinho? Mount, você viu o pessoal no carnaval que tem DST e fica passando por um monte de gente com agulha, tipo se furando e tal? Isso aí é... Minha mãe me fala disso quando eu tenho 10 anos de idade, ela vai falar, filho, toma cuidado, hein, mano, pra não tomar picada no carnaval. Isso aí é uma das maiores que tem, bicho. Bota fé? Isso é antigo, bicho. Isso é antigo. É perigoso e antigo. É. É. Ah, pauta pra reunião já. Colocar um tradutor grátis pra todas as lives de idiomas, tá? Eu já vou... deixa eu dar um aviso aqui pra vocês sobre a Twitch, galera. A Twitch... E eu vou ser meio sensacionalista aqui, tá? Tá pra falir. Tá, basicamente isso. A Twitch está para falir. Por que eu digo isso? Como assim, Monte? Você é louco? Não sou, não. A Twitch, ela nunca deu lucro para a Amazon. Nunca, tá? A Amazon é dona da Twitch tem uns anos já, eu acho que desde 2000 e quais. E a Twitch nunca sequer deu lucro pra Amazon, tá? Então, tudo que vocês pensarem assim, ó... Putz, mano, fazer isso aqui vai precisar de muito dinheiro. Mas vai ter retorno? Acho que não. É um problema, tá ligado? É um problema. Então, as perguntas, considerem se vai gastar muito dinheiro. O que eu te digo? Colocar uma... O que você pediu? Uma legenda automática em todos os idiomas. Ai. É muita grana, tá? É muita grana. Eu vou contar uma parada também que a Twitch tá fazendo pra tentar resolver isso. Basicamente é o seguinte, ó. Quando a gente manda live pra Twitch, eu mando essa live num arquivo, tá? Num formato, numa qualidade. Qual que é a qualidade? 1080p. É o que eu envio pra Twitch. O que a Twitch tem que fazer? Ela pega essa qualidade e ela faz um transcoding, se eu não me engano, que chama. Que é pegar o meu vídeo em 1080p e transformar ele em 720p, em 480p, em 360p, em 240p e 160p. Por isso, quando vocês clicam aqui, ó, vocês têm todas as opções de qualidade, tá vendo? 1080, 720, 480, 360, não tem 240, né? E 160. Isso aqui quem faz é a Twitch. E isso custa muito dinheiro. Isso custa muito dinheiro. Por isso que alguns canais nem tem, exatamente. Canais menores, que não são parceiros, muitos nem tem. Uma parada que a Twitch vai, se eu não me engano, vai fazer aí nos próximos tempos pra tirar essa responsa dela e jogar pra nós, porque em teoria baixaria muitos custos da Twitch, porque eles fazem isso pra você poder assistir na qualidade mais baixa. O que a Twitch vai fazer, ela vai jogar essa responsa pra gente. Então quem vai começar a fazer esse trabalho de enviar as diferentes qualidades pra Twitch, pra ela não ter que usar dinheiro dela pra fazer isso, é nós, tá ligado? Isso é uma das formas da Twitch de tentar baixar os custos. Outra coisa, esse mês aí teve um monte de layoff, teve um monte de demissão, basicamente. Não é exatamente demissão, é uma técnica bem safadinha que basicamente eles demitem, deixa você demitido e aí depois eles meio que te oferecem a mesma vaga por metade do salário, tá ligado? É técnica pra reduzir salário, exatamente. Mount, pergunta se tem planos pra melhorar a divulgação de streamers pequenos mesmo. Eu faço live há 4 anos com média baixa e divulgação na própria Twitch é minúscula e sempre priorizando somente criadores já consolidados. Gabriel, eu já sei a resposta disso. Porque em julho do ano passado, 2023, eu fiz uma reunião com o CMO, que é o Chief Marketing... Foda-se, não sei o resto do nome da posição dele. Que é o cara que cuida de comunicação, de marketing, de etc, tá ligado? E eu falei sobre isso. Sobre Ó, o Teco aí. Ele saiu, Teco. Ixi, olha o Teco aí. Tudo bem, Teco? E eu conversei com ele sobre isso. Eu falei assim, ó, cara... eu vou chamar de discoverabilidade. O descobrimento dentro da Twitch é muito ruim. Muito. E hoje os criadores dependem de... Grande parte do C-Level da Twitch saiu antes do layoff. Nossa senhora. Caralho. C-Level são os diretores, basicamente, chat. É a galera, o maior cargo que tem lá, né? Mas basicamente ele falou assim, a Twitch não é... E eu já sabia disso, né? A Twitch não é uma plataforma pra você ser descoberto.
A Twitch é uma plataforma pra você criar comunidade. Sim, a discoverabilidade da Twitch é péssima. E a Twitch sabe disso. E ela tá meio ok com isso, tá ligado? O objetivo da Twitch não é fazer com que novas pessoas conheçam você, e sim com que você consiga criar um espaço confortável pras pessoas que conhecem você, tá ligado? Então eu vou dar uma dica como criador pra você, cara. Melhor coisa pra você fazer pra crescer na Twitch é esquece a Twitch. Continua fazendo suas lives, mas foca em conteúdo pra outras plataformas. Conteúdo vertical é muito bom. Muito bom. Basicamente, eu pago pro meu TikTok existir. Eu não ganho dinheiro com o TikTok. O dinheiro que eu boto em editor pra fazer meu TikTok rolar é muito mais do que eu recebo do TikTok. Mas eu ganho com o TikTok da seguinte forma. O TikTok traz muita gente pra minha live, tá ligado? O TikTok traz muita gente nova pra acompanhar meu conteúdo. Então, eu tô um pouco me fudendo pra descobribilidade da Twitch. Eu não quero ser descoberto pela Twitch. Eu uso a Twitch como minha plataforma de criação de conteúdo e de comunidade, e eu adoro, e é muito boa pra isso. Vocês sabem, vocês que são a comunidade, vocês sabem como a Twitch ela é muito boa pra comunidade. Agora, pra novas pessoas te descobrirem, não é com a Twitch. Aí, minha dica é, cara, tenha um TikTok, tenha um canal no YouTube, tenha YouTube Shorts, tenha uma página no Instagram, tenha uma conta no Twitter, tá ligado? Dessa forma, lá é muito bom. Pô, vocês sabem, pra quem assiste TikTok aí, assiste Instagram Reels, essas paradas, vocês estão ligados que às vezes vocês estão vendo um TikTok e do nada aparece um cara que você nunca viu na vida com 12 likes e um comentário. Por quê? Porque é assim que funciona, mano. Eles vão te botar gente nova, tá ligado? E é assim que novas pessoas vão me conhecer e vão conhecer você. E aí seu dever é converter, tá ligado? Você vai lá e converte, se seu conteúdo no TikTok, etc, é interessante, a galera fala, olha, mano, esse cara que faz live, que legal. Deixa eu ver a live dele. E aí você consegue trazer mais gente pra sua live, tá ligado? Outra forma é fazendo collabs com outros criadores, no sentido de ter um amigo streamer e você joga junto, e dessa forma as comunidades se conhecem, tá ligado? Enfim, então, resumidamente, eu não acho que a Twitch tenha nenhum grande plano pra melhorar o descobrimento da plataforma, tá ligado? Obrigado, Gabriel. E aí, Mount, creio que a implementação das extensões de emote como Better Twitch TV, Fingerface Z e 7TV para celular é indispensável. Há apps clandestinos para Android que fazem isso com maestria, além de melhorar tudo. E se eu não me engano, eles causam um preju, não causam não? Porque esses aplicativos não passam AD. Deixa eu anotar aqui, ó. Pronto, anotei aqui. O Denk passa? Ah, é, o Denk passa. Mas tem uns que não passam, né? O Tete, Renato Vicente Ribeiro são criadores de TikTok que vieram pra Twitch ter uma média boa de viewers. Então, exatamente. Provavelmente a galera que conhece ele conheceu nessas outras plataformas, né? Você tava falando do custo por live. Eu tuitei sobre isso umas semanas atrás. Seria legal você fazer uma simulação pra mostrar pra galera como é caro. Ô, Teco, manda pra mim na DM aqui no sussurro. Mano, outra coisa, chat. E assim, eu tô querendo dar um contexto pra vocês entenderem o porquê que é um problema a Twitch, tá? É muito caro pra Twitch, tá? A Twitch tem um custo de estrutura, um custo de tecnologia muito alto, tá ligado? Muito alto. Então, não existe isso na Twitch. Pra onde vai as 16 mil views do Alan, os 20 mil do Selbit e os 20 do Kazé? Como assim o Irra? Não entendi. É muito caro, tá ligado? O custo pra Twitch hospedar a minha live na plataforma dela, é um site da própria Amazon, porque eles vendem a tecnologia de live da Twitch no formato white label, perfeitamente. Mas olha lá, vamos entender aqui, galera. Esse é um site da Amazon pra gente entender quanto custa hospedar uma live. Então vamos dizer, um canal, o meu canal. Tipo de canal, vamos dizer avançado HD ou padrão. O que muda? Ah não, tem que ser padrão. Vamos dizer 1080p, porque eu faço minha live em 1080p.
E eu faço, sei lá, vamos dizer aí 8 horas de live por dia. 78 horas de live por dia, não. Eu faço 8 horas de live por dia, vamos dizer aí pra 1000 pessoas, tá? Tá bom? E meus viewers são América do Sul. Bom, o total pra Twitch hospedar a minha live de 8 horas pra 1000 pessoas em 1080p é de $688, tá? Pra vocês entenderem. Então, a Twitch, ela não vai tomar esse prejuízo pra ela. Ela já vai... Do que minha live render de dinheiro, ela já vai tirar isso aqui dela. Ela já vai tirar isso aqui do preço e ela vai me repassar o que sobrar, tá ligado? Ó, isso pra uma live. Supondo que você faz live todos os dias úteis, multiplica por 22. Então, eu vou fazer 8 vezes 22... 4 vezes 22 vai dar 88. 88 vezes 2, 166, né? 166 horas. Dá $12.000 aí, galera. Tá? Eu tuitei a live já, Quantas horas de subatom a gente fez? Foram 13 dias vezes 24, 10 vezes 24, 240, mais 3 vezes 24, 72. Vai dar 312 horas. A minha subatom custou pra Twitch isso aqui, ó. Gente, eu não senti 1/10 desse dinheiro, o cheiro dele, tá? Essas informações podem ser superfaturadas? Podem, mas seria uma burrice, porque a Twitch tá vendendo isso aqui. Isso aqui é um cálculo pra empresas comprarem, tá ligado? Então, se ela tiver botando o preço mais alto, é burrice, porque quem vai comprar, quem vai assinar isso da Twitch, tá ligado? Então ela poderia estar subfaturando até, colocando mais baixo do que é. Ó, tu viu que a live da Asmon Gold secundária, que não é monetizada, custa 2,8 milhões de dólares. Então, enfim, galera, só pra vocês terem um contexto um pouco da situação da Twitch, tá? Eu, como criador, sou o maior interessado da Twitch repassar mais dinheiro pra gente. Eu sou o maior interessado da Twitch pagar melhor os criadores. Eu sou o maior interessado da Twitch que se lasque dela subsidiar a operação e me pagar $100.000 por mês. Mas eu entendo um pouco que, infelizmente, não funciona assim. Mount, mas aí você me explica o seguinte, então. Mas aí você me diz assim, ó, não faz sentido isso que você tá falando. Porque durante muitos anos, a Twitch pagava muito melhor os criadores. Fato. Fato. Eu já recebi 5 vezes o que eu recebo hoje. Mais, 10 vezes o que eu recebo hoje. A Twitch pagava muito melhor os criadores. E se você tá falando assim que ela tem tanto prejuízo, como é que ela paga? O que a Twitch fez durante muito tempo, e de certa forma ela ainda faz? Ela subsidia a operação. Basicamente assim, ó. Ela toma preju. A Twitch tá tomando preju, tá? Ela não gera dinheiro. Por quê? Para que ela possa ser uma plataforma muito boa e pagar bem os criadores e fazer com que os criadores venham pra Twitch. Porque assim, traz a comunidade, então vocês conhecem a Twitch e vêm pra Twitch. E depois que a Twitch ela cria todo um sistema muito legal e ela quebra toda a concorrência, quebra a Zubo, quebra a Animo TV, quebra a Mixer, quebra a Cube TV, entre outros, o que ela faz? Ela é a dona do mercado. Ela vai lá e agora o objetivo dela não é mais conquistar o mercado. Agora o objetivo dela é se manter como uma plataforma rentável. Tá ligado? Então o que ela faz? Ela tomou muito preju, tomou muita porra calada, muito pau nas costas, conquistou o mercado, agora falou, beleza, é hora de fazer dinheiro. Como que ela faz dinheiro? Ela cobra mais de vocês, por exemplo, pra assinar o Prime, e ela paga menos a gente. Fez sentido ou não? Vocês entenderam? Quem funciona assim é a Uber. Durante muito tempo, a Uber, ela só tomou preju. Eu acho que até hoje a Uber toma preju. Ela não ganha dinheiro. Por que ela faz isso? Para que ela faça o preço da corrida ficar baixo. Ó, Ale aí, fala, Ale. Para que ela faça o preço da corrida ficar baixo. Para que ela... O Hayashi mandou convite? Boa. Para que ela tenha um repasse bom pros motoristas. Porque dessa forma, o que acontece? Os motoristas querem trabalhar na Uber. E os clientes querem usar a Uber.
Uma vez que elas conquistaram o mercado e quebraram, a Uber não exatamente quebrou, mas ela enfraqueceu muito 99 táxis, tinha um monte de aplicativo de táxi. Ela vai lá e fala, beleza, agora eu quero ganhar dinheiro. Agora não é hora mais de conquistar mercado, agora não é hora mais de quebrar concorrência, agora é hora de lucrar. E aí a Uber faz o quê? Passa a repassar. O repasse pros motoristas é menor, então ela paga menos pros motoristas e o preço da corrida sobe. Tá ligado? É mais ou menos assim que funciona. A Twitch faz mais ou menos isso. Fez durante muito tempo. Então o repasse pro criador era muito bom e o preço pra quem assistia era muito baixo. Nossa, gente, dá uma olhada aqui na qualidade da câmera que nós vamos estar usando na reunião aqui, ó. Não tá ruim, vai. Tá ruim? Não tá ruim. 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 Você fala ruim. Você fala assim, nossa, Mount, tá ruim. Não tá ruim. Né? Por que você tá do lado da porta do paraíso? Bom, vamos entrar aqui. Pera aí, chat. Deixa eu só ver se tá em alguma coisa desmutada aqui que não deveria. Pera aí. Abrir minha live também pra eu ter ela aberta aqui. Aqui. Fala não. Fica quietinha aí na tua. A gente entra aqui nos bastidores, ó. Ah, deixa eu fechar a cortina. Fala, galera. Nossa, já devem estar ouvindo o Mount. Vocês estão me ouvindo aí já ou não? Ué, eita. Calma aí. Aí. Pera aí, gente. Calma aí, deixa eu tirar. Tá me ouvindo, Mount? Show. Tô te ouvindo, Raya. Show. Galera Alô? da live tá ouvindo também? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Deixa eu só ver se vocês estão Certo. Tão aparecendo ouvindo, aqui chat? Tão certinho ouvindo na todo live mundo? também. Estão ouvindo eles Chat bem, tá- gente? chat. digam Fala, se vocês Lite, estão ouvindo excelente. todos nós. Tá bem, tá alto, tá baixo? Como é que tá? Mano, eu acho que tá legal. Ótimo. Pra mim tá todo mundo jóia aqui, eu acho. Aqui, Ok. ó. Show. Chat, a gente vai usar a plataforma de transmissão conjunta da Twitch. Então, vocês devem estar vendo eles aqui. Legal, hein? Eu posso até aparecer ali, ó. Olha eu lá. Ah, fala, galera. Boa tarde. Certo? É bem legal isso, mano. É bem bacana. A gente pode mudar aqui, ó. Dá pra colocar mosaico como tava aí. Eles vão ficar grandão. Aí eu posso... Mano, eu acho que na direitola aqui é o mais legal que tem, né? Opa, essa é a esquerda. Essa não é a direita, não. Essa é a outra direita. Essa direita aqui, ó. Tá pegando o áudio da sua câmera. Gente, vocês estão ouvindo o meu áudio tá muito ruim? Tipo, Eu acho que não. não tá da câmera, não. Da webcam. Eu acho que pode estar. Cara, talvez esteja. Não, mas ele não tá horrível, mas ele definitivamente não tá Não tá legal. Tá, peraí. a deixa eu ver qualidade do que eu esperaria aqui. do Nossa, Shure. claro que não, gente. Ô, galera, aqui, ó. Pronto. Melhorou um Aí, pouco? melhorou, mas agora tá baixo. Olha que loucura. Olha lá. Pra mim, pelo menos. Ah, eu vou ter que tirar o alerta aqui. Só um minuto, já volto. Deixa eu ver se... Ó, pronto. Fala agora. Alô, agora falei. Aí, agora Melhorou? tá show. Boa. Nossa, tava Tá na da show. webcam e você não me avisou um negócio desse. Perdão, Passar perdão. vergonha, Ó, né? Imagina o entrar na Dan reunião, o entrou, cara deixa eu entra, eu tô com a da introduzir ele. webcam. Oh, it's showing my mic. Ah, there we go. My mic. Ah lá, agora o homem entrou, chat. There you O go. homem entrou. Perfect. Hi, Dan. All right. Hey, How you doing? Dan. Hello there. Hello. Hi! Hello. Okay, I'm So- fiddling to get a few things for my stream. which Tá let funcionando, me, galera? do that real quick. I need to get the names of all of you so I can put it in the stream title. Actually, I don't have to put it in the stream title because guest star will have all the names there. I think that's fine. Let me just make Tá meio baixo um sure. pouco o áudio dele só, né? Yeah, we're just having our first experience with guest stars. At least I'm having my first experience with guest star. And it's Volume do actually convidado. really, Pior que tá really no mais nice. alto. Yeah, I think it is Travou? nice. Every now Oh. and then there are like these little problems that crop up, but once you figure it out, I think it's pretty. Pô, eu queria tentar aumentar o it som works pretty dele. well. O que ele All fala não I got traduz. My title works. All right. Let me just do O que ele fala não traduz. run. And let me Eita, que isso é um check. problema, hein? Hold on.
I Não had tá this one traduzindo. problem with one of the computers, so I had to switch over computers because I was having a sound problem. Ok, eu vou tentar, Oh, no problem. Yeah, so I switched to a different. eu vou tentar fazer um negócio aqui. Here we go. Claro que não tá, gente. As ideias do cara, mano. Agora deve. Vamos ver se ele falar aí. Agora tem que tá. Pronto, agora deve tá. O cara entrou 3,5 em ponto, mano. Credo, você viu? O bichão não chegou a atrasar 1 minuto sequer. Deixa eu pegar um Red Bullzinho aqui. Vamos de que sabor hoje? Vamos do padrão? Acho que eu queria de pitaia hoje, peraí. Pronto. Pronto, eu tô pronto aqui, galera. Medo do Mickey do Mount Abril, velho, eu vi isso. Para, mano, olha lá, cara, nada a ver. Gente, ó, respeito aí, hein, mano. Eu sou, é verdade, mano, eu sou Red Bull, Hayashi é Monster. Foda, né? Foda. Pronto, aqui pra mim tá tudo certo. Luckily, I've gotten very good at this. Nossa, a internet dele tá bem ruim, chat. Go. Puta, eu queria aumentar um pouco o que ele fala. Tá bem baixo o que ele tá falando pra mim, chat. Deixa eu ver. Traduziu o que ele falou, galera? Alguém percebeu ou não? Vindo Raya, fala Whipple, tudo bem? Mano, pior que ele usa Starlink, sem ironia. A Lê da Twitch falou assim, ó, mano, talvez a live dele caia um pouco, porque ele usa Starlink. Eu falei, não, beleza. Alright, let's see. Okay, the audio is working there. Ó, parece que tá Let's see, are funcionando. y'all talking? I'm not hearing you right now. Are y'all on mute? Oh, sorry. You're all on Yeah, I was muted. Oi, oi, oi. Yeah, mute. we Okay, were good. I talking was just making sure. with our streams, yeah. But you're All good to good. go? Gente, tá Okay, traduzindo o let's que ele tá see, I've falando? got that. I've got that. Tá traduzindo o áudio dele? Não Go tá, back mano. here. Dashboard. Yep, I think I am good. Let's see. Oh, I have one other thing I wanted to do. Hold on. Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos ver. É pra tá funcionando agora. Era pra tá funcionando agora. Deixa eu fazer um teste aqui. Opa. Opa, acontece. Saúde. Peraí. Ó, deixa eu colocar um vídeo em inglês aqui pra gente ver se o que tá pegando do... Deixa eu ver um vídeo em inglês que tem aqui pra mim. This is a test. Não pegou, né? Chicago? Ai, mano, agora não tá pegando nem o que eu tô falando, chat. Aqui, ó. É só o seu. Mas é porque eu coloquei pra pegar Agora não tá pegando nada. Vamos ver aqui, ó. If you want to play records, here's the gear you're gonna need. Turntable, preamp, Mano, não tá rolando mesmo. amplifier, and speakers. You can have any combination of these 4 things, but you need all of them for it to work properly. So you could have a turntable with a built-in preamp, or speakers with Cada um traduz a palavra e a gente vai entender e se junta. Justo, cada um manda... Ué, I don't understand. Ele pegou aqui alguma coisa. Ele pegou aqui alguma All coisa. right, I'm ready. Alright, alô? Mano, Good não to tá go? pegando. Good to go. Yeah, I'm just I don't struggling know to about get mouse my and choke. my translation extension to work, but for some reason it's not capturing your voice, just my voice. But it's fine. I mean, Should we go live and you can be debugging it while we're live? yeah, sure, of course, yeah. I was trying to use it as well, but I Tá, chat, a gente vai, eu vou didn't arrumando em prepare live, tá? myself at first. Mano, so um galo. I'm Eu just ouvi um galo. using subtitles, so Sim, the eu extension is like subtitling what I'm talking in English, but only me. Like, I don't know if it's gonna get the Is it an extension? an extension. Yeah, It might be the same that I'm using. It's called Ultimate Closed Captions. yeah, it's Yeah. this one. Oh, I tried to change the microphone. Because I used I use a Go XLR, so I have an audio source that captures the whole audio on my PC.
I was trying to get this one to translate, but for some reason it's not working. Got it. Yeah, I'm gonna go. Traduziu o que eu falei, like vocês this. entenderam? There's no problem. Tipo can assim, translate chat. to our audience later. Yeah. So, can we start? Às vezes. I don't know exactly Yeah, how sure, to start. sure, like, sure. Let's go. Yeah. So I'm gonna start introducing myself to them, and I think that this would be the best way to Great. start. Can So you switch over. Yeah. Cool. Why don't we switch over and you'll go ahead and kick us off? Does that sound good? okay. So I'm Hayashi tem from galão, Brazil. tem galão. I'm a streamer for like probably 7 years or something already, and I've been streaming a lot of kind of games on YouTube. I play mostly Call of Duty, but here on Twitch, I Hayashi tá se play introduzindo, galera. all sorts of games, and yeah, that's it. Can I All go? right. And let me, Hayashi, sure. before you go, let me make Yes. sure the audio is working on my stream. Não tá Okay. I've traduzindo, got my galera. folks listening. Let me just make sure, is audio good on my Pera stream? aí. Can y'all Deixa hear us all? eu aproveitar isso aqui pra testar, pra tentar trocar, chat. Working. All right. O meu não Perfect, tá, não. Hayashi. Nice. All right. All Let's right, so keep my going. turn now. So, I've been streaming for 7 years now, like since 2016, 8 years this year. And I started streaming CS:GO. I used to play it a lot. But then I started playing some other games, and now I'm a variety streamer. Nice. Yeah. And by variety, you're still a variety gaming streamer. Not really. I still play Okay. games, but I also watched a lot of content on YouTube and just like have some chats with my community. Right. It's fun. A lot of people say I'm a variety streamer, and sometimes they mean they're a variety gaming streamer. Yeah. No. Sometimes they mean they're a variety streamer where they, they watch stuff, they do reaction, they chat, they cook, That's where I'm in. Yeah. All right. Hi. Choke 7. Choque 7. Choque 7. Você quer que fale, Choke? Choke. Because I think Choke. Você vai? I speak English very bad, but you try. Okay? I understand what you guys talking about, but I don't speak very well. My name is Paula. I'm Choke 7. I'm 27 and I'm a chemical engineer. But I'm streaming since 2021. And I'm from north of Brazil, near Amazonia. And my content is like in real life, games, reaction. I do art in my lives. I like to paint a lot. And I do by myself all the emotes and overlays. Well, and Paola, remind me to talk slow. Entenderam, chat? Okay. Entendeu? And I appreciate Pica, tá engenheira you doing química e this in tudo. English. Alright. You speak English much better than I speak Portuguese. So you should not feel bad since I don't speak any Portuguese. Okay. So thank you, and I apologize to the communities. I know it is challenging. Tá pedindo desculpa pras It'd be better comunidades, if I could speak a little Portuguese. porque ele não fala português, basicamente. We can try to teach you some words like There during you the go. call. Yeah. It's a hard language for sure. It's So definitely harder I than should English. I should introduce myself. Sure. I'm Dan. Ele é o DJ Dan. Clancy is my Twitch handle. O And, usuário dele é DJ for those who Clancy. haven't figured out, I'm the CEO of Twitch. Ele é o CEO da Twitch. And I also stream. I Faz try live. to get on once or twice a week. This Uma ou week, duas vezes por I semana. might get on 3 times, actually. I'm busy with my day job usually. Ele But é bastante really ocupado com o enjoy trabalho streaming. dele, mas ele gosta And bastante when de fazer I stream, live. I play the piano and sing and then talk with streamers. I Olha, ele love, faz live tocando piano e hanging out cantando. and chatting with streamers. In fact, use this tool stream together a fair amount. Faz live com outros streamers também. Been at Twitch for about 4 years. And before that, I was in the tech space. Antes disso, ele worked estava at no mundo YouTube, da I worked at tecnologia, Google. trabalhando no YouTube, no Google. I worked at NASA
for a while. Trabalhou na NASA fingindo que eu não sei. I have a PhD in artificial intelligence. Tem You can ask PhD em me your inteligência AI artificial. questions. And and when I was in high school, I was a Quando ele theater, tava high school and college. I was a theater major along with computer no ensino science. médio, no coisa, ele fez um major em... Eu não entendi. Have a background that kind of fits well. Ele with se formou em Twitch. alguma coisa de computação. That's awesome. Yeah, I Really was awesome. reading Crazy. earlier today that you used to work at NASA, right? You said it now. Mhm. How was it? I really enjoyed it. Perguntei pra ele como é que I foi was trabalhar na not- NASA. Some people are these space aficionados. They grow up Tem dreaming muitos of space. aficionados pelo espaço. I was not that. Ele não era esse I cara. chose it because it was a good place to go and do AI work. But I really enjoyed the people there are Mas ele gostou incredibly muito. dedicated, and it was very interesting because I learned so much about space exploration there. Because I didn't know that much about it. Most people who Ele go não to sabia muito sobre NASA, exploração like, espacial have e tal. been going to school in aerospace engineering. Muitas pessoas and estudaram all this isso, stuff, né? But it was a Mas ele really não. fun place. I was there for 7 years and really enjoyed Trabalhou it. 7 anos lá. Awesome. And how was the change to come to like you worked at YouTube, you said, and now Twitch? So how was it like Mhm. switching from NASA to like content creation and stuff? Yeah. Perguntei pra ele como foi sair da out NASA here, e it trabalhar no wasn't as YouTube e big na of a Twitch, tá switch. ligado? The NASA facility I was at was literally across a stream from Google. Ah, ele trabalhava bem pertinho do My Google. background was technology. And you kind of went from one technology organization into the technology space that was still using many of the same techniques, just in different use cases. Uhum. The culture was Basicamente as very técnicas eram a different mesma, at mas o NASA. mercado era I mean, outro. at Google and at NASA. But it was a lot of fun when I switched into, because I think the thing that is interesting about the technology space Ó, já traduz o chat. is it's constantly changing. O mundo da tecnologia tá, and tá people are sempre, always coming up with new things. tá sempre vindo coisa nova, né? And that's part of what was interesting about being at NASA was the invention. So there were actually a lot of similarities. That's awesome. Ele falou que no Very final nice não era tão background, diferente assim, porque ambos So- envolviam tecnologia, Right. só que em diferentes mercados, tá ligado? I- Um no I like mercado to do, Thank you for the time that da, you're do, spending here with us. Like, da it's exploração a espacial e o big outro mercado da, opportunity, I'm da pretty sure, criação not de only for me, conteúdo. but for Choke and Mount as well. Yes. So we're streamers here on Twitch for like a while now and have these opportunities like really, really big, especially because, well, we're all from Brazil and our, country is very huge. We have a lot of Nosso país é enorme. viewers here, a lot of streamers. O Brasil, a lot of ele tá no engagement. top 5 And maiores sometimes, regiões da Twitch, tá, galera? things Só pra vocês happen saberem. in like US or Europe or something, and then here it's a little bit different. So I think this call, this stream, basically is a good opportunity for us to ask some questions. Learn from you, from Twitch, and see what the future holds for our community. So Well, thank you for taking the time. I feel bad because I Tá haven't rolando gotten agradecimentos, assim, to pelo South tempo um do America yet, outro. Ele since nunca I've veio been à CEO. América do Sul. I have been down there twice. I've been to Chile twice, to Patagonia. I do a ele lot já of veio ao whitewater Chile. kayaking, and I went down there Nice. for that. Have not been to Brazil, but I'm looking forward to getting down there. I've really enjoyed spending time with streamers. Ele quer vir I've pro been able to Brasil. do that a lot in North America and in the U.S. I've been able to get over to Europe, and I'm looking forward to probably sometime. I suspect I will do it in our fall, winter, so that it's summer there, which is of course a wonderful time to be there. And might even plan a family trip back to Chile and then come over to Sao Tá falando um pouco de and, viagem, que ele quer and I'm conhecer o looking forward to Brasil e spending more tal. time with streamers there. Nice. nice. Can I start with the first one, Dan? Go I have a ahead. question that is related to you coming to Brazil. That is, it was a question from my community, to be honest.
there was well, Brazil is one of the largest regions to Twitch, right? Like, Brazil's huge, but we don't have any sort of a Twitch event in here. Twitch comes to different events, but we never had any kind of TwitchCon, maybe in Brazil or Latin America. Is there any plans for us to have an event here in Brazil? Yeah, we would love to be able to do that. I think one of the things Eles that is adorariam really fazer uma special TwitchCon no about Brasil. TwitchCon is it is Twitch in real life, and you see the diversity of the creators Já on traduz, Twitch, galera. and it's a great opportunity for the community to have a real life experience. And I think it needs to be natural for the attendees. One of the challenges of this, as you look outside of, to America and some of the other places, is, as you highlighted, in fact, I was talking with some Spanish-speaking American streamers yesterday, and really, like, a Brazilian TwitchCon is different than a Spanish TwitchCon. Definitely, Because language, culture, everything else. So you can't just have a South America TwitchCon, right? You have to have a Brazilian. Tá and falando then you que need to não do daria pra gente something, ter uma TwitchCon for América do Sul, Spanish-speaking tá America. ligado? We need to figure out a way to do this in a way where we can run it. In general, we like to run these things break even, because lots of people put on events. Lots of people put on events to make money. We don't need to make money from events, but A Twitch it não doesn't precisa make a ganhar ton of dinheiro sense, com 'cause eventos, all ela tá the money falando. we spend comes from streamers. And so part of it is figuring out what type of event fits where we can run it regularly in a break-even fashion. We've learned a lot. I'll use an example of something that we learned in Europe that we didn't know. In general, moving things around makes it a much more expensive event, because every year it's a different location. And so, and oftentimes the first year you may not break even, but the second or third year you will. We probably can't do it the same way we do TwitchCon North America because of the cost of production and everything else. But that doesn't mean we can't think of a different type of event that can bring the community together and still create that same sense of community magic. But we have to figure out what that event is, because it's not just taking TwitchCon as we've run it in North America and now run it in Brazil, because it's just much harder to, we depend a lot on sponsorships. The sponsorship market is very different. Ticket prices are different. The whole thing is different. So we would love to be able to do it. But it's kind of like we need to figure out how we can do Brazil, Spanish-speaking Americas, something in APAC, Japan or Australia. Yeah, sure, yeah. I'll just need a minute to translate it to my community. Is it okay? Okay. Basicamente, Yeah, and by the way, this is what I'll do. Next time, I'll take pauses in the middle. Oh, sure, yeah, all right. So that way you can translate as I'm speaking. Okay, thank you so much. Okay. Chat, basicamente o que ele falou foi o seguinte. Pra você ter eventos no Brasil, é muito diferente do que eles estão acostumados a fazer no resto do mundo, né? Completamente diferente. Você não consegue pegar a forma com que você faz o evento nos Estados Unidos ou na Europa e fazer no Brasil. Por quê? Por alguns diversos motivos. Patrocinador. Ele falou que os eventos da Twitch, eles dependem bastante de patrocinador para que pague o evento. E o mercado de patrocínio do Brasil é muito diferente. A gente sabe disso. A gente ganha muito menos dinheiro com anúncio no Brasil. Então, se você for comparar isso com patrocínio de eventos, também seria mais ou menos parecido. 2. Teria que ser estudado qual seria a forma de evento no Brasil. Porque ele disse assim, não necessariamente uma TwitchCon é a resposta. Você pode ter outros tipos de evento que sejam que façam mais sentido para a comunidade brasileira do que uma TwitchCon que, querendo ou não, é feita para a comunidade norte-americana e europeia. Porque é onde acontece, né? Se eu não me engano, é TwitchCon Europa e TwitchCon Estados Unidos.
Mas a Twitch é enorme, pra ele seria diferente isso, o papo de patrocinador? Não sei. Aí, não, de fato, não é. Mas ele falou, cara, sim, é uma vontade. Existe um problema que você não pode fazer, como você faz uma Twitch América do Norte ou uma Twitch Europa, uma Twitch América Latina. Por quê? Você tem uma barreira linguística muito grande, que é o português e o espanhol. Então, se você faz uma Twitch no Brasil, as pessoas que não falam português não vão conseguir exatamente... Alright. As pessoas que falam português, as pessoas que não falam português não vão exatamente conseguir vir ao evento e aproveitar o evento, porque é um evento feito pra comunidade lusófona, né, que fala português. Em compensação, se você... Peraí que ele tá falando. Em compensação, se você faz um evento desse em um país falante espanhol, você não consegue fazer com que as pessoas que falam português consigam exatamente aproveitar tudo do evento, porque, enfim... Existem alguns percalços, disse que sim, é um objetivo, é um interesse, mas não é simples como a gente pensa que é tipo assim, beleza, pega as coisas que a gente montou nos Estados Unidos, manda de navio pro Brasil, monta aqui e faz, tá ligado? Mas enfim, mas a Europa tem bastante língua diferente, mas na Europa, diferente da América Latina, tem uma cultura de inglês muito grande, né? Na Europa é muito comum as pessoas falarem inglês. Então, e vocês veem isso, pessoas de Portugal aí, galera que tá no chat, ou de outros países, da Espanha também, vocês sabem como é muito comum as pessoas falarem inglês como se fosse uma matéria da escola que todo mundo tem, tá ligado? No Brasil e outros países da América Latina, não. No Brasil, putz, se você for pegar a porcentagem de pessoas que falam inglês, é muito pequeno. Ou então que falam espanhol, pra gente poder fazer uma coisa conjunta entre países... que falam português e falam espanhol. Basicamente é isso, entendeu? O que a Twitch faz? E aí, querendo ou não, é a solução que de alguma forma ela encontrou. Ela patrocina eventos que já acontecem no Brasil. Então você vai ter o stand da Twitch na BGS. Você vai ter o stand da Twitch na Big Festival, etc. Certo? Alright, I'm done. All right. Alright. Good. And I will, on those longer ones, I will say something... Pause. All right. Because I know it's hard to, remember all that I said. Sure, okay. Can I go with the next one? Ele vai fazer umas pausas pra eu traduzir pra vocês, tá? Somebody in my chat is saying my voice is hard to hear on Mount's stream. Yeah, I tried to get you to 100%, but for some reason... Hold on, I got it. I can solve. Okay, yeah. Just hold on one sec. Tá suave, gente? Microphone. Tá testando. Ele tá mudando o microfone, gente. Pelo jeito tá dando uma subidinha no volume, que a galera foi lá falar na live dele que tava difícil de ouvir. Infelizmente o Brasil é muito diferente dos outros países da América Latina. They have auto gain control. Mano, tá nevando lá. Reason, Chat, eu tô louco ou tá nevando na casa dele? There. Oh, that time it changed. Is it snowing at your place? It is snowing. Oh, okay. Tá meio travado. Oh, you can see it at the... Yeah. Yeah, unfortunately, my auto gain control, but I know what I can do. I'm gonna add a gain on my... Oh, that's just there. Hold on. Let me debug this. Gente, olha o trampo que vocês fizeram o rapaz fazer. Coitado, Adriano. Muito obrigado pelos 30 meses, Adriano. Júlia, obrigado pelos 2 meses também. Summer, muito obrigado pelos 4. Chat, lembrando que eu vou pegar perguntas de vocês também, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer aí. Output volume. Oh, no, it should be input. There we go. Input volume. All right, I'm turning up the input gain on my mic. All right, it's way louder now. Yeah. Yeah.
but I can Yep. control it right here. Mhm. Yep. Yes. All right. Now I feel, is that good for everybody? Because I can turn it up more. Yeah, it's perfect for me. I feel such a sense of accomplishment when I can solve sound problems. Yeah. You know? They are the harder ones, right? Yes. Yes. You wanna kick off, Hayashi? Yeah. So I like to talk a little bit about the Prime sub changes that Twitch announced recently. So I don't know if it was like 1 month ago or something around those lines, Mhm. but basically, just for people that maybe are not aware, Twitch announced recently that they're gonna have a fixed price sub for each sub that a streamer gets. A gente vai Via receber Prime, fixo por and sub, that galera. A partir de value will agora. be different for each country, right? So basically, there's like a math probably that Twitch does that reaches a number, and then this number is the number for the country. And I like to De ask Prime, if sim, you estamos falando de could Prime, like isso. talk a little more about the process behind those numbers, like why Brazil, in our case, with such a huge number of viewers, streamers, and probably subs, I guess, has such a low fixed value for each Prime subscriber for the streamer. Because we see countries that, well, I don't know, but they doesn't seem that huge, or like, I don't want to say important, but like in numbers, in terms of numbers for Twitch, as Brazil does, but with a much better value for each Prime sub for the streamers. So I'd like to ask why that is. Yeah. And also, if you would let me, recently Amazon announced that Prime will have an increasing price in Brazil. I think in March or April that's going to happen. I'm not so sure. And I would like to ask if this can make a difference in how much a Twitch streamer from Brazil will receive for each Prime sub. Yeah. Basicamente, ele tá perguntando sobre o preço do Prime, se... And I'm trying to Já get the exact numbers of what the payout was before in Brazil and what the payout was after the change. Okay. First, in general, it's a little confusing because your payout for a subscription is the revenue share, but then there's also fees that are applied, for example, mobile fees and other things, right? So yeah, it is not just Existem 50% muitas taxas, of the além price. dos 50%, existe um monte de Now, taxa que I é want to try paga. to get the exact numbers for Brazil, but in general, we tried to have the fixed price not all that different from what streamers had previously been getting, okay? That were at the 50-50 rev share, okay? And because we didn't want to have a big impact on streamers. And so there are a lot of factors that go into Prime in terms of like how much money we end up getting for it, right? Because we don't run Prime. And so one of the challenges in the way we were running Prime before was sometimes each time we would lose money, which meant we couldn't encourage people to use their Prime sub as much as we would like. And then we also had problems where, and it may be for you, Hayashi, for those streamers that were on 70-30, there is that we're on historical 70-30 agreements. Actually, should I pause right now? I realized I wasn't pausing. I think it's fine. You can continue, yeah. Keep going. Okay, good. For them, Peraí, chat. there was a meaningful change because we had based everything off of the 50-50 and tried to make sure we didn't have a big delta from that. And this also now allows us to look at the subscription price as an example and make sure we have the right subscription price. The Prime, when we lowered the subscription price in Brazil, which you know we did a year ago, which in Brazil it ended up, I think, working out well because it opened up communities to a lot more people because the subscriptions were prohibitively expensive prior to that. Probably the biggest change in Prime was when we lowered the subscription price, because when we lowered the subscription price, the Prime payout came down. Yeah.
And that was a much bigger delta than what's happening from this change. Yeah. I'm trying to get the exact delta from this change, but to make sure I'm not mistaken, because I don't remember each individual country. But in general, we tried to make sure that the delta wasn't greater than 5% or something like that. Dan, let me ask you something related to that. Losing money with Prime was a Twitch strategy, right? To increase its market like space, to increase communities and to get more streamers to stream at Twitch, wasn't it? At one point, maybe? I don't think we understood the economics of Prime when we first figured it out. We just picked something. Okay. Prime doesn't Prime does not grow Twitch. Really? The thing that grows Prime doesn't grow Twitch at all. But Twitch the thing helps that to grow grows Prime, Twitch right? are creators. Say that again. Twitch helps to grow Prime. I think there are, for some users, and this happened, this was true for a little while, where actually I think there was a period where a Twitch subscription was more than the Prime subscription in Brazil. Is that true? Yeah. We would get more money, or people would spend more money to No, get it? meaning the money- if you wanted to buy a Prime, a Prime subscription, was that much, was less than the cost of a Twitch sub. And you will get all the benefits that he had. It was more than Right. double the price. A tier 1 sub on Twitch in Brazil was like 2 times the price of being a Twitch Prime subscriber. Yes. Yeah. That's when we had the Prime boom and people started getting a lot of money from Twitch. Yes. Yes, and so that happened in Brazil. That wasn't intentional. That's because we didn't know what we were not smart when we set our subscription prices. We set our subscription prices based upon our US subscription price. And then we just translated it. Very few services do that. Most services look at an individual market. The result was it worked really well for Brazilian streamers because of Prime. Because in fact, it's as you said, I should buy Prime because I get a sub and it's cheaper than getting a sub. So I should get everything else for Prime if I'm a Twitch user. That was never the intention, and it was just in Brazil where that effect was occurring. Okay. Yeah, but and I it think was really because our subscription prices were much too high for the Brazilian market. For sure. And I think that this like created Gente, basicamente ele disse que não é culture proposital. in Ele disse Brazil que foi um erro. that Assim, the Prime is É porque really ele- strong. So eu vou montar rapidinho. Ele é o cara mais preparado pra responder perguntas possível, tá ligado? Ele com certeza passa por muitos treinamentos pra ele poder fazer isso. Então, pessoalmente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que ele se esquivou um pouco, tá? Eu acho que ele se esquivou um pouco. this change that you guys announced like last month that they were gonna have a fixed value for each Prime, even though as you said probably doesn't have a big delta looking into the perspective of the 50-50 Twitch subscribers. It can in the end, like looking at the big picture, have a big impact for the streamer because a lot of the subscribers come from Prime. So I think it's I don't know, it's probably our job as well, but also from Twitch to make this start to change. Like, how do we make our viewers go from Prime to tier 1, tier 2, or tier 3 subs, right? Like, it's a challenge for us and Twitch as well, I think, and especially in our region because of this culture that was already like in our country Gente, já from fala, peraí. early on, you know? Yes. You're highlighting, we had this, as you say, culture or behavior pattern that
was created in Brazil because the pricing didn't make sense. Yeah. And this is one reason why we, gave, 5 or 6 months from the announcement before it's taking effect, is exactly as you said, Hayashi. We need to change behavior, because if somebody in the past said, "Oh, I'll get a Prime subscription," and use that as opposed to subbing, then we need to get them to say, "No, you should sub." In fact, in the most of the rest of the world, the Prime subscription is not substitutional for paid subscription. They tend to be used in cases where somebody would not be giving a paid subscription. Got it. And the Prime is just sort of extra. Okay. And it was being used as the main one, right? Yes. That in fact it became this habit of a primary means in Brazil, whereas in the rest of the world, not always the rest, but in most of our developed markets, it was a trial thing. You would use your Prime sub on those creators you just were kind of checking out. And that if you were a payer, right, you would not use it on the people, on the communities you were most attached to. It would be something that you could try out, or on certain bigger creators that you weren't as attached to. Qual era o objetivo do Prime, galera. And so agree completely, Hayashi, and figuring out how to get the communities to change and evolve is absolutely something. The problem is when you have what I will call is you get in this place that's not stable in terms of the economics of the business. At some point, you have to rip off the Band-Aid and get to the business that makes sense. And that's why we want to tell you in advance, right? So you can plan. But just doing the same thing doesn't end up working. Sure. But, so with Amazon increasing the price of Amazon Prime, Twitch Prime, the Prime thing in Brazil, this does not affect at all the cuts it could over time. Get? Okay. No, it could over time. It doesn't do it right away. That's why we are going to adjust prices. Okay. But with them increasing the price of Prime, okay, then that might end up meaning that there's more that Twitch gets as part of it, and then that allows us to increase the price. Okay, got it. That's why we want to be able to change it. And Prime, lots of things change in Prime. Right? I can imagine. Yeah. Yes, and absolutely, them increasing the price in the Brazil certainly might lead to us being able to increase the price after we see how that plays out. Okay, yeah. Cool. All right, so I have one more question about subscriptions. Can I question something? Of course, yeah, go ahead. Vai lá, manda bala. Não, manda bala. Me ajuda rapidinho. Sorry. I want to speak about the Pix, né? The bits and subs. Streamer, fala pra ele assim. Ele vai, he's gonna traduce for me, right? Que os streamers geralmente preferem doações via Pix e via não do que o subs e bits. Aí eu queria perguntar o que ele acha disso, sobre preferir o Pix, e se vai haver alguma... se vai ter algum ajuste no preço dos bits pro Brasil. Quer mandar ou eu vou, Rai? Pode mandar bala. So she's saying that we streamers prefer getting donations instead of subscriptions or bits, because if someone sends us like $5, we get $4.90 instead of like $1. So what she said is, what do you think about this? About us preferring to get donations, and if
is there gonna be ever a change in bits pricing in Brazil? É isso, né? Yeah. Isso. Você tem algum ajuste, né? Yeah. Yeah. Entenderam, We've galera? always supported our streamers' ability to engage, get their community to offer patronage directly through other venues. In fact, that happens quite commonly in Brazil. That puts pressure on us to make sure that when we are involved in the transaction, it adds more value to the creator. In the end, when you go through a third-party donation service, they really have no expenses for the service they're running, except for the credit card processing fees. So they can take a very small cut of whatever that is, because they're not paying for streaming. They're not paying for anything else. So for us to run our business as we do things on Twitch, we need to make money while you make money, right? And so I don't think, we set the exchange rate for bits some time ago. I don't think that we would change that rate. We can work to offer features that get more people to give money, because there's increased friction when you send someone off site, and it's not as integrated into the experience, right? So when you get cheering, you can get acknowledgement of that, or a pinned chat, or other features. So the fact that we still let you do it Tá dizendo directly, basicamente que and você mandar we are sub, você supportive of ganha that, coisa na plataforma. Você mandar uma donate, and we don't have não, any tá plans ligado? to change that, means that it puts pressure on us to drive more value from those products where we take a percentage. So maybe the solution would be having more benefits to the subscriber and the cheerer, instead of like increasing the percentage to the streamer. Like making people prefer to like subscribe to a channel instead of giving the same channel like $5 via a third party basically website, features, right? Yeah. Good features Yeah, features that's Right. a word. that are integrated to Twitch. To get more people to take money out of their pocket, right? That's Yeah. our job, to create more features that get people to take more people and more frequently to support the creator. Yeah, okay. Entendeu, Choke? Entendi. I understand. I have a question about subscription. Quer tocar? É outra coisa? Não, pode ir. Depois eu faço. So when Twitch located the subscription price, I guess there was an intention of maybe increasing the amount of subscriptions to a channel, right? Because when you make it cheaper, more people would try it out. And I mean, at least for me, what happened is that the price went lower. We got less money from subscriptions, but the amount of subscriptions is kind of the same. Like, not many more people are subscribing to Twitch channels. Is it true? Is it true in my case, and maybe in Brazil it's different? Like, maybe Hayashi has a different, or Choke has a different perception in this situation? Or is it what happened? Like, we didn't reach what we expected. Hold on. Basicamente, eu falei que quando a gente baixou o preço... confirm something I'm about to say. Alright, yeah. Basicamente, quando baixou o preço do sub, galera, o objetivo... Just to add what Mount said, like, for me, it was kind of the same as well. Like, I got an increase of probably around 15 to 20% of subscriptions, but the down in revenue was much higher. What is like 65% or something, probably. Meu também, o número de subs se manteve igual, só perde na receita.
the change that affected you from a bottom line was actually Prime. Yeah. For So sure. let me explain Yeah, what yeah, happened. Overall, it did work that in Brazil, Pra tier 1, né? that the amount of new subscriptions made it that more money was coming in from users. Okay. Okay. Yeah. That is what now that there were countries like in Europe where it didn't have the effect we had hoped. Got it. Okay. But in general, the way to think of it is when it was just a small change, it didn't have as much of a difference. So like in Spain, I believe, where the change between what it was before was like 15%. And it didn't make up. But in Brazil, in Latin America, it actually benefited in terms of bringing more money in overall. The thing that made it difficult, in particular for Brazil, was that there was all this, what I'll call all the Prime money that was just pumping in because it was so, exorbitantly priced. Okay. And the amount of extra money that came in didn't compensate for how much Prime had been subsidizing the Brazilian market. Got it. If that But makes do you sense. think that the new sub price in Brazil was like correct? Maybe at the time, because at the time, if I can recall it correctly, the Prime price was around 990 reais, and the sub was 790 reais. But now Prime is going to 1990 reais, almost 20 reais, and the sub is still the same. Like obviously we don't want to have a big increase, but maybe the math doesn't cop right now like it would like 3 years ago, 2 years ago, I don't know. No, that is why the math, it's certainly the case, for example, in I'll take the most glaring example. Right now, we're pretty confident that the cost of a sub is too low in Turkey. Turkey, it's very low in terms of cost of a sub. And there are various reasons why it ended up. And we need to adjust that because a lot of things have changed in the last 2 years. The exchange rate has changed significantly between the dollar and other countries. There's been inflation. The amount of inflation in different countries is more or less. And so it may absolutely be that Brazil now, we would do better by increasing it. One of the challenges we had before is whenever we were increasing the price, you also had Prime. Gordão, é doideira since it demais, was mano. É linked to realmente uma that, loucura isso aqui. you Obrigado pelo had this 100 bits. interaction between the two. In the same way it negatively hurts you, it would be, can we increase it? Because that would end up impacting Prime Gaming, right? That's why having these things coupled was challenging. And in fact, one thing that we're going to look at is to see, do we think we have the right sub price in different regions? We probably will start in some of the other regions and to see how the market responds so that we can learn. And then from that, we'll get more data to then say, okay, this is what happened in market 1, market 2, market 3. What do we think would happen in Brazil? Cool. Yeah. Because ultimately, Chat, basicamente, a lot of, vamos lá. Again, there's been inflation, right? And so a lot of prices have gone up. The cost of buying your sneakers has probably gone up, right? But it hasn't changed with Twitch. So now we have more latitude to look into that. Nice. I would also like to ask about something that's probably more about Brazil. Maybe other countries have this as well. But currently, Brazil is one of the countries that doesn't have a deal with US for international payment or something along those lines. And I'm not so sure about the
terminologies and stuff, but Hayashi vai falar sobre o fato da basically gente pagar the tributo results pros is Estados streamers here Unidos e having tributo 30% pro of Brasil, all galera. income from Twitch being held by US as taxes and stuff. So besides the cut that every streamer has, like 50-50, 60-40, 70-30 with Twitch, we also have more 30% cut from us by those taxes, which makes living as a streamer here very, very difficult. Like for median streamers as well, it's already really difficult. So I'd like to know if this is something that Twitch have plans to trying to change, if this is possible at some way, because I know that Amazon has like a presence here in Brazil, which could maybe make us be paid through here and maybe solve those taxes problems, but I'm not so sure. Maybe I'm talking about something that I have no idea about. So that's what I'd like you to The talk issue, about if possible. the issue is not having a presence in Brazil. We have a presence in Brazil. It's about the U.S. tax treaties with Brazil. So for many countries, we do not have to withhold taxes because of the tax treaty that the U.S. has with the other country. Now, I think there are things that by moving to a services agreement that we have been looking into about, what's allowed and what's not allowed. And since it's all very complicated and very legal, very involved with tax, I am not an expert in that. So I am going to not speak about Moderação, that mandei uma because it's mensagem pra very vocês. easy for me to say something that is slightly incorrect. But this is it basically is an issue with the tax treaties, and we are continuing to look at ways that, where you might not have the withholding. Okay. So it's more a political thing than a Twitch thing. It's a legal, as opposed to political thing. Mm-hmm. It's a legal thing rather than a Twitch decision. Yeah, it is what we are obligated to do, legally. All right. Tem mais uma, Mount. I have a question about ads. So advertisement. Well, you say you work at YouTube, so you know this better than anyone here. That YouTube does a pretty good job on, I call focusing ads to like the right community. So if I'm a car guy and I make content about car something, if a car manufacturer wants to advertise on YouTube, my CPM would be much higher because the right advertisement would be displaying to the right community. Does this happen to Twitch or to Twitch Brazil? And if not, is it something that we're looking forward to? Yeah. Gente, yes, it absolutely does happen with Twitch Brazil. Os ADs. One of the benefits of being part of Amazon is we leverage all of Amazon's ad technology. And I think Amazon now has moved to where behind Google and Facebook, they're probably number 3 globally in terms of ad business. It is the case, and it is the case that advertising is different, and it's different on YouTube too, versus say Google search. Okay, Google search in general is your search term is very actionable in terms of an ad. If I'm searching for a digital camera, people know that I might buy a digital camera, and so they pay a lot more for that. Mm-hmm. Okay. YouTube, much like Twitch, doesn't have as much intent at the moment that someone's doing it. So it's a little more about who you are versus what you're doing. Yeah. Okay. Now, a big part of this working, though, is scale.
that in fact, the bigger your ads business, the more ads you can get, and then the more targeted you can get. Which is one reason why in the long term, being part of Amazon will help us. And as Amazon launches other ads products in Brazil, so for example, I don't know, in the US, I know they've moved to where now they have ads as part of Prime Video. I don't know if they've done that in Brazil yet or not. I expect they will. Yeah, I'm not sure. Okay, also given either. that they've done that. But that creates more sellers out there. And in general, bigger ad businesses are more efficient because they can find that user, whether it's on Twitch or whether it's somewhere else. Okay. Okay. And the biggest challenge for us is we need to get improved what's called fill rate in Brazil. So fill rate is when you run an ad break, how many people actually see an ad? I'd say Okay. like 50% of the stream. I don't know. I have no idea. It's less than that, I think, in Brazil. It's less than that in Brazil, meaning do we have an ad to show this particular user that when you run the ad break? And the challenge is it just takes time to build a bigger ad business, right? And it's more challenging in Brazil than in North America because the Brazilian market isn't as developed in terms of, and all that. But over time, you keep doing it. And then with the same ad load, you make more money. Because right now, if our fill rate is low, you think people are seeing ads all the time. But in actuality, it may be only 30 or 40% of the people are seeing ads that whole time. Okay, yeah. So it's a matter of time and like being a part of Amazon I mean like ads ecosystem is something that might help Twitch a lot, developing its ads. Okay, yeah. Yeah. Basicamente, gente, ele falou que é uma questão de tempo. Joke, would you like to ask a question? Can you first? Okay. Entenderam? Não sei se entenderam. I would like to talk as well about reruns. So reruns, it's a very hot topic here in Brazil. Like basically there's a good amount of channels that do what I like to call live rerun here in Brazil. So they basically have a recording of your stream being broadcasted as a normal live. And I know that this is not against Twitch rules, especially if you make it very clear on the title or something about it. But I would like to know how Twitch sees it right now. Like, since we do have an official rerun feature on the platform, but like people don't use it because you can run ads on it. Like, and so it's more beneficial for the streamer to stream it like a normal stream. And in my opinion, the problem with a huge amount of channels doing those live reruns is that it can hurt other channels that are doing like a proper live content and maybe push the site in the recommendations or in the categories or something like that. So this makes like small channels have an even hard time to se a galera quiser traduzir no chat também, eu agradeço muito, viu? Yeah. Agora o Raesh tá falando sobre rerun. In general, chat. it's important for us to give the creators a fair amount of latitude in what they decide Duda, to do. muito obrigado, amiga. Okay. Agora que eu entendi o que você quis dizer que você tá trabalhando aí. Achei que estava trampando. There's all sorts of different types of content that people run on Twitch. For example, a very popular channel is Bob Ross, where they're playing quote unquote reruns of the Bob Ross show, right? And that is a rerun. Now, it wasn't on Twitch, but it is a rerun. And so I think it is difficult for us to say, and sometimes you might run a VOD that you're reacting to. All a rerun is a VOD, right? When Mount goes to YouTube and watches YouTube
I'll call them reruns. Okay, now he's live there when he's doing it. Okay. But in general, my inclination is we can't, since there are those channels that don't have a live streamer chatting. There are 24/7 nature cameras, right? That doesn't have a person sitting there chatting with the audience. So understand the concern that, wouldn't it be better to get this person to a creator that's live and interacting? That's kind of up to the viewer. That's kind of up to the creators. If a viewer is going to rather watch a rerun with the community that they like, because they like hanging out with that community, who's Twitch to say that community can't do that? It's up to them, right? Okay. Mm-hmm. Yeah, fair enough. Mm-hmm. Yeah, I think that in general, having at least the obligation of letting people know exactly that this is not a like really live content is already a good change that Twitch implemented like some time ago. I'm not so sure how long ago. I was just like wondering if there's plans on Twitch, if you talk about it like internally, to maybe change something to make it more clear to the viewer, or maybe differentiate those kind of lives from the normal lives or something around those lines. But I totally agree with you that in the end, the choice is obviously from the viewer. So if they want to be there and watch these live streams, they obviously can and should. Yeah. And my experience is usually it's pretty clear this is a rerun. The user knows it's a rerun, because people are pretty good about labeling it, and then they understand because chat is talking about it. And at some level, this is an obligation that streamers have for their communities. For sure. Right. And I actually think it can hurt a streamer if they try to do this, because the community will feel like you're duping them. And in general, we do best where we create incentives Sei que ele falou é muito fato, where tá? the behavior is driven by what they need to do succeed on the platform and their obligations to their communities. Yeah, I agree. I Sure. agree. Nice. I think it's way more an obligation from the creator to its community than to the creator to Twitch. Yeah. Yes. Mm-hmm. Right. And every time you add a policy of something you have to do, now you have to add an enforcement regime. Yeah. And now you have to add penalties if they don't adhere to the enforcement regime. Right. And so, we could create a policy that you have to click a button to put a big banner up, but then we have to have people report when they don't. Sure. And that costs money. Sure. And then people sometimes will harass them by reporting stuff that actually isn't a VOD. And of course, figuring out if something's a VOD, you actually have to watch it for a little while. Yeah, it's not easy. Right? So now we have people we're paying sitting and watching. And maybe they have to watch for 15 minutes because they have to see about how they're responding to chat. And that all costs money. Right? Yeah. And then we're suspending people for not labeling it. And so in general, I think it's easy to sometimes think of setting up a rule. But a rule without some enforcement regime is meaningless. It's not a rule, yeah. Mm-hmm. Nice. And if anything, I think one area where we need to get better is I think streamers that are trying to adhere to the terms of service, they are not pushing the border, but they're concerned that something will happen on their stream. And then they'll get a strike, or they'll get suspended, or they'll get something. And this is your livelihood. And so that anxiety that creators feel
is a challenge, and we need to get better at making that for those people that are creating content and trying to create the right content for the platform. They don't have that concern that suddenly they won't be able to stream for a week, and that means they don't get money that they use to pay their rent. Yeah. Yeah, fair enough. Well, I have a question that is related to this topic. It's a pretty tough question to make. I'll try to do it as respectfully as I can. But the thing that I have to say is that after 7 years, 8 years streaming to this platform, there's one thing that I consider, that is that Twitch is not what I call a trustworthy or reliable platform. And I'll split this into 2 segments. First one is about revenue. This that you said, if I get banned from Twitch, I can like stay a week or a month without getting any money to pay rent or anything. But not only getting banned, I can have a really huge I can get a lot of less money from Twitch from a month to another. And we get it that in January and February, ads are pretty different than especially in December and November. But this is a thing, and we know it, right? So this is what I mean by not a trustworthy platform, because we cannot rely on Twitch to know if we're gonna get the money that we were expecting. And I know this is like, it's up to us to perform and to get viewers to watch and help us, but not only, right? And the second thing is about changes on the platform. And this one, Mount, yeah, okay. Mount, Yeah. can I suggest this? Let's talk about your first point. Okay, yeah, sure. Let's do it. Because I suspect the answer to the first point will be different than the answer to the second point. Okay, yeah, of course. Right. Go ahead. And by the way, this balloon that just appeared, there's this new thing. Hold on. What the heck? The camera stops working. I had it when I tried to live stream from my computer. It's like there is something and thumbs up. Yeah, there's something in Chrome and on the Mac. It happens now in my video conferences. I need to figure out how to turn Mano, this essa thing pergunta off. foi difícil de fazer porque eu precisava criticar a Twitch e eu tava com My muito camera is medo. frozen. Quando o cara, This is eu olhei pra hilarious. cara dele e ele não tava com uma cara Hold on. feliz, mano, Let eu me quase caguei nas go. calças, eu juro por Deus. Let me think for a second. I'm gonna... Because it's on E aí eu here. travei, mano, eu I'm gonna try to travei. change Eu olhei pro cara, ele cameras. tava I'm meio gonna assim, turn ó. camera off. Eu falei, nossa, fudeu. Tipo, ele não tava, Now my sabe... camera's just gone, right? Yeah, we're not seeing you. Yes. Are you using it on your live stream as well? Because I'm using Stream Together on my live stream, so it's not because okay, yeah. of... what happened to It's me this. was with OBS. Whenever I would like thumbs up or anything, my live would the camera Yeah. would stop working, yeah. Yeah, I use the virtual cam for that. Okay, Mano, eu now, até this is travei, just- cara. Eu até travei que eu... Mano, eu do deixei have aquilo another começar a camera. crescer na minha cabeça, assim, do tipo, vixe, It's mano, eu tô falando coisa que eu não annoying that, deveria estar falando. The cam link... Eu falei, mano, fudeu. O que eu falo? O que eu Isso. faço? Hold on. Mas, mano, eu tenho uma mais I'm gonna try one pegada thing ainda, here. tá, chat? Scene. Eu tenho uma mais pegada ainda do que essa, que era a parte Alright, 2, que era so sobre if as I go to mudanças. that, but it's frozen. All right, I'm going to try something. This may be a bad idea. I'm going to turn off the other camera. Qual foi Turn a it back pergunta? on. Basicamente, eu falei pra ele que a Twitch não é uma plataforma confiável. Confiável em alguns sentidos. No sentido que eu tô falando, é no sentido de você não poder Yeah, there's something depender with da OBS Twitch. here. Você não poder confiar e OBS depender da now. Twitch pra pagar Because conta. even if I go Tá ligado? direct, Mas não só isso, eu tenho uma segunda parte ainda que eu acho que é mais pegada, pá. Que é sobre as mudanças na and now plataforma. when I switch to this face cam, Mano, eu precisava muito fechar, eu já volto, chat. Um segundo. it's all messed up. Computers really suck. You know that? Yeah. Let's see. It's almost the working. camera? Like we're seeing
Yeah, I know. You partially like. I know. Well, the thing that's frustrating is that just see. Damn, I don't know why. Voltei. Use this. Mas I don't foi know isso que eu why falei, this- mano. This cam. Que, Hold on, tipo I'm gonna assim, a unplug Twitch this não é uma cam, plataforma plug que it você back in. Maybe consegue... if you unplug it and plug it again, it seems like a USB power problem or something, to be honest. Yeah. Nesse caso é melhor usar reliable ao invés de trustworthy. É, não, eu anotei os dois. Eu acho que eu falei os dois, não? It absolutely could be a USB. Mas é power porque problem. não é só reliable, não. É trustworthy 'Cause I have também this de very confiança, convoluted setup. de Let me confiança, see if de I confiar don't wanna nas reset the decisões. USB power É porque thing, quando eu falar sobre... 'cause- Quando eu falar sobre as mudanças na plataforma, vocês vão entender por que eu usei trustworthy. I'm gonna go ahead and answer without my camera. Kind of sucks. Yeah, it's alright. Yeah. Let me see now. Let me try one other thing. Seu áudio em PT tá Cam saindo pras link. outras lives? Não, claro que não. Alô? Let me see what this cam. Não. Que susto, cara. And Não now tá, it não. won't- I'm changing the camera and it won't take any of the new cameras. All right. Well, we've got my audio. Ok. No, it's not encoder overload. So you talk about, I know this is very challenging for creators because you need to fund your life, and that requires consistency of payment. Uhum. Now, the problem you experience actually isn't unique to live streaming. My brother, he's lived his life as an actor. And he goes from one job to the next and then hustles and tries to get a commercial job. And he hasn't been a successful actor. He's been a marginal actor who he lives in New York, gets a play every now and then, gets a TV commercial, gets this, gets that. And I have a number of friends that are musicians. And they have a similar challenge that, in fact, they love a steady gig where they know they can get money regularly. But by the way, are you guys there? Yeah. Yes. Yes. Okay. Y'all's cameras froze on my screen, so I don't know why. And so I know this isn't a great, I think with Twitch, it's really no different than many other creative endeavors. It's just with all those other creative endeavors, you're not on just one platform, right? You get music jobs all over the place. And so when you decide to be a musician, you like that's part of being a musician. And there isn't one platform you can say, why doesn't this platform do X? Now with Twitch, it just so happens that, we're the conduit for how you make your money. So it's easy to say, what more can Twitch do about this, right? In general, we would love for the money coming into Twitch to be even too. We would love the advertising revenue to be as high in January, February, and March as it is at the end of the year. Because of course, the way we run our business, we have expenses in January, February, and March. But we have to figure out how to run our business, even though our expenses are constant over the year, even though our revenue can fluctuate, right? So I know this isn't all that, it doesn't solve the problem, but the only way we can solve the problem is in some ways taking control out of your hands. We can decide that, we won't pay you as much in December to make sure you get, as much in, you don't have anything go down. You compensate right? in January, I'll pay you right? less. Right. I'll pay you less throughout the year
to force you to let me be the one that controls your money, right? Because that's good for you. And then you plan your spending accordingly and you figure out your life and that sort of thing. Oh, yeah. We shouldn't do that, right? Us getting in the middle of how you figure that out, okay, that doesn't make sense. Unfortunately, I think this is a reality of a creative lifestyle. And it's not unique to live streaming. You know, it is no different than if you chose to be a musician, an actor, an artist, you know, a sculptor. Yeah, I get it. Yeah, that's true. It's way better for us to have the money in our hands and decide whether we spend more in this month and less in the other month to compensate. Because in January we know that we won't have as much money as in December or November. Then Twitch to try to compensate January and February for us, right? Yes. Okay. Yes. The reality is you've chosen a career that you're passionate about that has upsides and downsides. And you've chosen not to go work at a Starbucks where you get whatever it is per hour. And you know it won't be less than that, but you also know it won't be more than that. Mm-hmm. And you've chosen a path that as you succeed, you may get much more than what you would get at an hourly rate, right? And much more than you did earlier. I'd say one of the good things about Twitch is in general, I find the communities are very loyal and consistent. Yeah. Whereas if you are creating short form content, the algorithms can be very particular. You can have a number of videos that get caught in the algorithm, so now you're doing well, and then suddenly the algorithm doesn't like them. And you know, there's no shortage of people that were popular for 6 months on short form social media, or a year or 2 years, and then suddenly, who was that person? What I like about Twitch is, in general, creators, like, they show up, they keep creating, and their communities keep showing up, which I think is better than those things. And so in some ways, Twitch gives you more consistency than some other platforms or some other venues of creative expression. Okay, yeah, I get it. And okay, yeah, sure. I mean, we chose to work with something that we know it's not consistent throughout the year, right? So, but at the same time, we have we are free to create whatever we want. So yeah, I know, I get it that Yes. we have the ups and downs as being a streamer. Yeah. The other topic. We've had conversations. Let me say real quick. Mhm, yeah, sure. In fact, when I showed up here, there was these conversations about, oh, we should solve this problem. How can we solve this problem? And my answer was, we can't solve this problem except by taking from them at one point of the year to give to them later. And I'm like, we should not do that. Yeah, Right? I agree. And so for me, it's almost like a principle, you know, we can't create money that isn't there. And we need to be honest with you, because I will say, and I don't know if this goes to your next question, but sometimes I think we have not wanted to tell a streamer bad news of something they may not want to hear. Mm-hmm. Okay. And so it might be easier for me to simply say to you, oh, I know that's hard. And I'm thinking about, we need to think about ways to solve that problem. Right. And sort of make you believe that at some point we can solve the problem.
because I don't want to tell you the reality of the path you're chosen. And I think one thing that I've been doing and we've been doing is we need to be transparent when we're not going to have an answer for you. We shouldn't act like maybe just because we care about you, because we're telling you what you want to hear. We need to tell you what the reality is so then you can, plan in your life. Yeah, I get it. Yeah, the other question that I had was about it, because when I said that Twitch is not reliable, what I meant first was about revenue, and second was about platform changes. And I think you were the one who wrote the last letter to the community about the nudity things, right? You were the one who signed the letter. Mm-hmm. So you know it better than us. Mm-hmm. What a messy moment it was. But this wasn't the only one, right? We had the advertisement issue where streamers wouldn't be able to display advertisements to their stream, and then like a week after, Twitch decided to go back to the way it was. Then Twitch came with this nudity thing, and then like a week after or 2 weeks after, Twitch came back to the way it was. My question here is, Twitch has a huge community, and myself as a creator was never like asked about a change on Twitch. What I mean by that is that never some sort of survey or a Twitch employee came to me and asked me, what do I think about this change or that change? And this is something I think would be maybe interesting to Twitch, so we could help you to try to guide some decisions. And I know a lot of decisions aren't only by we prefer this and we prefer that. It's about like stuff that we don't know. But when I say that Twitch is not reliable, this is what I'm talking about. Like Twitch making decisions and making changes to the platform, and then a week after deciding not to keep this decision, this change. Yeah. So you talk about two examples, and I think they're two very different examples. Mm-hmm. Okay. Although there's one thread of consistency in the examples. So the first one you alluded to was, I think, the sponsorship announcement about the rules around advertising in stream. As I said at the time, we messed up in that policy. The way we wrote it was not, and the way it was interpreted was not the way it was intended. And in fact, was not the way we were going to enforce it. One of the problems you have is you put something in words, but what people care about is, what do you do? And I think we have had a trust deficit where people interpret words about what we're going to do more expansively. And I think we're to blame for that. Okay. And I think in that announcement, our wording was poor. That it was one of these things that it actually had been worked on literally for 3 years. Someone added some wording in that they shouldn't have added in later, late in the process. And so I thought the interpretation the community had was a reasonable interpretation if you fine-tune read the words. Okay. But we messed up in the wording we put out there. I think the community was right in their response. And that's why we responded quickly. And it was awesome that you guys heard us, because many platforms could maybe ignore what the community thought and keep the decision because it made sense maybe in your opinion, right? Right. If I had talked to you about that beforehand, I would have talked to you about abstractly what we were trying to do and not specifically what people thought we were trying to do. And
I think if I would have talked it abstractly, you would have said, "Oh, well, that seems reasonable." But when you get to the final wording of how are people going to interpret this, okay? Because in fact, we had talked to streamers about that particular change. But when we talked to them about our intent, and there was all this context in the conversation. When we released it, we just gave you a bunch of words. One of the changes we're making now, whenever we release something that could be sensitive, I live stream 30 minutes after the release. Okay, because so often we have interpretations that is not our intent. So that was a mistake that I think shouldn't have happened. Okay. Now, the case with the change on art, okay? For those people who don't know, the change was we included in an update the ability for people to use the human body as part of their artistic expression. Interestingly, we had been getting one of the top-rated feedback things in user voice was from artists asking for us to be more permissive about their ability to use the human body in their artistic expression. Now, these were artists that were not trying to create, sexual content. Okay. In that case, we made this change. And I actually think, in hindsight, the team could have predicted it. But what happened was there was one part of the community we talked to. And then there was another part of the community that when we made the change said, "Oh, now I know what I'm going to do. I'm going to create naked anime girls." Okay. And we'd all like to say, "Oh, I could have told you that was going to happen." And some people certainly probably could have told us. But understanding how our community reacts is actually tricky. You have to do it to see how we'll react, right? Yes, and it doesn't. That time it happened right away, so we were able to change it right away. I'll use an example. The whole hot tub meta on Twitch. That didn't happen in response to a policy change. Our policy had been the same. And then about 3 years ago, some creators realized this, the way we had written our policy, and they started streaming in hot tubs in bikinis and creating content. That's an example where the policy had been in place for years. And then at some point, the community figured out this thing they can do. Yeah. And another example of that, what happened recently, was some women started doing censor bans where they would place black boxes to make you think that they were naked. Okay. Another example of our community doing something that was not technically against our policy, but it was against what we were trying to create on the site. So therefore we had to change our policy. The reality is our community, especially when it comes to, I'll say, sexually themed content, regularly pushes the limits and finds ways that we haven't thought of when we write a policy. Okay. To find an edge. And the reality is what we need to be better about is being transparent and then making changes quickly when they find this loophole. Mm-hmm. Yeah, I agree. And this is something I told Doug last year when he used to be CMO, right? And he kind of agreed with me that I said that maybe Twitch had to find better ways to communicate changes and things that are happening to the platform, to the community. Because at least here in Brazil, if you go to
Twitch Brazil Twitter page, you can see that the comments are not happy with most of the posts Twitch Brazil does. I post, right? Because I think that we tend to not try to see what really Twitch is trying to say, and maybe what we wanna understand that Twitch is saying, right? Yeah. And this is what happens when you try to get artists a more a different way to work, and we understand that you're giving like people permission to be naked or sort of it on their stream. Yeah. By the way, just for clarity, you're not allowed to be naked on your stream, just course, so nobody heard that and understood that. You're not allowed to be naked on your stream. But this is what most of, at least I can say, the Brazilian community understood. That the communication, what Twitch was saying. Yeah. By the way, one thing that, and in fact, maybe you can, this group can help with this. As I said, one thing that I try to do is go on stream shortly after announcements to answer questions. Now, I do that in English. And of course, we have Portuguese and Spanish and French and German and all sorts of communities. And for those members of those communities that speak English, they can go watch my stream. Yeah. For those members that do not speak English, okay, they're left without getting the explanation. One idea, I was thinking of this idea, right? Because again, the question is how to solve it. One idea is when we're going to go on stream explaining an announcement, we encourage streamers like yourself to possibly co-stream it. Okay. And then you translate the gist of what I am saying to anyone in the Brazilian community that doesn't speak English, right? Because originally I thought, oh, well, I'd be happy to an hour later go on a stream with you. But the reality is it doesn't work for me to go on a Japanese stream, a Brazilian stream, a Spanish stream, a French stream, a German stream. I'll be on stream for 8 hours, right? And you're the CEO. You so don't that's have one this time, idea, right? I have to. So that's one idea that we might want to explore, because you highlight one thing that is really challenging for us. The Twitch community is very engaged on Twitter. On Twitter, the people who are mad are the ones that get retweeted, the ones that get, amplified. And then the people who want to twist what you're going to say. One thing that was happening, which is why we live stream now, is we would put something out. Somebody else would then explain what they thought we were trying to do, or what we were going to do, or our intent of why we were doing it. And it was their perspective. And they would characterize Twitch as, well, Twitch is planning to do X. And it might not be true, but the things that gets the most carriage on Twitter are the most extreme statements. Yeah, of course. Nobody retweets, love this announcement, excited that Twitch made it, right? Nobody retweets that. Nobody wants to retweet that. And this is a challenge that's, I think, fairly unique to Twitch because we have such an engaged community. If YouTube launches something, there really isn't a YouTube community. Everyone uses YouTube, right? There is a Twitch community. There is a core Twitch community. They're very engaged. That's why we're live streaming to try and answer questions. Yeah, I get it.
Yeah, And- fair enough. I totally agree with that. Yeah. Like, Twitter for Twitch, it's different. Like I've been creating for other platforms as well, and no other platform has such an impact when they announce changes and things on Twitter than Twitch. Like Twitch is definitely has a huge presence there. Like people that use Twitch are also on Twitter in massive numbers, I think. Yes. Uhum. Mm-hmm. Mm-hmm. I have a question. Yep. Vocês podem traduzir para mim? Go ahead. Para ele? Go ahead, Paulina. Eu queria falar sobre o suporte Falei pra caralho, brasileiro chat. que foi descontinuado. E queria saber se tem algum, né? Algum planejamento para voltar ou para melhorar isso pra gente, porque realmente é muito difícil e seria muito melhor se a gente tivesse um suporte BR bem engajado, bem nítido para todo mundo, não ficasse nessa neblina que a gente fica quando acontece alguma coisa. Era isso. Manda bala, Raia. She's asking about Twitch support on Brazil that I think maybe was closed. I think that the Twitter, Twitch BR or something, support of Twitch BR on Brazil, and I think also other regions were closed. And she asks if there's something to be done about it soon, because it's important for us, for streamers, for viewers and stuff, to have a support, an official support here for someone who they can talk to, or they can reach for some problems and things like that. Yeah, so we still have folks that support Brazil. I think it's more, and I can't keep track of all the different Twitter handles because it was the case that we had been doing more localized marketing on Twitter, and it really didn't have the impact that we had, hoped. And it's, kind of expensive to be creating localized marketing in every language. And often it was doing marketing that we interestingly don't do in English. It was like creating content because there were people that would be in that region and like, oh, well, we're going to do this. And it's like, well, why do we need to do that? Now you talk about support. Okay. And, we have moved to, we've added chat support. And I think it's 24/7, although I don't know for sure. And so there may have been some changes in how we do support on social media. In general, doing support through social media versus through our own support tends to be fairly challenging and more expensive. And more difficult. So I think don't take this as any kind of lack of, interest, support, or anything with Brazil. Okay. It's more an evolution of, how can we provide support? We do need to, one of the things that I'm very conscious of is we need to be looking at how we're spending money and make sure it's a good use of money. Ultimately, I'd like to put as much money as possible in the streamer's hands. As you know, we, recently did the Plus program, which we recently announced, both in terms of lowering the threshold and expanding it. And in general, my view is if we're going to be spending money, we need to make sure it's having an impact to benefit creators. Because over time, I'd like to give more. Like I'd like to be able to change those thresholds. Sure. And I think sometimes we were spending money that the return was not equivalent to the cost. Cool. And we should be a lean organization. Fair enough. Yeah. Do we have time for one last question? Yeah. Or it's and going to be not a hard one. Last question. One last question, and then I'm going to talk about a few of the things you didn't ask about. All right. Sure. That I think might be interesting. Yeah. Okay. So my last question would be about AV1. Like Twitch recently announced about the new AV1 Chat, agora nós vai falar de tecnologia, tá? A V1 é uma forma de encoding de vídeo. How is it going? Like I know that there's some tests running for some streamers. And I also pra qualidade da live melhorar assim impressionantemente. Rate increase. That is something that those streamers ask for a long time now. Maybe new resolutions as well, I think, will come with AV1. Yeah. What you can talk about it.
at the moment? Yeah. So first of all, for those at home that don't fully understand the details of this, okay. Ultimately, the video needs to be placed into a representation that can be then served to users. Okay, AV1 is a new encoding standard that is more efficient than H.264, which is the one that is most commonly used now. What more efficient means is for fewer bits, you get the same quality, or with the same bits, you get higher quality. In other words, it's all connected. So for example, when you talk about bit rate, okay, of course, what they really want with increased bit rate is increased quality. Yeah. Right. That's why someone says, I want better bit rate. Okay. It's because they want better quality. Also, it is a fact that the processing power used in encoding a video, if you have more processing power, you can get higher quality in the same bit rate. So there are actually three variables here. There is the bits, there is the quality, and then there is the processing power. And so if you take more time or you have more processing power, then you actually, in the same number of bits, you can get better quality. Or for the same quality, you can get fewer bits. Okay? Currently, the way it works is when a streamer, they send us their source video. And then we, what's called transcode it in the cloud into different representations. So if you're on your mobile phone, you're going to get something that works that is being sent over a cellular network. Okay. It's expensive to do that. And we can't do it for all streamers. So there are many smaller streamers that don't get it. The end result is for those smaller streamers, if you watch their stream on a mobile phone, you might have lots of buffering. Okay. Because all we have is source video. So the new thing we announced is the ability to do this encoding on your computer. Chat, vê se a legenda resolveu. Many gamers have gaming PCs with new NVIDIA chips that actually have all the power required to do this encoding on their computer. Also, your processors are newer and better than the ones that we have in the cloud that maybe we bought 2 or 3 or 4 years ago. So in fact, on your chip, you can get a higher quality video with the same bit rate. Okay? Right. And then you will upload that to us. So what does this mean? For those creators that don't get transcodes, this means they now can get transcodes. If they have a computer that can handle it. For those creators like you that all get transcodes already, it means you can get improved quality. Because in fact, the quality of what you would get on your machine for a given bit rate is better than the quality não pra Twitch that de encodar o vídeo, tá ligado? Lembra que eu falei no começo da live de hoje? This also in the long run gives us a pathway to AV1. Tira custo enorme da Twitch The e problem joga with a responsa pro AV1 is streamer. Isso é bom? Sim, it's não. another standard that requires Isso é bom porque a gente que tem um PC transcode, muito forte consegue fazer uma qualidade muito melhor e quem não which is tem expensive. vai ter só uma And única most qualidade, tipo só users now can't 1080p, handle tá ligado? AV1. Depois eu only explico about pouco mais sobre isso, 20% galera. of viewers Depois eu explico pouco mais have sobre isso. computers that can handle AV1. So that means you can't switch over AV1 as the only encoding. You have to have both. Which means that costs a lot more money because now we have to do both, and the transcoding is a big part of our expense in delivering this, especially because we have 7 million people. Lembra Remember, que eu falei que é muito caro para tons of Twitch? creators. They're small creators, and we give transcodes to many small creators, so it's actually a large expense of running our. And so there are some creators
that we lose money on because they don't make much money, but we still pay for the streaming and pay for the transcoding. And just so you understand, transcoding has nothing to do with the size of your audience. It costs me the same to transcode your streams as it does for me to transcode a 3 ACCV stream with 3 people watching. Right? Now, when I stream yours to lots of people, there's efficiencies, right? Because if I stream it out and I have lots of viewers, it costs less because I send the bits to one place and then... So, over time, eventually, this would allow you to get AV1 transcodes and then upload them to us. In general, with increasing bit rate, we have to be very cognizant of the costs of that because it's not just the big streamers. Sim, Felicia. Everyone will take whatever is the highest quality you give them. Okay. But we always want to look at how we can improve quality. And we think the recent announcement gives us a pathway to get to AV1 because most of our streamers are gamers. Most of them have computers that actually can do this. In 3 years from now, all of them will have computers that can do this. Got it. Yeah, thank you. Thank you for the very transparent answer, I think. Yeah. It's actually a more complicated area, especially for those that don't stream, the viewers and stuff. But we all know that this is something that the streamers and viewers partially ask for a long time because we know that this is going to increase the quality. But for sure, I know that there's costs associated with it and technology and all this stuff. So yeah, it's not an easy topic. Yeah. So let me talk about one of the things you didn't ask about, but I want to highlight you to think about it. In fact, we're using Stream Together right now. Okay. Yeah. And in general, this investment is trying to make it much easier for people to collaborate on Twitch. One of the biggest questions I have from creators, especially for smaller creators, is discovery. What can Twitch do to help me find an audience? And the problem is, olha lá a pergunta do the rapaz no thing começo da that live. makes Twitch so good for what I call community-centric live streaming is that we drive people to your channel page. That's where we want your users to spend their time. We don't want them spending all their time on a discovery surface. Okay? When you watch a live stream on TikTok, you're a swipe away from other content. And if you get a little bored, you swipe. Yes. If you watch a live stream on YouTube, if you get a little bored, your eyes glance to the bottom right. Lembra que eu falei que o foco da Twitch é comunidade, não whenever you get a little descobrimento? bored on YouTube, look to the bottom right and there'll be some cool VOD that I can click. And I click on that VOD and I'm off in VOD world. I'm not watching live streaming anymore. And that's one reason why the community is so different on Twitch. Everyone who has used these other platforms say, oh, the community is different. That's because people pull up their chair and stay for a while. You recognize names. You acknowledge those names. People in chat recognize each other. Someone shows up and says, oh, Vixen Venna, where you been? Haven't seen you in a while. You have this sense of belonging. So that's why I call it community-centric live streaming. The place where people spend their time is on your channel page. If we're going to help people to be discovered, it's on your channel page. The other thing is finding a live stream that you like is kind of like finding a friend. It takes time. Nobody sits and watches a live stream for 3 minutes and say, great, I'm going to watch this for 2 hours a day now for the next 7 weeks after this 3-minute thing, right? This is no different than a friendship. I've often said all of our friendships that we have, deep, meaningful friendships come from light, shallow interactions repeated over time. If you think of your best friend,
They became your best friend from lots of light casual interactions when you first met them, where you might be watching a sporting event and just talking about stupid shit. And then one day they're your best friend. That's kind of like finding a streamer you love and a community you love on Twitch is. It grows over time. So suppose you had two friends that didn't know each other and you thought they would get along well. And you told them, hey, you two should hang out together. The odds are they're not going to hang out. And that's kind of like a front page recommendation. It's us telling you, hey, you might like this streamer. The odds that you become friends with that streamer, very small. Now, suppose instead you say, I'm going to be at this bar, and they both come with their friends, other friends of theirs at the bar, and you introduce them to each other. But as soon as you introduce them, you then walk out of the bar and leave. That's a raid. Okay? You're introducing your community to somebody you like, but then you leave. And the odds are your friends are going to go hang out with the friend groups they came with as opposed to chatting with each other. Now, suppose you stay at that bar for an hour or two. They might start talking to each other. Nossa, Better o cara, yet, suppose you go to that bar ele deu uma every week on a voltona pra Monday chegar num night, ponto importante. and they show up every week on a Monday night. 3 months, they may be really good friends and maybe hanging out without you. Okay? But it takes time. So what we're building with Stream Together is the ability to facilitate impromptu collaboration. One of the problems with collaboration is planning it is a pain in the ass. You work your schedule, you work my schedule, and the whole point is the magic of live streaming. Is it's improvisational? Is it something happens in the moment? It's you do what you want to do. And so we still have a ways to go. But the idea is, and I've done this a few times and it works great, where I'll just go around and drop in on streamers and we'll find things to chat about. You know, Mountain, you talk about being a variety streamer. I think, you know, talking with other people is a hell of a lot easier than doing what we're doing right now is a hell of a lot easier than staring into a computer and talking, right? And only responding with chat, right? So we need to still make it easier to set up. We need to make it easier so that someone can just ring your doorbell. We're going to be making it where you control who can ring your doorbell. So that way your friends, and then we want people to know when you're hanging out, right? Hayashi drops in on Mount, you know, y'all are hanging out, having fun. And then, you know, another friend of yours see you two hanging out and say, oh, let's go hang out, right? I've done that some, and it's a blast. Like, and my communities loved it. They said, that was a great stream. So this is an area we still have a lot of work to do. But we think trying to increase the amount of collaboration, I think that ultimately is going to be the foundation of helping to improve discovery on Twitch and making it easier for you to create content. I think one reason that gaming works so well on Twitch is it's something you can always do. And I think as Mount has realized, as you get a bigger community, it's easier not to game because your chat is very active. Right? But if you're a 15 ACCV streamer, your chat's not very active, right? You can't sit and talk to chat, okay? You need something to do. However, suppose you put 4 of these 15 ACCV streamers together. And by the way, ACCV means average concurrent viewers. So that's for those. Well, now you got 60. We're going to do it where eventually you can combine chat. And you can talk to each other, right? You can react to each other, right? So this is one thing we're working on. I encourage you to keep playing with this. And in particular, play around with just dropping in, right? Dropping in on other streamers. And, you know, that's why it's set up with the group browser source, which I think all of y'all went ahead and set up. Because then whether you're a guest or a host, it works the same. Yeah, it makes sense. Pode falar. No, I was just gonna talk about the feature because I wasn't aware. Like I knew that it existed, but I wasn't aware of how it worked or how to set it up. And then right after the call, we went to a private call, and made it happen. And it's actually very interesting because it has a lot of, you know,
features that integrate with Twitch, which is cool. I think that the next step, maybe it's already probably it's already possible to do that. We would have to check, but it's to use this when I'm playing with somebody and have like Yes. their face cam on my stream as well, like really maybe even their Yeah. gameplay, like maybe someday we will be able to switch, like sometimes Well, you can. So really? So let me describe the different features, okay, so that you can choose it. So you That's see the interesting. group capture output tiled. You see that up in the left corner of the screen where all of our videos are? Yes. Okay. So if you click there, and then you can just click top. All right. Now what just happened on your channel is, as opposed to us being 4 tiled, it's now us in a film strip on the top. Yeah. Okay. So if you wanted to be hanging out and then you also wanted to have your game playing, okay, you go ahead and do it in film strip mode, side, top, whatever. And now you have the videos there, but now you have your whatever else you want to be showing. Okay. It's a little, and they also have a screen share that you can choose. I think, let's see, for some reason, I'm not seeing it in mine. I think it's because the host has to turn it on. Oh, okay, yeah. Okay. I Right. think whoever is the host can use screen share. That still is you have to push the screen share. I think it's still probably, but that way you can, if you turn it on, you can have different, like I can share my screen and then you can share your screen. Got it. In case you wanted to have looking at my version of the game, your version of the game. I will tell you what I think usually works. As opposed to bothering with my version of the game, suppose you're gaming with somebody, I would just have your version up and have them have their version up, because people can always keep 2 windows open. Yeah. If they want. Okay. One thing we're working on is the ability of you eventually to merge chat. So that way, if you want, you can merge the chat of the participants and now have them all in one. You don't have to do it, but you can choose to do it. This is right? interesting. So that, if you're really gaming interesting. with somebody, you know, and the other thing that's nice is you might be gaming with somebody, but someone else could just come in and hang with you while you're gaming. Okay. Or like one of the ideas I've had for those of you that are really good gamers is one way you can create content is you find other streamers in your community that are, you know, your strongest community members that also stream. Okay. But they may play the same game you do. And now what you're going to do is just go hang out with them while they're gaming, and you're going to coach them. You know, you're going to say, wait, what are you doing? Don't go over there. Go over here. Right. Why'd you do that? Right. And so I could see, I've always felt like that's like a great piece of content. If there's a particular game that you play a lot that you love, find those members of your community that also play that game and also stream. You want them to be interesting, right? So you want someone that's a streamer that's used to entertaining, and go ahead and hang with them for a while they game, right? They can share their screen. So your community sees their screen. They can use the screen share. And go ahead and coach them. Yeah, there's a lot or of just make fun of possibilities, them. for sure. Yeah. It's nice because it's Yeah. a feature that it's integrated with Twitch, and I'm pretty sure that you guys probably are trying to put more things on it. And those Yeah, the reality is, I mean, the chat merge is really cool. Right. We're very happy with people collaborating and using Discord for this. The problem is Discord, it's very hard to be impromptu, right? Because you just plan it and then you got to, and the thing, eventually this should make it where you should be able to just look in your left-hand nav of the people you follow that are live and say, oh, so-and-so's live. Let's ring their doorbell, right? Got it. And bam, it just works. We still have work to do to make it really smooth, but we're working on it. Yeah, I think the challenge is more like how easy can we do this? Like how can we make this, how you guys actually can make this easy for the streamer to just turn it on and it's working and it's not that complicated to set up. Yeah. Cool, really cool. All right.
Well, this has been great. It's been really fun. Happy to, find a time to, drop in or do something fun with you in the future. Next time, as opposed to talking about Twitch, we should just do something fun. Yeah, you should come to Brazil. Yeah, well, I definitely want to come to Brazil. I've been looking. I keep wanting to do it before. I will if I don't do it before then, I will certainly be doing it at the end of the year. All right. Nice. Which is a good time because I haven't been back to Chile in 3 years, and I wanted to go back there and do some kayaking, and so then it's perfect. I'll go to Mexico, I'll go to Chile, and I'll probably come to Sao Paulo because my understanding is most of the streamers are in Sao Paulo, not Rio, right? Yeah. I mean, Sao Paulo so. has the state has like over 40 million people, right? The city has 12 million, I think. Yeah, it's huge. Right, but tell me this: if I'm going, obviously going to Rio is always spectacular, but if I'm going to engage with streamers, should I go to both Sao Paulo and Rio, or really so much of it is in Sao Paulo? I think most of it is in Sao Paulo, but there's a lot of streamers from Rio as well. It's probably the of course. second most. I think it will be more interesting if you come to maybe a city more in the northern part of the country, because it will be easier for streamers from Rio to come to Sao Paulo than, for example, Choke to come. Where are you from, Choke? From São Paulo, Pará, Belém, Pará. She's way up there, you know? Yeah. It's like going to another country. Near to Amazonia. So, and not just Paulina City, but if there was another city that you would pick, what would it be? Maybe Fortaleza? Probably. Yeah. Fortaleza? Yeah. Yes. Recife. Yeah. Recife. It's very far from Fortaleza. São Paulo, but it's also a huge city. Belém. Você é de Belém? Okay, y'all have to agree on one, because I won't remember all of them. Probably Fortaleza, yeah. São Paulo and Fortaleza, I think. Okay, good. Salvador. Fortaleza. I think I you see can it use now. like the locations Coldplay came to Brazil to decide where you're going. That's a good Just idea. follow Coldplay. Yeah, just There we follow go. Coldplay, yeah. Right. Yeah. All right, Fortaleza. That sounds perfect. I'm already thinking now. It's going to be a long trip. It is. So yeah, we hope to Because see I you probably here. should stop in Argentina too. Yeah, Yeah. I never went to All right. Argentina, but everyone says that it's a beautiful country as well. Yeah. Yeah. All right. Well, thank you very much. This has been great. Thank you so much, Thank you very Dan. much. Thank you for taking the time to hear us and being Yeah. so right. transparent in the answers. And so on. It's Okay. like answering all our questions. We know that it's not that easy of a question, so thank you very much for your time. All Thank you very right. much for your Appreciate time. it. I'm very grateful to be here. All right. Great. Thank you. Have a good one. Thank Bye-bye, you. Dan. Bye-bye. Bye. Bye. Tchau, gente. Tchau, mais. tchau, gente. Legal, hein, galera? Pô, legal. Legal. Galera, já vai seguir na página do YouTube, que eu acho que meus dias nessa plataforma estão contados. Tô brincando, hein? Ó, a brincadeira aí, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Não, mano, ô, eu não falei nada que eu não deveria, valeu? Eu fui meio ali direto em algumas perguntas. Direto em algumas perguntas. Mas, cara, de que adianta você ter a oportunidade de perguntar qualquer coisa pro CEO da Twitch e você falar assim: então, chefe, você tomaria uma cerveja ou um chopp? Não, caralho, tem que falar assim: e aí, irmão? Tá ligado? E aí? Né? Mas, mano, eu não vou mentir. Quando eu olhei pra cara dele e eu tava fazendo uma pergunta mais... e ele tava sério, eu falei: eita, galera, já vai seguir no YouTube aí. Já vai seguir no YouTube aí, que agora é só lá a live, hein? Mount, acho que tua live caiu. Sai daqui, cara. Mano, eu não queria rir quando ele tossia. Só que aí vocês começavam a falar, e aí teve uma hora que eu li no chat, jantou. E, mano, essa eu confesso que foi difícil. Mas não porque ele tossiu, porque vocês ficavam falando, cara. Vocês ficavam falando. Eu olhava pro chat pra ver se tinha alguma coisa interessante e tinha assim: F, jantou. Caralho.
Bom, vamos lá. Vamos de papo sério aqui agora, tá? Eu anotei algumas coisas que ele respondeu, não foram todas. Infelizmente, muitas vezes eu fiquei muito focado na conversa e me perdi. Opa! Me perdi de anotar. Mas eu acho que eu anotei as coisas mais importantes. Primeira delas é a seguinte: a Twitch não quer que você use o Prime. E o que eu quero dizer com isso? O que ele disse é o seguinte: no Brasil, alguns anos atrás, criou-se uma cultura de eu vou me inscrever num canal, eu vou dar o meu sub com Prime pra ele. Tá ligado? Por quê? Porque o sub com Prime, o sub custava R$25, o sub com Prime custava 10. E além de tudo, você assinava o Prime, você ganhava Prime Video, Amazon Music, entrega na Amazon de graça e rápido, etc, etc. Então, não tinha motivo nenhum pra você dar um sub normal e não um sub com Prime. O que ele disse? O objetivo do Prime não era ser a opção número 1 da comunidade. Qual que é o objetivo do sub com Prime? O objetivo do sub com Prime é assim: você gosta desse canal, você vai lá e dá um sub pra ele, um sub normal. Você gosta desse outro canal, você vai lá e dá um sub normal pra ele. Putz, você conheceu esse streamer aqui e você não quer gastar do seu bolso, você vai lá e dá um sub com Prime. Tá ligado? Era pra ser uma forma, tipo um plano B, tá ligado? Era pra ser uma forma tipo assim: é o sub que você quer dar pra alguém e você não quer gastar dinheiro, sabe? O que ele disse que aconteceu no Brasil é o seguinte: eles erraram gigantescamente. E, mano, isso aí eu tenho até um pouco de dificuldade de acreditar de verdade. Porque pra você fazer um erro desse, galera, vamos lá, o erro que eu vou explicar aqui. Você tem um sub que custa R$25, e aí você vai lá e coloca um serviço que te dá um sub que custa 10. Galera, desculpa, você tem que ser muito tonto pra achar que as pessoas não vão que nem uma boiada atrás de assinar o sub de R$10, tá ligado? Por isso que eu acho que é um erro muito difícil de ter acontecido. Por isso que quando eu perguntei pra ele se era uma estratégia e ele disse que não... Puxa, mano, eu pessoalmente continuo acreditando que era sim uma estratégia da Amazon de fazer com que o serviço Prime fosse mais assinado e que, portanto, ela subsidiaria os custos do serviço para que mais pessoas assinassem o serviço e assim eles ganhassem o mercado. Pessoalmente, eu acho que era isso. Ele disse que não, ele disse que era um erro. Mas enfim, vamos considerar que era um erro. O que estava acontecendo? Criou-se uma cultura de usar o Prime para dar sub. E, gente, é verdade, se você tem o Prime sobrando, você vai pagar 10 conto ao invés de usar o seu benefício? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas que nunca foi o objetivo da Twitch. O objetivo da Twitch nunca foi com que o Prime fosse essa coisa tão grande que as pessoas usavam com tanta vontade, tá? Essa foi a primeira coisa que eu anotei. E aí, a partir do momento que a Twitch reconheceu esse erro, ela começou a tentar resolver ele como? Seja deixando o Prime mais caro, seja diminuindo os ganhos dos streamers com o Prime. Ele falou, mano, o objetivo da Twitch nunca foi com que vocês encorajassem as pessoas a sair dando Prime por aí, tá ligado? Mas que era algo que acontecia no Brasil. Inclusive, pra quem tá aí na Twitch há um tempo e lembra da famosa Twitch Crime, alguns streamers, muitos que não estão mais entre nós porque foram banidos permanentemente da plataforma, ensinavam os viewers a clonar cartão ou criar um cartão falso pra criar uma conta trial na Amazon, assinar o mês de graça do Amazon Prime e dar o sub de presente pra eles. Vocês botam fé nisso? Isso aconteceu, galera, em 2018, mais ou menos 2017. E eu não aprendi isso porque... O que a Twitch fez depois de um tempo? Ela começou a tirar o sub de graça do free trial. Então, se você assinava o mês de graça, você já não tinha mais o benefício do sub. Você só ganhava o sub a partir do segundo mês, quando você de fato pagava. E aí esses cartões que eles serviam só pra você criar a conta, eles já não funcionavam mais. Ou seja, segundo ele, eles tinham um objetivo e o caminho seguiu completamente fora e eles tiveram que resolver isso. Inclusive, ele disse um negócio que isso eu acredito mesmo, que só o Brasil passou por isso. Só o Brasil teve esse boom de Prime. Porque foi só no Brasil que eles erraram, segundo ele. 2, a parada sobre anúncio. Que eu perguntei pra ele se não fazia sentido você targetar os anúncios
baseado na comunidade que aquele anúncio tá sendo passado. Então, por exemplo, eu sou um streamer de lifestyle e variedade. Regionalizar? Não. Focar mesmo no conteúdo correto. Vou dar um exemplo. Eu sou um streamer de jogo de carro, tá? Minha live é de Gran Turismo, eu só falo sobre carro, a gente só joga sobre carro, não sei o que lá. Um anúncio de uma montadora, de uma Volkswagen, quando passado na minha live, ele é muito mais valioso. Muito mais valioso. Porque a chance de alguém se interessar pelo anúncio da Volkswagen numa live que você tá jogando um jogo de carro, ele é muito... A chance das pessoas se interessarem é muito maior do que se você passar na live de uma pessoa que joga Valorant. Ah, Mount, mas eu assisto Valorant e eu adoro carro. Fato. Mas a chance de ter gente que gosta de carro numa live em que o cara tá jogando um jogo de carro é muito maior. Mas aí ele deu uma resposta que é boa, que é a seguinte. Quando você tem Google Ads, por exemplo, que você vai pesquisar uma coisa, você vai pesquisar para que você quer comprar câmera, e aí o Google vai falar, tá, então deixa eu meter um anúncio de lente, ou de câmera, ou de Photoshop pra esse cara aqui, dá muito certo, porque é a tua pesquisa resultando num anúncio que condiz com a pesquisa. Quando você tem um streamer, e streamers como eu, que jogam jogo de carro, jogam jogo de tiro, trocam ideia, reagem, jogam Minecraft, é muito mais difícil você focar o anúncio baseado no conteúdo do streamer. Você teria que basear o anúncio no streamer em si, em quem é o mount, e não no que o mount tá fazendo, tá ligado? Porque pode ser que um dia, se eu abrir agora um Gran Turismo, beleza, eu vou estar fazendo live de Gran Turismo. Mas, de certa forma, a grande comunidade que tá me assistindo não é a galera do Gran Turismo, é a minha galera. Que não necessariamente gosta de carro, tá ligado? Exatamente, pensa o Phelps. Como é que você faz um anúncio focado no Phelps? O Phelps faz tudo na live dele. O Phelps faz de ler conversa do Zap em 2x... até, sei lá, ler todas as palavras do dicionário, até jogar Minecraft, sabe? Então é muito mais difícil. Foi isso que ele disse, e é fato. O que eu não acho impossível, mas é mais difícil, tá? Você teria que, de alguma forma, criar perfis. Tipo assim, o mount se encaixa no perfil lifestyle. Então, quando a gente for vender coisas relacionadas a lifestyle, roupa, não sei o que lá, faz mais sentido vender no canal do mount. E aí o anunciante, ele tá muito mais disposto a pagar mais por aquele anúncio, porque ele sabe que aquele anúncio vai converter muito mais. Beleza? Beleza. Segunda coisa que ele falou sobre anúncio. Anúncio é uma parada que demanda muito tempo pra você estruturar num país, tá? Então, hoje, por exemplo, o mercado de anúncios do Brasil, eu não vou dizer que é fraco, porque não é, mas comparado aos Estados Unidos, por exemplo, ele é isso aqui, tá ligado? As pessoas não... Você não tem tantos anunciantes anunciando no Brasil como você tem em outros países, ou tantos anunciantes dispostos a pagar o valor que a Twitch pede pra um anúncio na plataforma, como você tem fora do Brasil. E ele falou uma parada que é a seguinte, como a Twitch faz parte da Amazon, de certa forma, com o tempo, a Twitch vai ser englobada nos anúncios Amazon. Então, tipo assim... A Amazon vai vender um anúncio, tá? Onde ela vai passar esse anúncio? No site dela, no Amazon Prime Video, que no Brasil não tem anúncio, mas fora do Brasil tem anúncio. Vai passar no X, no Y ou na Twitch. E aí a Twitch vira isso. Tipo assim, você quer anunciar coisas de jogos? Você não vai anunciar no Prime Video. Você não vai anunciar no não sei o que lá. Você vai anunciar na Twitch, tá ligado? E coisas do tipo. Então ele disse que demanda tempo, a gente tá num lugar bom, que é fazendo parte da Amazon, e a Amazon é muito potente pra ajudar a gente, mas que não, infelizmente não é assim. Depende do mercado, depende de um monte de coisa, depende de tempo e maturidade do mercado. 3, e essa aqui foi a maior paulada, mano, e eu não quis responder, porque eu sinto que ia ficar um negócio, ia virar quase uma discussão, tá ligado? Que é o seguinte, eu perguntei pra ele assim, eu falei, cara... Você não consegue confiar na Twitch pra ganhar dinheiro. Um mês pode ser muito bom, no outro mês pode ser muito ruim. E no outro mês pode ser nada. E no outro mês pode ser muito bom. E ele disse o seguinte. Eu vou falar depois do AD porque eu vou fazer um xixi também. Eu já volto.
Voltei, gente. Acabou a AD já? Acabou a AD? Bom, vamos lá. Eu disse assim, ó. Eu disse, cara, não dá pra depender da... não dá pra depender da Twitch pra pagar nossas contas. Por quê? Porque pode ser que mês que vem eu ganhe 1/3 do que eu ganhei esse mês. E, gente, eu não estou exagerando. Eu ganhei em janeiro 4 vezes menos o que eu ganhei em dezembro, tá? Se em dezembro eu ganhei 10, em janeiro eu ganhei 2,50. Tá ligado? É mais ou menos assim que funciona. E o que ele disse foi o seguinte: você, assim, não foi com esse tom, tá? Mas basicamente o que ele disse foi assim: você escolheu trabalhar com criação de conteúdo. E assim como criação de conteúdo, assim como música, assim como ator, assim como outros mercados, você é um mercado que você não pode depender, você não consegue ter uma renda fixa. Ele disse assim, ó: se você quiser trabalhar no Starbucks, você sabe que no fim do dia você vai ter feito um valor X. E você sabe exatamente qual é esse valor. Ele disse, meu irmão é ator. E tem meses que meu irmão faz muito dinheiro. Tem meses que meu irmão não faz nada de dinheiro. Músico é a mesma coisa. Músico vão ter meses que você vai fazer muito dinheiro. Tem meses que você não vai fazer tanto dinheiro. Tá ligado? E o que ele tá falando é verdade. Ele não tá mentindo. Mas aí, o que eu ia responder ele que eu optei por não responder? Eu ia fazer uma comparação com o YouTube. No YouTube, em janeiro, eu ganhei 80% do que eu ganhei em dezembro. Eu não ganhei 4 vezes menos. Eu ganhei... sei lá, eu ganhei quase a mesma coisa. Diminuiu pouquíssimo do que eu ganhei. Tipo assim, vai, se no YouTube em dezembro eu ganhei 10, em janeiro eu ganhei 8, sabe? E aí o que eu ia dizer pra ele é isso. Eu ia falar, não, eu reconheço realmente, quem escolheu trabalhar com criação de conteúdo sou eu. E eu falei isso. Existem os prós e contras. Ao mesmo tempo que eu não tenho um chefe e eu posso fazer o que eu quiser, o que é ótimo, se você perguntar pra qualquer CLT, deve ser a pior coisa. Eu também entendo que eu não tenho uma segurança financeira como CLT, né? Que tem um monte de direito trabalhista, tem rescisão de contrato, se for contrato, na verdade, tem rescisão de contrato, se for CLT, tem aviso prévio, tem um monte de coisa, né? Seguro-desemprego, entre outras coisas. Eu não tenho. Só que o que eu ia dizer pra ele é assim, beleza, é fato, mas e o YouTube? O que você me diz sobre isso? Porque no YouTube, tipo assim, na Twitch eu fiz a mesma quantidade de horas e minutos assistidos do que eu fiz no mês anterior. No YouTube, mesma coisa. Eu fiz a mesma quantidade de horas e minutos assistidos que eu fiz no mês anterior. Na Twitch, teve uma queda gigantesca. No YouTube, teve uma quedinha, tá ligado? Mas eu preferi não perguntar, porque eu acho que, tipo assim, ia ficar ia quase virar uma discussão. E eu não queria isso, tá ligado? Deus me livre. Aí eu optei por falar, não, beleza, é fato, você tá certo e é verdade. Eu me liguei que eu não ia ter exatamente uma resposta. Porque uma coisa muito importante, galera, que a gente tem que entender é que o maluco, ele é simplesmente o maior nível de hierarquia, tirando os investidores, que existe na Twitch. Se tem um maluco que sabe responder pergunta, é ele. E vocês viram isso, né? Os acionistas, exatamente. Vocês viram isso. O cara sabe falar, ele sabe responder e ele sabe não responder. Ele sabe quando ele responde e quando ele responde. Te dando a sensação de que você foi respondido, mas você não foi. Então, eu me liguei que se ele não quisesse responder, ele não ia. E eu não tinha o que eu fizesse que eu ia tirar isso do cara, sabe? Aí depois eu comentei um pouco, foi uma coisa que eu conversei no ano passado com o CMO, que seria um cara abaixo dele que cuida de marketing. Você tá considerando subs porque a receita de dezembro paga mais mesmo, tanto no YouTube quanto aqui. By the way, eu concordo com tudo que você disse, só que faz uma hora. Fala, Oca. Não, mas no YouTube a queda não é tão grande quanto aqui, tá ligado? Exato, ele não chegou onde chegou por falta de oratória. Ele chegou lá porque o cara é muito bom de falar, né? Pra ser CEO. E a quantidade de treinamento, galera. Puxa, quem trabalhou em empresa grande aí,
estão ligados como é o treinamento pra você virar uma pessoa que pode falar pela empresa, tá ligado? Na Intel, quando eu trabalhei na Intel aqui, tinham 2 pessoas que podiam falar pela Intel, que era o meu chefe, o diretor de marketing, e a chefe, a gerente de marketing B2B, que trabalhava com empresas e não com consumidores. Eram as 2 únicas pessoas que podiam falar pela Intel. Só. Porque só eles tinham passado pelo treinamento gringo de poder falar pela Intel, tá ligado? Então esse cara, pra poder falar pela Twitch, o que esse cara tem de treinamento, tá ligado? Aí eu falei pra ele que a Twitch não... E é isso, eu falei com o Doug, que era o CMO da Twitch até ano passado, pelo jeito ele saiu. Mas quando ele veio pro Brasil, o Bruno também me chamou, ele falou, mano, quer ter uma reunião com esse cara aqui? Eu falei, vambora e tal. E eu conversei com ele. E eu lembro que uma parada que eu falei pra ele é assim, e naquela situação eu tava cara a cara com ele, tipo assim, eu não tava em live, então eu me senti muito mais à vontade pra falar a real. E eu falei pra ele assim, eu falei, Doug, a Twitch se comunica muito mal. Muito mal. A Twitch não sabe falar com a comunidade, a Twitch não sabe passar uma notícia pra frente. É muito ruim a comunicação da Twitch. Sabe o que ele falou pra mim? Eu sei. É verdade. Esse é um problema que eu sei que a gente tem que resolver. E eu falei, ufa, que bom, mano. Ele concorda comigo, tá ligado? Ele não vai me demitir agora. E aí, eu lembro que o Doug contou exatamente o que o Dan falou agora. Ele falou assim, ó, o que a gente tem feito hoje? Quando a gente tem uma atualização, por isso que ele saiu. Bom, enfim, não vem ao caso. Quando a gente tem uma grande atualização, nosso CEO vai lá e abre uma live logo depois da atualização. Pra quê? Justamente pra ela conversar com a comunidade. Fala, Zugulu! Justamente pra ele conversar com a comunidade e entender onde é que como aquele texto foi interpretado, tá ligado? Como é que as pessoas que leram o texto entenderam a mensagem. Porque no final, gente, quem trabalha com comunicação sabe, pouco importa o que você tá falando, e sim o que as pessoas estão ouvindo. Não adianta nada você falar um negócio lindo, mano, completo, perfeito, maravilhoso, e as pessoas estarem entendendo merda. No final, o que importa é o que as pessoas estão entendendo. E ele falou, ele vai lá e, mano, ele faz uma live de tantas horas conversando com a comunidade e sendo bastante transparente. Eu falei, legal. Mas e nós? Né? E a gente, que não fala inglês? Ele falou, esse é um problema. Eu falei, sabe quem que é o porta-voz das notícias da Twitch? E vocês sabem disso. Somos nós. Quando tem uma atualização na Twitch, atrás de quem vocês vão? Dos streamers. Porque são os streamers que provavelmente entendem mais e estão mais inteirados sobre o assunto, e somos nós que vamos passar pra frente a atualização. Se a gente entendeu de uma forma diferente do que vocês queriam, é dever de vocês resolver esse problema na comunicação, onde sai da Twitch, chega na gente, só que sai A e entra B. Ou a gente entende B. E uma dica que eu dei pro Doug, que agora sabendo que ele foi demitido, eu sei que muito provavelmente não vai acontecer, é assim, vai ter um grande anúncio. Antes do grande anúncio, chama uma quantidade X de streamers, ou todos os streamers parceiros, monta uma call no Google e fala assim, hoje nós vamos explicar pra vocês o que significa a atualização na Twitch sobre nudez. E aí a gente ia fazer as perguntas pros funcionários da Twitch e pras pessoas que estivessem envolvidas, a gente ia se informar e a gente ia poder passar pra vocês o que de fato é e não o que a gente entendeu. E talvez, no final, às vezes, o que a gente entendeu é o que de fato é, né? Enfim, a gente nem sempre entende errado. Mas ele falou, mano, boa ideia. Vou trabalhar nisso. Foi demitido. Ou saiu. Não sei o que aconteceu com ele. Mas eu acho que seria uma solução, né? Porque você tem, de fato, as pessoas que são os influenciadores no sentido de notícias da Twitch, sabendo o que falar. Enfim, foi só isso que eu anotei aqui, galera. Eu não lembro se teve mais algum... Teve mais algum assunto que eu não falei? Nunca seguir dicas do Mount é foda, né? Teve mais alguma coisa que eu não falei? Mano, no final era pra ser 1h30. Foi quase 2h30, né? Suporte Brasil. Suporte Brasil, pelo que eu entendi, ele disse que continua tendo Suporte Brasil, e é fato. Eu conheço uma pessoa que é suporte
Ela, se eu não me engano, ela mora em Portugal, mas ela é suporte Brasil. Mas o que o cara falou é assim: a Twitch precisa ser uma empresa magra. E o que ele quer dizer com isso? A Twitch não pode ser uma empresa que tem gastos desnecessários. Porque mesmo sem gastos desnecessários, a gente já não ganha dinheiro. Então, imagina tendo gastos desnecessários. E o que ele falou... Ó, Lê aí. Fala, Lê. O que ele falou foi o seguinte. Não tem como a Twitch manter algo que custa dinheiro se você não tem um retorno que justifique. Tá ligado? E essa situação aí que ele falou do negócio do suporte, que algumas páginas não são mais atualizadas e tal, é que é isso. Era um investimento que não convertia e que não fazia sentido. Mas que não significa que não tem suporte, tá, gente? O suporte continua existindo. Do codec AV1. O que ele disse do codec AV1? E eu vou explicar pra vocês o que significa isso. Codec AV1 é uma forma de encoding diferente, que você consegue ter muito mais qualidade, você tem menos queda de bitrate, só que ela é um custo de operação muito alto. E isso é bom? Sim e não, é o que eu falei. Quando a Twitch joga pra nós a responsabilidade de fazer esse encoding, o transcoding, na verdade, é bom, porque pra mim, que tem um PC só pra streamar, vixe, eu vou tacar a qualidade lá em cima, eu vou botar todas as qualidades possíveis, vocês vão poder ver em 2K, em Full HD, em 720p, em 480, em 360, em 240, em 160, no que vocês quiserem ver. Agora, pro streamer menor, que não tem um PC bom, é um problema. Por quê? Porque agora a responsa de fazer o transcoding é dele. Não é, tá? Isso é assim, é uma possível mudança que eu não sei se de fato vai acontecer ou se é mais boato, enfim. O streamer pequeno, agora a responsabilidade é dele de fazer o transcoding. Então, ele que tem a estrutura pra fazer isso. Tá ligado? Botei a live em 120p e tava explodindo o celular dos views tudo. Então. Mas é isso. O problema de... O que ele disse é, o problema de você ter tecnologias muito avançadas é que, custam muito, né? E 2, são poucas as pessoas que vão ter acesso a essa tecnologia. Sejam criadores ou sejam espectadores. Porque não adianta nada você assistir no seu celular. Tem celular que não tanca 1080-60. Tem celular que tem que assistir em 720p 60, porque se você bota em 1080p 60, o celular frisa, tá ligado? Quiçá 4K, tá ligado? Então foi isso que ele falou. Essa parte eu não prestei tanta atenção, que eu tava escrevendo algumas coisas aqui pra falar pra vocês. Mas, resumidamente, é isso. Que mais, hein, galera? Que mais, hein? O streamer pequeno não tem transcode da Twitch? Não. Por isso que muitos streamers que não são parceiros nem afiliados, quando você abre live, ele fica só na qualidade máxima que você colocou, tá ligado? Porque é isso, a Twitch não tem servidor disponível pra fazer o transcoding da tua live pra você poder reproduzir em qualidades diferentes. Ele falou da diferença do Twitch com o YouTube e TikTok também? Ah, sim, mas isso aí eu falei no começo da live, né? Basicamente o que ele falou é que o descobrimento da Twitch não é bom? Não é. Por um motivo. E de fato eu concordo com ele. Eu prefiro que menos pessoas assistam minha live por mais tempo do que mais pessoas assistam minha live por menos tempo. Porque numa plataforma como a Twitch, você precisa criar uma comunidade. Então, se você tem um pico de 10 mil pessoas te assistindo por 10 minutos, que comunidade exatamente você criou? Se você tem, sei lá, vamos reduzir drasticamente, se você tem 500 pessoas te assistindo por 6 horas, pronto. Se a pessoa te assistiu por 6 horas, a chance dessa mesma pessoa voltar amanhã é muito maior do que se você tivesse uma plataforma que constantemente o viewer é instigado a ir pra outra live. Que é isso que ele falou. Se você entrar no YouTube, puta, você cansou de ver aquele vídeo, você tem um monte de outro vídeo do lado. Pra você entrar e ficar mais 2 minutos. Se você tá no TikTok e você cansou, você scrolla pra frente e vai embora, filho. O objetivo da Twitch não é esse. O objetivo da Twitch é, de certa forma, te prender naquele canal, porque é prendendo você naquele canal que a comunidade é criada, sabe? E ele fez um paralelo com a amizade. Ele falou assim, cara, achar uma comunidade é como achar um amigo. Não vai ser na primeira, não vai ser a primeira live que tu vai abrir que você vai amar e que você vai querer voltar todos os dias.
E é fato, não é a primeira pessoa que você encontra numa roda que você vai amar ela e você vai querer sair com ela todos os dias. Tá ligado? Então é isso, é um trabalho achar uma comunidade. E é fato, e eu concordo, e eu gosto que seja assim. Porque é só assim que, mano, a gente se conhece. É só assim que eu olho pra uma pessoa no chat e falo, olha aí, ó o Nariel, só falando bobeira, que só fala loucura aqui. É aqui que eu olho o Zugurô e falo, Zugurô, vá pra casa do caralho, Zugurô, não te quero ver na minha frente, tá ligado? Se todo dia viesse uma pessoa nova no chat, eu não ia ter exatamente essa intimidade e essa capacidade de lidar com vocês, como eu lido, como de fato uma comunidade, que a gente se conhece, a gente tem nossas piadas, a gente tem nossos gostos em comum, a gente tem nossas brigas em comum, sabe? Enfim, foi isso que ele falou. E eu concordo, eu não acho que a Twitch seja uma plataforma de descobrimento. Eu acho que assim, você quer ser descoberto? Vai pra outras plataformas. Vai ter uma conta no TikTok, inclusive super recomendo que streamers tenham. Vai ter uma conta no YouTube, vai ter uma conta no Instagram. É lá que a pessoa vai olhar você, muito mais gente vai olhar você, e uma pequena quantidade vai falar, mano, gostei desse cara, deixa eu conhecer a live dele. E aí você é descoberto, tá ligado? É o que eu falo, eu falei no começo da live. O dinheiro que eu ganho com o TikTok, eu gasto provavelmente umas 4 vezes mais pra fazer com que o TikTok exista, tá ligado? Por quê? Porque eu sei que o TikTok é um investimento muito positivo. Eu sei que toda vez que eu vejo um nomezinho verde no chat, tipo, primeira interação, a chance dessa pessoa ter vindo do TikTok é muito grande, ou do YouTube, tá ligado? Exatamente, o Okaboni, que deve estar aí no chat, ele teve um crescimento de verdade, gente, que eu não vi nos últimos tempos alguém ter crescido como o Okaboni. E ele cresceu, olha o Instagram do Oka. O Oka tem o quê? 1 milhão de seguidores no Instagram, tá ligado? E ele converte isso. O Oka abre uma live e tem lá 2, 3 mil pessoas assistindo ele, sabe? Então o Oka, pra mim, acho que é o maior exemplo de como crescer sem a Twitch. Só que com a Twitch. Crescer na Twitch sem usar a Twitch, tá ligado? Que mais, galera? E assim, eu confesso, isso é algo que eu deveria fazer, tá? Mas eu não gosto muito. Tipo, eu tenho certeza que se eu usasse meu Instagram pra postar clipes da live como eu faço no TikTok e no YouTube, daria super certo, provavelmente, né? Não dá pra afirmar. Mas eu uso meu Instagram meio pessoal, tá ligado? Eu deixo meu Instagram pra coisas pessoais, pro mount pessoa e não pro mount streamer, sabe? Por isso que eu raramente faço AD, mano. Nossa, o que eu já deixei de fazer anúncio porque precisava de post no feed, e eu não gosto de fazer post no feed, né? Ah, sim. Outra coisa que ele falou, que foi a Choke que perguntou. A Choke falou assim, no Brasil você tem a cultura de Pix, que inclusive é uma coisa que não existe nos Estados Unidos, tá? Lá eles têm aplicativos que fazem isso, né? O Venmo, o Cash App, você tem vários aplicativos, mas você não tem uma solução estatal que o governo tenha desenvolvido. O PayPal, exatamente. Você tem várias empresas privadas que fazem seu próprio serviço de troca de dinheiro. No Brasil a gente tem o Pix, que é muito foda, tá? É do caralho o Pix que a gente tem. E ela perguntou, Zélia, exatamente. Ela perguntou, como você lida com o fato de que no Brasil as pessoas preferem apoiar os streamers dando dinheiro via Pix do que dando bit ou sub? E o que ele falou foi o seguinte, e é a verdade, ele falou, essas empresas como LivePix, ou PayPal, ou Patreon, elas não têm que hospedar, elas não têm um custo tão grande como a Twitch tem. Elas não precisam ganhar tanto dinheiro como a Twitch precisa, tá ligado? A Twitch precisa ganhar dinheiro. Então, como a Twitch faz pra que vocês deem sub e vocês deem bit? A Twitch oferece benefícios. Ih, tá passando o AD, né? Deixa eu esperar o AD passar, gente. Deixa eu esperar. Aí, ó, como a gente ganha dinheiro aí, exatamente. Eu acho que devia ter opção de pagar por Pix, mas tem, gente. Eu não sei por que tanta gente pede pra pagar coisas por Pix, se tem como pagar coisa por Pix. Quer ver, ó?
Agora, como é que faz? Olha, nem eu sei. Aqui, outro método de pagamento. Aqui, ó. Deixa eu ver se não vai vazar nada, não. Aqui, gente, Pix, boleto Flash ou Pix, PagSeguro, PicPay, Mercado Pago ou Santander. Ou cartões, né? Você tem o Pix. Sempre teve. Quer dizer, sempre teve. Há um tempo já você tem. Isso que tem mais métodos aqui. Itaú, ePrepag, PayPal, Crypto.com Pay, enfim. Tem até 2, exatamente. Mas o que ele disse foi o seguinte, a Twitch precisa ganhar dinheiro. E é fato, gente, a Twitch precisa ganhar dinheiro. O custo de operação da Twitch, eu mostrei isso no começo da live, mas eu vou mostrar de novo. Eu vou pegar a subatom que eu fiz, tá? Eu vou pegar a subatom que eu fiz. Eu fiz uma live de 312 horas, mais ou menos. Foram 13 dias de live seguidas. Eu vou dizer, média aí de 1.000 pessoas. Foi um pouco a mais, mas vamos considerar isso. Vocês querem saber quanto é que a Twitch gastou para que a minha live fosse mostrada pra vocês? 23 mil dólares, tá? Foram os gastos da Twitch pra que essa subatom acontecesse. Agora vamos dizer assim, vamos dizer que eu ganhei, não é nem 1/10 do que eu ganhei, quer dizer, não é nem 10 vezes o que eu ganhei, tá? Mas vamos dizer que eu ganhei 10 mil dólares. Pra eu ganhar 10 mil dólares... Nosso Pix é foda, Peraí. mas... Pra eu ganhar 10 mil dólares, o valor tem que ter... O valor que a live gerou tem que ter sido pelo menos 33 mil dólares pra Twitch não sair perdendo, né? Mas não é, tem que ter sido muito maior, saca? Porque é muito caro. Hospedar live e encodar vídeo e transcodar vídeo é muito caro, muito caro. Esse é o grande problema da Twitch. Por que a Twitch tem tanta dificuldade pra encontrar uma solução pra se manter uma plataforma saudável em questão de dinheiro? Porque é caro pra caralho. Muito caro. É muito caro. Mas isso é o custo pra alugar o servidor? Mas será que eles usam o servidor da Amazon a preço de custo? Faz sentido, né, Josneig? Então talvez seja um pouco mais baixo do que isso aqui, porque isso é pra você alugar o servidor da Amazon. A Twitch, como faz parte da Amazon, provavelmente a Amazon vende a preço de custo ou algo próximo disso, né? Enfim. Mas não deixa de ser caro, tá? Não deixa de ser caro. Que mais, galera? Que eu esqueci. Ah, sim. E aí o que ele disse, como que eles lidam com o fato de que é muito mais barato pra vocês, e de fato é muito mais vantajoso pra mim receber Pix do que receber sub. O que ele disse é que a Twitch tem um trabalho muito grande de achar benefícios e motivos pra você optar por dar sub ao invés de dar um Pix. E quais são esses benefícios? Os benefícios são... Ixi, o chat bugou aqui na tela, chat, peraí. Esses benefícios são... Vamos ver se resolveu. Os benefícios são a badge, a insígnia que você tem, os emotes que você tem, o seu nome fica lá em cima, você ganha uma insígnia de bit, esse tipo de coisa, tá ligado? Não VAD. Basicamente, eles buscam benefícios que, por mais que seja mais caro pra você me dar dinheiro, vocês ainda ganham alguma coisa com isso, sabe? Teve mais alguma coisa, gente, que eu deixei para trás? Obrigado, Eskberry. Nosso Pix é foda, mas já tô quase falindo. Fica fácil de passar dinheiro pra frente, né? Sobre a receita dos streamers terem diminuído com a mudança do sub. Vamos lá. O que ele disse foi o seguinte, pelo que eu entendi. Aumentou sim a quantidade de subs, tá? Por que aumentou a quantidade de subs? Porque... Por que não parece, né? Porque no mesmo momento em que isso foi feito, diminuiu consideravelmente a quantidade de subs com Prime. Então... Por mais que a gente não tenha reparado essa mudança... o chat voltou agora. Por mais que a gente não tenha reparado essa mudança, teve sim um aumento na quantidade de subs. Mas aí tem um problema que é o seguinte. Esse aumento, ele não foi capaz de pagar nem a metade do que a gente recebia antes. Basicamente, a gente recebia 10 com X subs. Agora a gente tem, vamos dizer, 2X subs... E a gente recebe 6, 5, tá ligado? Então, por mais que tenha tido um aumento de fato, não foi um aumento considerável pra, de alguma forma, equilibrar o dinheiro que a gente ganha. O que foi a interação com o chat? Explica, por favor. Como assim? Como assim a interação com o chat? Então, por mais que tenha tido um aumento, eu sinto que a Twitch não foi bem sucedida nessa mudança que ela teve, tá ligado?
por mais que talvez tenha, assim, aumentado uma quantidade de subs do canal, não foi suficiente pra você compensar o fato do sub tá pagando menos o streamer. Então não vale a pena? Não. Se eu pudesse voltar pra 3 anos atrás, gente, eu não faria, eu não titubearia pra fazer isso. Não teria a menor dúvida. Menor dúvida. Menor dúvida. Não, exatamente, não aumentou a quantidade suficiente pra equilibrar com o gap do preço. Eu vou abrir o Paint aqui, porque eu acho que pode ficar meio confuso essa parte. Basicamente assim, ó. Antes, eu tinha, sei lá, 2.000 subs, tá? E cada sub me pagava, sei lá, R$4, tá? Hoje, eu tenho, vamos dizer, 3.000 subs, ou seja, aumentou o número. Só que cada sub me paga R$1. Aqui, a conta dava 8.000, concordam comigo? Aqui, a conta dá 3.000. Entenderam? Então a gente teve uma diminuição de quase 3 vezes. Sacou? Por mais que você tenha aumentado o número de subs, o fato do preço ter descido tanto resultou aqui, ó, numa diminuição do montante final. Sacou? Só que assim, é uma diminuição que, beleza, até era esperada. Mas eu acho que esse número aqui não era esperado. Eu acho que ao invés de 3.000 aqui pra 8.000, eles esperavam tipo assim, vai, beleza, eles vão pra 6.000 então, antes era 8.000. Sacou? YouTube não é melhor que a Twitch? Depende do que, cara? Depende muito. Eu trabalho com os dois, né? Eu gosto muito dos dois. Sim, mas ali era muito anticonsumidor, os benefícios não compensavam o valor cobrado. Não. Não, Minato, porque você não pagava mais, não. Antes você pagava R$10, eu recebia tipo 3, R$2,50. Hoje você paga 8 e eu recebo tipo 80 centavos. Alguma coisa nessa linha, tá ligado? Então o preço baixou pra vocês e baixou muito pra gente. Numa expectativa de que, baixando o preço pra vocês, que na verdade, por mais que pareça, é que assim, ó, vamos lá. Antes, o sub custava R$25, tá? Agora ele custa 8. Você fala assim, caralho, Mount. Quase 1/3 do valor, né? Dividiu por 3 aqui, certo? Né? 25 não era R$24,90? Só que, quando você faz essa comparação, você esquece que tinha o seguinte. Você tinha um sub com Prime custando 10. Então, essa mudança para R$8, por mais que ela pareça 3 vezes menos o valor, ela na verdade custa R$2 a menos só. Sacou? Ela custa R$2 a menos. Então, é uma falsa sensação de que o preço baixou muito. Na prática, não baixou tanto assim, não. Baixou pra quem? Pra quem dá sub em muitos canais, porque aí beleza, você dava o primeiro sub era 10, o segundo sub era 25, o terceiro sub era 25, porque só tem um Prime pra usar, né? Mas pra quem dá sub em um canal só, era só R$10, e baixou pra 8. Só que o quanto a gente recebe? Aqui a gente recebia, sei lá, de R$10 a gente recebia uns R$2,50. Agora de R$8 a gente recebe, sei lá, tipo R$1, tá ligado? O YouTube não tem um link fixo pra live. Isso é um problema que eu tenho no YouTube muito grande. No YouTube, você não pode digitar twitch.tv/mount, youtube.com/mount e você vai cair no meu canal. Você vai digitar youtube.com/ e aí tem que pegar aquele link, tipo EFMP2ULK, ponto de interrogação, /, tá ligado? Toda vez ele vai criar um URL novo pra live, sabe? Isso é muito ruim. Dos 25 eu recebia quanto? Era mais ou menos a mesma coisa, o Iron. Também uns R$2,50. Você nunca teve uma diferença muito grande de preço do sub com Prime pro sub normal, não. Mano, só que aí eu confesso que há muito tempo eu já não acompanho mais, gente. Eu não sei exatamente quanto eu tô recebendo por sub. É uma parada. Você ficar acompanhando dinheiro, por mais que seja necessário pra muita gente, cria uma pressão muito ruim em cima do criador, tá ligado? Você constantemente abrir o seu dashboard pra ver quanto você tá fazendo, etc. Eu sei que
é um puta privilégio eu falar pra vocês que eu não preciso olhar quanto dinheiro eu tô fazendo. Porque eu sei que vai ser pelo menos o mínimo pra eu pagar minhas contas. Mas cria uma pressão péssima, tipo, nossa, mano, por que que ontem eu fiz 100 reais com a live e hoje eu fiz 20? E aí é foda, mano, aquilo cresce na sua cabeça e você meio que começa a virar uma máquina de dinheiro e não um criador de conteúdo, sabe? Mesma coisa de ficar vendo quantas pessoas estão vendo sua live. Por mais que muita gente, de certa forma, precise disso, porque é um indicativo de que tá dando certo ou não, você fica numa noia do tipo, como assim só tem tantas pessoas vendo minha live agora? Tô fazendo alguma coisa de errado? E aí, mano, você começa a performar menos, e aí menos gente vê, e você fica pior e menos gente vê, tá ligado? Fazer live sem saber quantas pessoas estão te vendo, você sabe que você vai fazer a mesma live independente de quantas pessoas tenham. Porque eu não vou saber se tem 500 ou se tem 10 mil. Eu vou ser o mesmo cara. Ó, eu acho que a Twitch mais gastava dinheiro com o streamer quando o sub via Prime era feito. Rubini, toda certeza. Porque era tipo 10 reais o Prime e eu acho que a gente ganhava mais que isso na época de 2020. Não, por sub não, fiquei Rubini. sabendo de uma fofoca gigante que envolve crente, gravidez e traição. Eita! Mandei no sussurro, acho que você e o chat vai gostar. Obrigado, Cat. Essa é boa, tá? Obrigado pelos 6. Eu não acho que... Ô, Rubini, eu não acho que a gente ganhava mais, não. Mas eu acho que, na verdade, desses 10 aqui, a gente ganhava... Puta, a gente ganhava bem, mano. Pagava muito bem, eu lembro disso. Mas o que eu tenho certeza é o seguinte. A Twitch, e eu vou afirmar isso, subsidiava. Mesmo que o Dan tenha falado o contrário, eu tenho certeza que a Twitch subsidiava. Tenho certeza absoluta que a Twitch subsidiava. Eu não tenho a menor dúvida. O que significa isso? Você pagava 10 reais pra Twitch com o Prime, tá? Vamos fazer aqui a coroinha. Você pagava 10 reais, você pagava. Quais benefícios você ganhava? Você ganhava, sei lá, vamos dizer aí, um sub que o streamer ganhava, sei lá, 6 conto. Você tinha acesso ao Prime Video. Você tinha acesso ao Prime Gaming. E tudo isso custa dinheiro pra Amazon, né? Pensem, ela tem que pagar os direitos dos filmes. Ela tem que pagar os direitos das paradas dos jogos. Frete grátis. Tudo, mano, no final, provavelmente o dinheiro que a Twitch tava pagando por isso aqui era, sei lá, tipo 12, vai? Então, pra cada pessoa que assinava o Prime, a Twitch perdia 2 reais. Ou, desculpa, a Amazon perdia 2 reais. Você fala, porra, mas qual que é o sentido disso, mano? Caralho. Qual que é o sentido da Twitch a Amazon perder 2 reais por cada assinante? Olha aí o que aconteceu hoje. Quem é concorrente da Twitch no mercado de lives? Não existe. Veio a Zubo, faliu. Veio o Mixer, faliu. Veio o Facebook Gaming, faliu. Veio o Nimo, faliu. Veio o Cube TV, faliu. O que a Twitch conseguia fazer? A Twitch, ela dava tanto dinheiro pros streamers e cobrava tão pouco dos espectadores que ela disse assim, cara, não tem motivo nenhum pra você que é streamer não estar na minha plataforma. Uma vez que a Twitch foi lá e criou uma base de criadores e uma base de comunidade, ela falou, não, beleza, então agora que eu já trouxe muita gente pra minha plataforma, já criei o ecossistema, a galera já tá usando Prime Video, a galera já tá usando Prime Gaming, a galera já tá usando a Twitch, etc. Agora, eu não gasto mais 12. Eu gasto 10. E eu não te cobro mais 10. Eu te cobro... Agora vai ser 20. Pronto. Agora ela tá tendo lucro. Tá ligado? A gente tá recebendo muito menos. Porque pra virar 10, esse 6 aqui, ele virou 2. Sabe? E pra virar 20, esses 20 aqui é vocês que estão botando 10 reais a mais. A Uber fez a mesma coisa. Exatamente. O iFood também. O que eles fazem? Eles tomam preju durante 1 ano, 2 anos. Só que eles conquistam o mercado. Uma vez que eles conquistaram o mercado, eles vão lá e falam, beleza, então agora é hora de fazer dinheiro. Só que existem problemas com isso. A Uber tá até hoje sem fazer dinheiro. A Uber subsidiou a operação no Brasil, conquistou o mercado e conquistou. A Uber é o maior aplicativo de transporte do Brasil. Ela falou, beleza, vamos ganhar dinheiro. Só que o que aconteceu? A galera falou, ué, caralho, antes você me cobrava 20 conto pra ir daqui e ali, agora você tá querendo me cobrar 35? Vai se fuder, eu não quero não. O motorista falava assim, caralho, antes você me pagava 10 conto pra ir daqui e ali, agora você tá me pagando 5? Não. Você teve um problema. De certa forma, é o que tá acontecendo com a Twitch. Os criadores estão, caralho, mano, antes você me pagava X, você tá querendo me pagar 1/3 de X? E a comunidade fala, caralho, Twitch, antes você me cobrava 10, agora tu tá querendo me cobrar 20? Tá ligado?
Ano passado foi o primeiro ano que a Uber fechou com lucro, olha lá. Tá vendo? E a Twitch até hoje não fecha. Se eu não me engano, a operação da Twitch continua sendo prejuízo pra Amazon. Mesmo com todas essas mudanças. Mesmo com os criadores recebendo muito menos. E tô falando muito menos. E a comunidade tendo que pagar mais dinheiro pra ter as mesmas coisas. Quer dizer, vírgula, né? Porque agora o preço foi localizado do sub, então tá mais barato, enfim. Você perguntou algo sobre os boatos que estão rolando sobre quanto custa uma live na Twitch? Não, Esp, eu não falei sobre isso. Não falei. Netflix também fez isso, só que no Brasil se fudeu um pouco porque a gente é mão de vaca e já tem a cultura da pirataria. Lá na gringa o pessoal vê streaming cobrando mais caro e pensa, é o jeito. E a gente pensa, pois então não quero. Exatamente. Vocês querem saber por que impressor é tão barato? Vocês sabem disso, não? Isso é uma outra... Sabe por que Kindle? Sabe por que o Kindle é tão barato? Kindle. Quer dizer, eita, não tá tão barato assim também não. Mas já foi bem barato o Kindle. Por quê? Porque a Amazon, ela não quer ganhar dinheiro em cima do Kindle. Não tá mais barato, mas já foi tipo 100 conto, 120 reais o Kindle. A Amazon não quer ganhar dinheiro em cima da venda do Kindle. A Amazon quer que você compre o Kindle, porque ele é barato. E agora, uma vez que você tem o Kindle, da onde você vai comprar livro? Da loja da Amazon de livro, tá ligado? Você não vai poder comprar livro de outro lugar. Você agora só vai comprar livro da loja da Amazon, sabe? Mesma coisa com impressora. Você compra impressora. E, pô, impressora é um negócio barato, tá? Tipo assim, se você for ver a impressora em si, é mais ou menos. Mas eles podiam cobrar bem mais. Por quê? Uma vez que você comprou essa impressora, da onde você vai comprar a tinta? Da HP. E aí pronto. Você pagou barato na impressora, mas você vai pagar pra caralho na tinta, mano. Vocês sabem. Tipo assim, uns 4 cartuchos de tinta pagam uma impressora, tá ligado? Mesma coisa com Presto Barba. Por que é barato o combo haste mais lâmina? Porque uma vez que você comprou a haste da Gillette, você só vai comprar a lâmina da Gillette. Então eles sabem que se eles venderem a haste e perderem dinheiro na venda da haste, vai compensar com a venda da lâmina, tá ligado? É a mesma estratégia da Microsoft, Xbox e Sony com a PlayStation. Eles perdem dinheiro com o console pra ganhar na loja que eles têm. É exatamente isso. É mais ou menos o que a Amazon, que a Twitch tava fazendo. Ela perdia dinheiro durante um tempo pra trazer todo mundo pra Twitch. Uma vez que todo mundo já estava na Twitch, uma vez que todo mundo já tava usando o Kindle, ela podia começar a ganhar dinheiro de fato. No caso do Kindle, vendendo o livro. No caso da Twitch, aumentando o valor de tudo e passando menos pros criadores, tá ligado? Vocês recebem uma parcela de quem usa Twitch Turbo? Recebemos, mas é bem pouca, Luan. Isso chama subsidiária, exatamente. Subsidiária é você tomar prejuízo de uma operação ou da venda de um produto com o objetivo no futuro. Aí podem ser diversos objetivos, né? Mas com o objetivo no futuro de começar a ganhar dinheiro, sabe? O que ele falou sobre os streamers banidos, não troquei ideia sobre isso não, cara. Não sei nem do que você tá falando, na real. Sim, a diferença é que, exatamente, diferentes países têm diferentes culturas. A cultura da pirataria, ela é muito grande no Brasil. Por quê? Porque a gente é muito pobre. E as coisas custam muito caro. Então a gente não tem dinheiro pra consumir conteúdo e comprar livro, e comprar filme, e comprar música, como os Estados Unidos têm, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a cultura da pirataria é muito menor. Até porque a lei em cima de pirataria, ela é muito mais enforçada. Você vê, porra, o bagulho de pirataria nos Estados Unidos é sério. No Brasil, não é tão sério. E é bom que não seja tão sério assim, porque, de certa forma, mais pessoas que não teriam acesso àquele tipo de conteúdo conseguem ter. E, pô, a gente sabe como que um bom livro, um bom filme, um bom jogo é importante pra nossa formação de pessoa, de caráter, tá ligado? Imagina quão elitista seria se só quem de fato tem bala na agulha pudesse jogar um jogo. Tá ligado? As pessoas que não têm acesso não teriam e elas perderiam essa parte que é muito importante da criação de uma pessoa. Ou ler um livro, ou ver um filme, tá ligado? Assistir uma série, alguma coisa do tipo. E não só, a gente tá falando só de serviço, a gente tá falando de produto também. Tem uma questão muito importante que é de se sentir parte. Quando você tem um tênis que custa R$1.000 e só compra esse tênis quem custa R$1.000, você cria uma segregação muito grande. Do tipo, eu sou rico, eu tenho, você pobretão, não tem. Quando você tem a pirataria daquele tênis,
mais pessoas podem ter acesso e você descria grande parte dessa segregação, tá ligado? Por isso que, mano, eu sou fechadão com a pirataria. Eu acho que existem muitos problemas sim, especialmente pra produtos independentes, criadores independentes, né? Eu acho que, pô, aí é uma sacanagem. Mas quando a gente tá falando de grandes corporações, e, pô, eu sei que eu trabalho pra Amazon, mas é verdade. Quando a gente tá falando de grandes corporações, eu não sou muito, não vejo muito problema com isso não, tá ligado? Mas claro, pô, se você não vai piratear um jogo de um criador independente brasileiro. Assim, mano, se você tem dinheiro pra pagar, eu também não acho correto piratear, tá ligado? Se você tem dinheiro sobrando pra investir em entretenimento, invista. Você não tem? Tô contigo, chefe. Entendo totalmente, tá ligado? Negócio de mesclar o chat. Ele falou que existe essa ferramenta agora que é muito legal, que eu posso inclusive chamar alguém na live agora pra trocar uma ideia comigo. E se a pessoa sacar da caceta pra fora, eu não tomo ban. Por quê? Porque é uma ferramenta da Twitch. Então você vai tomar ban. A sua conta vai tomar ban da Twitch, tá ligado? Eu não. Se eu abro o Discord agora, como o TCK fez esses dias, que ele tava fazendo um bagulho com os subs na live dele, e um cara compartilhou a tela de um pornozão. TCK, não sei se ele vai tomar ban, talvez não, porque a Twitch entende que você não foi exatamente o responsável por isso. Mas se o TCK estivesse usando essa ferramenta da Twitch, ele não tomaria ban 100%, tá ligado? Que mais, galera? Mais alguma coisa que faltou eu explicar? Ou será que eu expliquei tudo? O lanche de chat compartilhado não funciona, na verdade, VIPzinho. Ele falou que é um objetivo ter o chat compartilhado, não é algo que existe. E aí eu vi que uma galera perguntou, pô, mas aí como é que vai funcionar a moderação? Provavelmente nem ele sabe, porque é só uma ideia, tá ligado? Não sei, talvez os moderadores daquele canal conseguiriam moderar as mensagens mandadas pelos usuários naquele canal, e os moderadores do outro canal conseguiriam moderar as mensagens enviadas no outro canal, mesmo que fosse um chat só. Não falei sobre o 7TV e BTTV. Mano, no final, cara, a gente ultrapassou quase 1 hora do tempo, tá ligado? E como eu falei bastante, eu no final não quis falar mais nada pro Hayashi poder também falar um pouco, porque teve um momento que eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 40 minutos só eu falando com o cara, tá ligado? Deixa eu desativar o tradutor aqui. E eu precisava... Cadê o bagulho do Google? Ah, se bem que ele falou que ele não vai me cobrar automaticamente, né? Pronto. Eu falei muito, mano. Sim, eu falei bastante. E aí eu não queria que também as outras pessoas não pudessem... É que a Choke, ela não fala inglês, né? Ela entende muito mais do que ela fala. Então ela também tava meio assim por conta disso. Mas ela até fez perguntas bem legais, né? E o Raya também tava ali trocando ideia. Que mais, hein, gente? Mais alguma coisa? Eu vi desenvolvedor de jogo falando que o jeito que eles tiveram de vender no Brasil foi diminuir o preço aqui, porque eles sabem que se for mais caro a gente não vai comprar porque a gente é pobre, a gente vai simplesmente pra pirataria se não tiver. Você trabalha na Amazon? De certa forma sim, mas não, eu sou só streamer. Mas como a Amazon é dona da Twitch, de alguma forma eu trabalho pra Amazon, tá ligado? Mas não sou funcionário da Amazon, não. O nome do maluco que falou é literalmente Pirate Software. Pera, quem falou? Que sou desenvolvedor de jogo? Cadê? Ah, não. Já vi desenvolvedor. Eu não entendi quem falou isso, galera. Quem falou o quê? Ah! Entendi. Quem falou é esse dono. É o cara que... Quer ver aqui quando ele disse, ó. Eu já vi já vi desenvolvedor de jogo falando que o jeito que eles tiveram de vender mais no Brasil. Quem falou isso foi o Pirate Software. Entendi. Rerun. Tá, rerun. O Hayashi falou um pouco sobre rerun. Ele falou assim, cara, aqui no Brasil, você tem a cultura... Deixa eu passar o AD, eu falo, gente. Do rerun. Me lembrem do rerun aí que eu falo. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui.
Ah, ele falou um pouco sobre a Twitch voltar atrás nas decisões, e o que ele falou é que, e eu entendo isso, quando eles tomam uma decisão, quando eles mudam alguma coisa na plataforma, muita gente vai procurar brecha, claro, né? Então, tipo assim, a Twitch foi lá e tomou uma decisão que a comunidade artística tinha pedido para que eles pudessem ser mais livres em sua arte. O que alguns criadores e algumas criadoras especialmente fizeram? Falaram, então eu vou botar meu cuzão na tela, sabe? Ah, agora eu vou fazer live de hentai, sabe? E não era o objetivo da Twitch. A Twitch não queria permitir isso. A Twitch queria dar mais liberdade para artistas. Só que as pessoas encontraram brecha e elas sempre vão encontrar brecha, né? Tá, o que o de rerun é o seguinte. O Hayashi falou, mano, no Brasil, e é fato, existe uma cultura muito grande de rerun. Rerun não oficial, porque a Twitch, ela tem uma ferramenta de rerun, né, dentro da própria plataforma. O que vocês não devem conhecer porque muito pouca gente usa, cara. Pouquíssima gente usa, mas é uma forma que você pega o seu próprio VOD e você consegue fazer uma transmissão daquele VOD, tá ligado? É automática, a Twitch faz sozinha e tal. Só que o que as pessoas fazem? As pessoas que não são bobas nem nada, elas vão lá e abrem o vídeo da live delas, chama reprise, exato. Ela abre o vídeo da live delas, ela abre live como se ela estivesse ao vivo e ela passa o vídeo ali, né? Muita gente faz isso. Qual é o problema disso, galera? O problema é que é o seguinte, se vocês virem na lista aqui, quando alguém tá em live de fato, quando alguém tá em live de fato, a pessoa aparece aqui em cima, tá? Pra você assistir a live dela. Quando a pessoa tá em reprise, independente de quantas pessoas tenham assistindo, ela aparece aqui embaixo. Se o Gaules, por exemplo, estivesse fazendo o rerun agora, com a ferramenta da Twitch, ele não estaria ocupando esse espaço aqui em cima de recomendação. Ele estaria aqui embaixo. Como o Gaules faz rerun como se fosse live, de certa forma ele tá tirando um espaço de algum outro streamer que de fato está em live, né? Foi isso que o Hayashi falou. E eu concordo em partes com ele, tá? Eu acho que sim, é fato. Rerun, de certa forma, atrapalha as pessoas que estão verdadeiramente fazendo live. O que o cara falou foi o seguinte, e, mano, eu acho que não tem mais nenhum A pra ser falado. Ele falou, olha, se a gente quiser enforçar isso, se a gente quiser garantir que as pessoas estão seguindo a regra que a gente criou de é proibido fazer rerun sem usar a categoria rerun, imagina a quantidade de gente que a gente ia ter que alocar pra ficar garantindo se aquele reporte que foi feito é verdadeiro ou não. Imagina o Caba recebendo um reporte da live do Gaules falando assim, esse streamer está fazendo rerun sem usar a ferramenta. E ele falou, cara, como é que você sabe se é rerun ou não? O cara ia ter que assistir 15, 20 minutos da live pra ver se de fato o Gaules tá interagindo com o chat de hoje ou se é outro chat. E isso ia dar um custo gigantesco pra Twitch. E, mano, é fato. Imagina os admin da Twitch, que é a galera que fica vendo o reporte, assistindo live assim, ó. Tá, deixa eu ver se é rerun isso aqui ou não. Meia hora assim, ó, pra ver se é rerun. Né? Então, ia ser muito dinheiro pra colocar. Né? E o que ele disse é o seguinte, e eu concordo com ele. Eu acho que a responsabilidade do streamer em relação a rerun é muito mais com a própria comunidade do que com a Twitch. Porque é fato, se eu abro uma live aqui e eu não digo que é rerun e eu não deixo claro que é rerun, vocês podem se sentir enganados. Tá ligado? Imagina que bosta você entrar numa live e ter que ficar caçando se é rerun ou não. Que merda, né? Então é muito mais uma falta de respeito eu fingir que não estou em rerun com a comunidade do que falta de respeito com a Twitch, sabe? E outros criadores. E é fato, mas é muito simples de resolver isso, né? Os criadores colocam lá rerun no título e pronto, você já sabe que é rerun, né? Mas não é só seguir o canal e ver se aparece na frente dos outros, não precisa nem assistir, mas não é só seguir o canal e ver se aparece na frente. Não entendi, ZZT. Ah, pra ver se aparece a notificação? Mas não é todo mundo que tem notificação, né? Imagina, os caras têm que ficar dando sub na live do maluco pra ver se aparece na tela. A live do Gaules, os subs que aparecem na tela, eles têm, tipo, algumas horas de delay, mano, de tanto sub que toca. Tem uma fila tão grande de subs pra tocar, e tem sub que aparece 6, 8 horas depois do que o cara deu. Eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem pro Gal,
Mandei um donate pra ele mandar um salve pro nosso time que ia jogar um camp. E eu tava em live, vocês devem lembrar disso. Eu fiquei uns 40 minutos esperando a minha mensagem tocar na live do Gaules, tá ligado? E só tocou porque em dado momento ele falou assim, galera, eu vou resetar tudo aqui, vai começar do zero os alertas. E aí eu fui lá e mandei. Ainda assim, demoraram 40 minutos pra tocar minha mensagem. Imagina um maluco vendo se é REUNIÃO ou não. Sabe? Que mais, hein? A gente comemorou, sim. Mas é quem vê não liga. Tipo no Instagram... Ai, perdi a mensagem. Tipo no Instagram... as pessoas deveriam colocar quando é patrocinado, mas muita gente não coloca e é errado. Mas quem tá consumindo tá nem aí. Tá aí sim, cara. O dia que você... E talvez inconscientemente, tá? O dia que você olhar pra um conteúdo e você não souber se é um anúncio ou não, você vai entender qual é o impacto negativo que o criador tem de não deixar claro que é um anúncio. Tá ligado? Se eu sempre fizer anúncio e nunca disser é foda, nunca disser que é anúncio, eu vou criar uma relação com a minha comunidade que a minha comunidade nunca mais vai acreditar em mim. Se é verdadeiro o que eu tô falando ou se é um anúncio. Tá ligado? Vocês sabem hoje que se eu recomendar Surfshark pra vocês, é um anúncio. Eu deixo muito claro. Se eu recomendar um filme pra vocês, vocês vão ter toda certeza que não é um anúncio. Porque eu não faço isso. Eu não faço anúncio velado. Sabe? Eu não recebo dinheiro pra falar bem de um jogo sem deixar claro que eu estou recebendo pra isso. Até porque é lei do Brasil, tá, gente? Você precisa, por lei, deixar claro que um conteúdo é anúncio. Senão você pode ser penalizado por isso. Tipo o Baiano, ele tá com retransmissão no tema. Daí o algoritmo entende que é ReRun e coloca ele na parte inferior. Deixa eu ver, o Baiano tá agora? Inclusive era pro Baiano ter participado com a gente, eu acho. Não, negativo. Negativo, o Baiano não tá fazendo do jeito que a Twitch pede. Vou te mostrar. Ou pera, ou será que tá? Não tá não. Ó. Tá vendo aqui, ó? Por mais que o Baiano tenha colocado retransmissão no título, ele tá aqui, ó, como se ele estivesse em live. Se ele tivesse usando a ferramenta, ele estaria aqui, ó. No lugar do DJ Clancy. Sabe? O Blackouts tá? Eu acho que o Blackouts não tá de retransmissão não, tá? Deixa eu ver. Não, também não, mesma coisa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ele só colocou rerun no título. É que eu não sigo o Blackout porque eu não acompanho Fortnite, mas se eu seguir ele aqui, ó, ele vai aparecer na minha lista de streamers ao vivo. Cadê? Quantas pessoas tem? 600. Aqui, ó. Ele tá aqui. Ele não tá ele não é o último da lista. Tá ligado? É, exatamente. Quando você usa a ferramenta, ao invés de aparecer uma bolinha vermelha aqui, ó, aparece uma setinha cinza. Eu não sei se é uma setinha ou se é uma bolinha cinza. Eu não sei exatamente como fica. Pra mim, colocando no título já é bom o suficiente. Meu problema não é colocar. Sim, mas é que a crítica que os criadores fazem, desfoque, é que, de certa forma, ele tá ocupando o lugar de alguém que de verdade tá ao vivo. Tá ligado? Sacou? Ah, é uma setinha, é verdade, é uma setinha tipo essa aqui, né, ó. É uma setinha tipo essa aqui. Assim, eu verdadeiramente não sei se eu concordo tanto com isso, porque eu acho que na Twitch é muito menos relevante a recomendação da Twitch, tá ligado? O problema, assim, mas eles criaram um negócio agora que é o recomendado pra ti. Ao invés de aparecer por lista de espectadores, ele aparece por quem você mais assiste, tá ligado? Ao invés de quem tem mais viewer agora. Eu nunca uso essa recomendação. Ah, eu uso pra saber quem tá online. Toda vez que eu abro a Twitch eu falo, tipo, de manhãzinha tem pouca gente. Tem umas 5 pessoas que eu sigo online. Aí eu olho lá. Tá, tem o coreano, tem o TCK, tem o Mr. Fall, tem o Apoca. E aí um desses poderia ser rerun. Eu posso, ao invés de clicar no coreano, eu clicar no Apoca que tá em rerun. E aí eu, de certa forma, tirei uma view do coreano. Sabe? Quando tá em rerun, a pessoa ganha o mesmo dinheiro de quando tá ao vivo? Sim. É uma live normal. Não muda nada, gente. Você vai abrir o OBS, a única diferença é que, ao invés de eu vir aqui falar... Hey galera, beleza? Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Eu vou botar um vídeo. Vou pegar aqui, ó. Vocês querem ver eu fazer um rerun? Eu vou fazer um rerun aqui, gente, ó.
Vou fazer um rerun aqui pra vocês entenderem. Eu acho que é comum, mano. A gente realmente não sabe, até a gente saber, né? A gente ser introduzido ao assunto. Isso que a gente vai desbravar aqui. Eu acho que talvez aí que tenha... É, mano, tem bastante gente que não sabe. Por mais que tenha bastante gente que saiba, ao mesmo tempo é uma parada que... Enquanto você não é apresentado a parada, você não tem ideia. Né? O valor deles ali. Eles também conseguem ali por um valor... Entenderam, gente? O que é rerun? Eu acabei de fazer um rerun. Se eu tivesse deixado isso aqui por mais tempo, eu teria feito exatamente o que a galera faz. É isso que a galera faz. Sacou? Inferior do que... Tentei fazer uma... Entenderam? É exatamente isso. Não, agora sou eu mesmo. Aqui sou eu. Enfim. Mas eu acho que falamos sobre tudo, né? O bitrate, não, eu falei um pouco que é do AV1. É uma mudança que pelo jeito tá vindo, mas eu não entendi se tá vindo mesmo não. Eu não entendi se era... Eu não prestei muita atenção nessa parte. Porque essa é uma informação que você consegue... Não, você não precisa falar com o CEO da Twitch pra saber isso. Se você pesquisar aí, você acha, tá ligado? Mas eu acho que vai vir sim, mano. Prova que é tu. Aí, ó. As views em VODs geram o mesmo valor que as views ao vivo? Não. Não. Não, porque entende-se que um espectador, um criador, quando tá ao vivo, ele tem muito mais capacidade de prender vocês do que um VOD, tá ligado? Não faria sentido a Twitch monetizar da mesma forma um VOD e uma live ao vivo. Porque quando eu tô aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Muito mais gente do que se fosse só um vídeo que vocês estão vendo, tá ligado? Eu lembro que antes tinha uma configuração que dava pra saber quando a pessoa tava reviewing e aparecia em último na lista. Ainda tem JV Mix, mas as pessoas não usam isso justamente porque se eu abrir um rerun, como todo mundo não usa, se eu abrir, eu vou ser o impactado. O AV1 é só pra placa de... linha 40, é isso de digo. Mas tem um novo encode que vai entrar, pelo que eu entendi, não precisa da linha 40 de placa de vídeo. Usar essa opção não deveria ser um acordo entre a plataforma do meu streamer de forma obrigatória, mas acho que talvez você tenha entrado agora, mas o que eu tô falando é justamente sobre isso. O que ele disse é, beleza, vamos então começar a banir as pessoas que não usam? Ok. Imagina a quantidade de admin perdendo tempo assistindo live que ia ter que ter. Porque é isso, como é que você vai dizer se uma live é rerun ou não? Você não consegue ver se tem uma caceta na tela em 10 segundos. Não, você vai ter que ficar assistindo a live e entender. Ah, tá. Esse cara aqui não tá falando com o chat de hoje, ele tá falando com o chat de outra live. Sabe? Mas não é só ver o título, mas essas pessoas não colocam o rerun no título, Léo. Léo não. Léo, mano. Teu nome nem Léo é. Mano, o Lit me mandou uma foto trabalhando no Starbucks, cara. Vai tomar no cu. Olha esse moleque. Ai, mano, olha esse cara. Opa, aí, ó. Nossa. Me deu soluço, mano, eu não acredito nisso. Ai. Me deu soluço. Se eu tô assistindo 3 lives, as 3 me contam como view, aí eu vou ficar devendo pra você, tio Patinho, como funciona, tá, cara? Porque eu sei que uma parada que acontece vocês já devem ter reparado isso, se você dá alt tab numa live da Twitch, a qualidade dela cai pra caralho, o áudio fica todo cagado, tá ligado? Então eu não sei se ele vai te contar como viewer, não. Por que isso? Pra economizar banda, justamente pra Twitch não ficar gastando muito mais dinheiro do que ela já gasta, tá ligado? Exatamente, e o cara falou uma parada, esqueci sobre o rerun. Ele falou assim, mas gente, se um viewer, seja rerun ou seja ao vivo, ele gosta daquela comunidade e ele optou por estar naquela comunidade,
Por que que eu vou impedir ele? Por que que eu iria impedir um viewer do Gaules de ficar vendo o rerun do Gaules? Afinal, a decisão é dele, tá ligado? Às vezes o cara gosta do chat e ele fica lá no chat mesmo com a live offline. E isso acontece. Vai falar o quê? Ah, agora não pode ficar em chat da live que tá offline? Porque, em teoria, a pessoa tá deixando de assistir uma live pra ficar falando no chat off? Não faz muito sentido, né? Não conta como viewer se você tira o áudio da live pela Twitch. Se você tirar o som da aba do navegador, ainda conta. Olha lá. Olha aí. Sim, exatamente. É muito mais uma parada entre o streamer e o chat de fazer de uma forma que não engane o seu viewer do que do streamer com a Twitch em si, tá ligado? Quando eu descobri que existia gente que fica no chat off-live, eu fiquei, que bando de gente à toa, gostei. Mano, é muito legal essa comunidade, essa cultura de chat off é muito legal. Só tem um problema, mano, que a galera, eu já reparei isso em muitos chats, a galera às vezes esquece que é um lugar público. É como se você estivesse trocando ideia no Twitter, tá ligado? Tem muita gente que tem a falsa sensação de que isso aqui é um lugar privado e que ninguém vai ver. Eu já tive problema, inclusive... Não tem problema nenhum de falar com isso, acho que os mods também não. Acho que a pessoa nem tá mais na equipe, eu não lembro exatamente com quem foi. Mas tinha mod que usava o próprio chat da live dele, ele nem fazia live. Então, tipo assim, em teoria ninguém saberia pra fofocar sobre coisas. E as pessoas printavam e me mandavam. E aí eu tive que falar, ó, galera, vocês querem fofocar? O problema é de vocês, fiquem à vontade. Mas façam isso num lugar privado. Porque senão as pessoas vão ficar me mandando. E aí eu tenho que lidar de alguma forma com isso, tá ligado? Eu tenho que falar, vou fazer o quê? Né? Mas é muito legal. A comunidade de chat offline é muito bacana, cara. É muito bacana. Eu não lembro exatamente quem foi, Kermi. Eu não lembro nem se faz mais parte da equipe de moderação, pra ser sincero. Mano, eu tenho um problema de memória. De verdade. Eu sei que muita gente acha que é papo, que eu não tô... Eu tenho um problema muito grande de memória. Não, Mount não perguntou sobre eles repaginarem a área de biblioteca de vods pra torná-la mais atrativa e geral ver os vods, em vez de ir no YouTube. Eu não sei. É que tem algumas perguntas, gente, que eu acho que são... Tipo assim... Criadores brasileiros estão tendo a oportunidade de falar com o CEO da Twitch. A gente pode falar sobre problemas de como o aplicativo da Twitch é ruim na televisão? Pode. A gente pode falar sobre como é ruim Pode. Mas eu acho que é muito mais interessante a gente falar sobre problemas específicos da nossa comunidade, tá ligado? Do que a gente falar de problemas da Twitch e ponto. Sabe? Exatamente, o cara não trabalha... Provavelmente, sabe qual ia ser a resposta? O aplicativo da TV é ruim, isso, a gente tem que falar com os engenheiros de coisa pra resolver. Ia ser isso que o cara ia falar, tá ligado? E tipo assim, eu acho que existem outras formas de... Eu acho que existiram respostas muito valiosas ali que a gente conseguiu dele, tá ligado? E acho que foi bem legal esse papo, mano. A gente conseguiu falar bastante coisa. Eu não tive muita papa na língua, não. Vou ser sincero. Fiquei com medo algumas vezes. Teve uma hora eu falei, mano. Teve uma hora que eu tava falando lá um bagulho meio sério. Que eu olhei pro cara, o cara tava com uma cara de sério. Mano, eu estremeci. Minhas pernas tremeram. Eu até fiquei... Eu olhei pra câmera do cara, ele tava assim, ó. Eu falei, beleza. Já vamos jogar de ladinho no TikTok, né? Começar a fazer vídeo de prank no YouTube. Foi muito mais fácil falar com ele sem câmera, porque eu não via a expressão dele, tá ligado? Sobre imposto americano, o que ele falou é que é um problema do Brasil com os Estados Unidos. É um problema legal, não no sentido de bacana, legal no sentido de lei, e não um problema da Twitch. Vou te demitir hoje, João 57, Ele tava com uma tossezinha. Mas, mano, tá nevando, chat. Tá nevando onde ele mora. O frio que deve estar... Eu fui atrás dos meus 30% dos últimos anos e tá em processo. Rubini, eu já fui oferecido esse serviço. Funciona legal, mano? Inclusive, fica aí se tiver algum streamer vendo, galera. Existem formas de
reaver o valor que foi pago para o governo americano de impostos. De alguma forma, você explica pra ele que, olha, eu já tô pagando 30% no meu país. Não tem por que eu pagar 30% aqui também. E dá pra você ir atrás de reaver. Eu tenho que fazer isso, hein, cara. Eu tenho que fazer isso, porque você faz live só há 3 anos, Rubini? Vixe, o meu é... É que eu não sei se é só dos últimos 3 anos que dá. Vamos aguardar. Já mandei toda a documentação e abri conta no exterior. Aparentemente tudo indo, porém demora 36 semanas. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Puta que pariu! 9 meses? Eu faço há 8 anos, mas só pode nos últimos 3. Puxa, que pena. Preciso ir atrás então, cara. Rubini, você tá fazendo com quem? Se puder falar, claro. É com o Primo Panda, não? A câmera tá travando? Não deveria. Não deveria. O e-account chama... Eita, uma empresa. Pode crer. Deu uma travada e voltou, pode crer. Eu preciso fazer isso mesmo, cara. Porque eu vou explicar pra quem não tá entendendo, gente. Basicamente é o seguinte. Nós... Toda vez que o dinheiro sai dos Estados Unidos, a gente... Vamos lá. Eu vou desenhar aqui pra vocês. Digamos que você foi lá e me deu 10 reais, tá? Você me deu 10 reais. Ou me deu um sub, sei lá. Você me deu 10 reais pela Twitch. Pra começo de conversa, desses 10, no caso da maioria dos streamers, só 5 vem pra mim, tá? Por quê? Porque a Twitch tira 50%. No meu caso, não. No meu caso, ela tira só 30%. Mas vamos considerar que eu sou um outro streamer, tá? Que não tem essa parada que eu tenho. Seu privado no Discord pra você entender, muitíssimo obrigado, Rubinho. Misericórdia, Rubini. Misericórdia, Rubini. Pode crer. Pô, muito legal, hein, mano. Pô, muito legal, Rubini. Puxa, que legal. Muito legal mesmo. Enfim, aí a gente fica com 5. Desses 5, galera, 30% fica nos Estados Unidos, tá? Então, quanto que é 30% de 5? 50% seria 25, 2,5, 30%, 50% 2,5, dividido por 5, 50 centavos, 5, 10, 15. A gente fica com 3,5 disso aqui. Tira 1,5, tá? Já caiu pra 3,5, tá? A única coisa que tive que fazer é pagar a documentação, pode crer. Pode crer. Então 30% já fica nos Estados Unidos. Já vem 3,5 pra mim. Desses 3,5, 27,5% fica pro Brasil. Aí agora 27,5% eu não vou fazer de cabeça nem por um caralho. 3,5 menos 27,5%. 2,5. A gente fica com 2,5. Tá? Essa é a conta, galera. Tá? Tem outras taxas, tem outras coisas. Eu esqueci de colocar a taxa do cartão de crédito que a gente paga, a taxa da transferência que a gente paga, tem um monte de coisa. Na prática mesmo, desses 10, a gente vai ficar com uns 2, tá? O que a gente tá tentando fazer? Não faz sentido isso aqui, ó. Como é que eu perco 30% de imposto pros Estados Unidos e depois perco 30% de imposto pro Brasil? É uma dupla taxação. Concordam comigo? Ou eu perco 30 pros Estados Unidos, ou eu perco 30 pro Brasil. Caralho. Que eu tô perdendo 30 pra cada um. E é isso que a gente tá tentando resolver. Resolver essa dupla tributação. Cria uma conta dos Estados Unidos. Uma forma. Mas sabe o que acontece, Giz e Lagos? Eu só vou poder gastar esse dinheiro lá. Se eu trouxer pro Brasil, eu vou gastar esse dinheiro aqui. Concorda comigo? Eu teria que deixar esse dinheiro lá nos Estados Unidos. Eu não poderia trazer esse dinheiro pro Brasil. Uma vez que eu trouxe pro Brasil, eu já recebo esse dinheiro de alguma forma, né? Tudo bem, receber por cripto talvez fosse uma forma, mas aí eu acho que cripto não paga taxa nenhuma, não? Nenhum imposto?
cartão internacional não faria boa? Só se fosse um cartão num banco de lá. Só que ainda assim, esse cartão tá associado ao meu nome. Toda vez que eu fizer uma compra no Brasil, sou eu comprando. Não tem o que fazer. Só acima de 24 mil, pode crer. E com a cripto eu teria que converter pra real em algum momento, exatamente. Ou não, teria que viver de pagar as coisas em criptomoeda, né? Pro Brasil a gente perde quando converte. Como assim você diz, Kátia? Se a gente perde... Sim, é que a gente perde o imposto do Brasil, né? No caso, eu vou ser sincero com vocês, eu não pago 27,5%, porque eu tenho uma empresa. Eu pago 8% aqui nesse imposto brasileiro, tá? Só que a grande realidade dos streamers não é dono de empresa. A maioria deles não tem empresa. Então eles pagam uma grande grana. No PayPal... É que assim, esses 30% você vai perder, queira você ou não, tá? Na hora que esse dinheiro chegar pra você no Brasil, você já não vai ter esses 30%. Se você pagar via PayPal, você vai ter que fazer seu imposto de renda, né? E aí, se você não declarar esse dinheiro do PayPal, muito provavelmente você vai cair na malha fina. E o PayPal ainda tem mais a taxa do PayPal, que é 60 centavos fixos mais 6%. Essa é a taxa do PayPal. Ou seja, se eu mandar R$1, vai ser 40 centavos mais 6% de R$1, 40... Vai ser 36 centavos que eu vou mandar. 34 centavos que eu vou mandar. Porque essa taxa de 60 centavos é fixa, independente se você mandar R$10 mil ou se você mandar R$1. Moro na gringa e pago contas no Brasil. Se os países têm acordo, você não precisa pagar 2 vezes. É chato de fazer o imposto de renda, mas não é nada de outro mundo. Então, mas não o que eu entendi do que ele falou, tá? E aí, se é verdade ou não, só Deus sabe. Mas o que ele disse foi... Não existe um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse acordo que deveria existir, não existe. Foi o que ele falou. Se ele falou isso pra tirar a responsa dele, tipo... Agora, vocês resolvam com isso... Eu não sei. Mas isso também acontece com o YouTube? Não. Não, porque quem me paga é o YouTube... Não é o YouTube Brasil, não. Não, porque assim, como seria a forma de resolver isso, tá, gente? A forma de resolver isso é quem me paga... Se quem me pagasse fosse a Twitch Brasil, mas quem me paga não é a Twitch Brasil. Quem me paga é a Twitch Estados Unidos. Se esse dinheiro tivesse já no Brasil e quem me mandasse ele fosse uma transferência bancária, um TED, da Twitch Brasil, eu não pagaria o imposto nos Estados Unidos. Mas como quem me paga dos Estados Unidos... Então, mas o YouTube também vem dos Estados Unidos, Fal, e eu não pago 2 vezes esse imposto. Porque o YouTube tem escritório no Brasil, se não tem, tem que pagar. Entendi. O YouTube antes não tinha, mas agora eu fico em dúvida porque tive que responder o formulário no passado. Eu também tive. O certo é os países terem 20% cada e o streamer ter 60%. Ah, mas e a Twitch? E a Twitch? Não, o certo mesmo é a Twitch pega a parte dela, o país pega a parte dele e você pega a tua parte. Ponto final, acabou. Não tem que ter 2 países aqui pegando uma parte cada um. O YouTube... Não, o YouTube me manda em dólar. Eu recebo do YouTube via remessa online. Sei lá. O Brasil possui um acordo com os Estados Unidos chamado FACTA, que evita a bitributação. Então, 30% de imposto sobre os dividendos que já foram pagos nos Estados Unidos serão contabilizados no imposto de renda brasileiro e o contribuinte será isento de ter que arcar com a alíquota de 27,5% no Brasil. Eu preferiria não ter que arcar com os 30% nos Estados Unidos, porque eu, como empresa, como prestador de serviço pra Twitch e pra anunciantes que eu presto serviço, eu pago 8% de imposto no Brasil e não 30%, como uma pessoa física. Tá ligado? Porque afinal eu sou uma empresa. Eu tenho que emitir nota pra receber as coisas, né? Mas esses 2,5%, qual era a porcentagem inicial? 2,5%? Não. Isso aqui são valores... não são porcentagens, não. São valores reais. Só que nós estamos falando de R$10, que depois metade vai pra Twitch e vira R$5. Depois 30% vai para os Estados Unidos, vira R$3,5. Depois 27,5% vai para o Brasil, vira R$2,5. Mais as taxas de cartão de crédito, etc., você vai receber aqui mais ou menos R$1,80. Já ouvi falar que a gente que mora no Brasil consegue operar todo o imposto que ficou retido nos Estados Unidos, porém nunca cheguei a alguém fizesse isso. Fal, o Rubini tava aí no chat falando agora. Não é todo, é dos últimos 3 anos.
É dos últimos 3 anos. Até porque, na teoria, a Twitch já paga lá pros Estados Unidos, então não faz sentido o streamer pagar também, sendo que ele não trabalha de lá. É. Últimos 3 anos você recupera uns 22% dos 30. Fazendo uma regra de 3. Quanto isso é de 100%? Vai dar uns 70%, vai? Quanto é 22 de 30%? Foi 16, 4, 32. É, vai dar uns 70 e pouquinhos por cento, né? O YouTube tem uma sede deles no Brasil. A Twitch possui a base dele nos Estados Unidos, fodendo todo o resto do mundo, fazendo pagar tributos do próprio país e mais dos países de origem. Pode crer. Do país de origem, né? Que é só os Estados Unidos. Entendi. Ô, Fal, eu vou pegar o contato com o Rubini. Se você quiser, eu te passo, viu? Se você quiser, eu te passo esse contato. Ih, travou a live? Voltamos? Mas dos últimos 3 anos e aí você nunca mais paga porque já provou que não precisa ou depois de 3 anos tem que fazer de novo? Provavelmente tem que fazer de novo. Deixa eu tirar o webcam aqui. A webcam que estava apoiada em cima da caixa da fonte. Aí, pronto. Tá rolando packet loss? Ixi, é minha internet, será? Não. Pelo menos daqui, entre aqui e o servidor da Twitch não caiu nada, não. Fala, Maus, talvez você não lembre, mas você tirou foto comigo com meus amigos no bar da Icebox. Você foi um querido, muito obrigado. Imagina, papa. Nossa, realmente tem um tempinho já. Ui. Bar da Icebox já faz um tempo mesmo. Vai fazer 1 ano já, né? Boa noite, Gwen. Como é que tamo? Ó, o Rubinho me mandou aqui. Ah, ele mandou o contato do rapaz, ó. Legal. Bem legal, bem legal, bem legal. Tamo ferrado a esperanças, Fal? Minha visão? A gente tem que rezar pra gente se fuder. Porque eu sinto que é só a gente se fudendo que a Twitch continua existindo, tá? Eu acho que a Twitch tá num processo agora muito importante que vai definir se ela vai continuar existindo como plataforma ou não, que é... Ela vai dar resultado pra Amazon? Se ela não der resultado pra Amazon, Fal, eu sou mais louco que todos vocês. E eu digo que a Twitch deixa de existir. Não tô zoando, tá? Claro, é especulação minha, totalmente tirada do meu cu, mas é sério. É sério. Eu acho que a Amazon, ela não quer ter uma filha que só gasta dinheiro e não traz nenhum orgulho pro papai, sabe? Eu acho que logo menos ela vai abandonar esse filho se a gente continuar não trazendo dinheiro pro papai e orgulho pro papai. Vai ser comprada, mas falir nunca? Só se a empresa que comprar tiver disposta a perder dinheiro com algum outro objetivo. Aí eu concordo. Tipo, se o Google compra e o Google fala assim, mano, eu vou comprar não pra ganhar dinheiro. Eu vou comprar por outro motivo. Aí beleza. Eu acho que o primeiro passo da Amazon vai ser cortar os afiliados, pra ser honesto. Afiliado em que sentido? Os afiliados da Twitch ou afiliado de link? Afiliado da Twitch, você diz, né? É, a Twitch fechou na Coreia. É que assim, a Twitch fechar num lugar não significa que... Se você é um streamer coreano, sul-coreano, você vai continuar fazendo sua live. A questão é, não existe mais um time coreano localizado pra te ajudar. Tá ligado? Como já foi no Brasil. No Brasil, a gente já teve a época em que se a gente precisava de alguma coisa, muita gente falava com um mano português, que eu não lembro quem era. Era um maluco em Portugal que ajudava. Ele que dava suporte pra gente. Porque na Twitch Brasil era tipo 1 cara, 2 caras só que não conseguia ser capaz de atender o país inteiro. Ô, Zuguru, agora que eu vi, obrigado pelos 28 meses, Zuguru.
Então a Twitch fechar no Brasil seria no sentido de a gente não vai ter mais funcionário brasileiro, a gente ia ter que... Pior que eu vi streamer coreano dizendo que ia ter que migrar pro YouTube. Não, gente, a Twitch, assim, ele pode, né? Tudo certo. Mas assim, não é que a plataforma ela continua existindo, sacou? Você continua podendo fazer live, ainda existe, o chat vai continuar funcionando e tal, minha live vai estar aqui. Só que não vai ter nenhum funcionário brasileiro pra me apoiar. Não vai ter nenhum, provavelmente não vai ter evento no país, a não ser que a Twitch gringa resolva fazer um evento no Brasil, que é meio esquisito, né? Você acha a Kik uma forte concorrente? Mano, é que eu acho que a Kik só existe porque tem um cassino por trás. Eu não consigo entender como que a Kik pode dar 95% da renda pros streamers. Considera que na Twitch é 50%, tá? Na Kik é 95%. Não consigo entender como que a Kik faz dinheiro, mano. Mas eu acho que ela só funciona porque ela é uma plataforma que os cassinos... Na verdade, a stake, que é por trás da Kik, valoriza muito. Por quê? Porque você tem conteúdo da stake sendo criada na Kik, tá ligado? O que não pode acontecer na Twitch. Você não pode ter conteúdo de cassino da stake na Twitch. Você pode ter de outros, né? Mas da stake não. Então a stake meio que precisou investir ou criar. Não sei se ela criou ou investiu na plataforma. Vai parar de existir como site, Retriso. Eita porra, então é diferente do que eu tava pensando. Não, mas eles vão fechar os servidores sul-coreanos. Mas tudo bem, eu também já streamei. Na época eu streamava em Miami. Não tinha servidor Brasil quando eu comecei a streamar, se eu não me engano. Então a gente que tava no Brasil tinha que usar os servidores de Miami da Twitch. O delay aumentava, claro, a stream era menos estável, óbvio. Mas não deixava de existir, não. Se liga, duas coisas. Primeiro, VADM. Eu já ouvi, Gustavo. Tá me tirando? Mas nós toca. E o que era o segundo? Nossa, mano, eu li só o primeiro. Eu não vi o que você mandou. É que a Stake ganhava muita coisa, muita grana na Twitch com os patrocínios. Aí quando a Twitch bloqueou, eles resolveram criar uma nova plataforma à parte, exatamente. Então é assim, pra Kik continuar existindo, provavelmente a Kik só dá prejuízo pra Stake. Pizza? Quer pizza? Opa, meu alarme tá tocando pra cancelar a assinatura de alguma coisa que eu fiz. Eu quero pizza. Eu quero muito pizza. Eu quero muito pizza. Não tem comida em casa. Se eles fecharem os servidores brasileiros, vai sobrecarregar os outros? Vai pra caralho. Vai pra caralho. Ô, Softs, obrigado pelos 10. Por que não tocou? Mount Chat, você deve saber que acompanho live faz um tempo e hoje caiu uma ficha de como as coisas mudam. Hoje tive meu primeiro dia de estágio e foi incrível. A massa, Softs. Meus parabéns, minha querida. Luiz, obrigado pelos 5 meses. Prix, obrigado pelos 5. Gabi Duarte, muito obrigado pelo sub. Alt Batata, muito obrigado pelos 24. Mas casa de aposta da dinheiro infinito? No final, mano, a Kik pra Stake é como o TikTok pra mim. A Kik só perde dinheiro com a... Desculpa. A Stake só perde dinheiro com a Kik. Mas, no final, a Kik é muito importante pra Stake por ter um espaço em que as pessoas podem fazer live de cassino, tá ligado? Mesma coisa, eu só perco dinheiro com o TikTok, mas o TikTok é muito importante pra mim porque muita gente consome minha live porque me conhece no TikTok, tá ligado? Você acha que o YouTube é melhor que a Twitch pra fazer live? Não. No sentido de pagar. Você acha que o YouTube ou a Twitch paga melhor em relação a tudo? Subs, membros, pix, caixa de mensagem, enfim. Live no YouTube é péssimo, tá? Torcer pra esse cassino comprar a Twitch. Live no YouTube é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não dá pra fazer... Assim, live na Twitch, por mais que hoje pague muito menos do que pagava no passado... Ai, caralho. Aumentei a luz aqui sem querer. Ainda assim, é muito melhor que os concorrentes, tá ligado? Em questão de monetização em geral do YouTube, hoje eu acho muito superior à Twitch. Muito. Muito superior. Bangar o BE. Eu tô curtindo aqui, que achei lá maneiro. Eu tenho alguns problemas com a Kik, eu acho que tem uns problemas éticos com a Kik. A Kik permite muita coisa que eu não considero muito legal, tá ligado? Não sei.
ler o chat aí. 50 pra você, 50 para o chat ou 100 pra você? 50 pra mim, 50 pro chat, claro. O que é meu é teu, chat. Quer dizer, calma lá. Meu cozinho não, estamos falando de outras coisas. 50 pra mim, 50 pro chat, eu acho que é justo. O Dr. Disrespect tá sempre falando sobre essas diferenças entre YouTube e Twitch. E o que ele fala, J-Fox? Porque assim, por mais que eu faça live no YouTube, eu não me importo com a live no YouTube no sentido dela me dar dinheiro, sabe? Eu faço live no YouTube muito mais por vocês do que por mim. Pra mim é mais trabalho, abrir a live é um trabalho do caralho, é mais trabalho interagir com os dois chats, é mais trabalho porque eu tenho que ficar me preocupando com copyright ou não, e eu não ganho dinheiro com live, sabe? Eu faço live muito mais pra que tenha um espaço para as pessoas que não assistem na Twitch possam assistir no YouTube sem a live travar. Porque eu sei que tem muita gente que tem problema com a Twitch da live ficar travando o tempo inteiro, a live cai, a live é ruim, sabe? A qualidade é baixa. E aí, quando eu não faço live no YouTube, a galera fala, Mount, por favor, abre live no YouTube, porque na minha TV, por exemplo, é muito ruim assistir na Twitch. Então eu abro só pra vocês poderem assistir, sabe? Do que pra eu ganhar dinheiro de fato. No YouTube, qualquer 10 segundos de música que tocar, minha live já perde a monetização. É um trabalho fazer live no YouTube, galera. Aqui que só mantém 95 porque só aceita cartão de crédito pra comprar sub. Por isso não teria que pagar as tarifas dos outros métodos. Ah, mas você tem que pagar tarifa ainda assim de cartão de crédito. Porque pra você aceitar cartão de crédito, tem que ter alguma sola da vida, algum meio de pagamento envolvido ali pra receber. Mas talvez, de fato, a tributação em cima da compra no cartão seja mais baixa do que em cima de boleto, de Pix, de PayPal, enfim. Não sei. Me confesso que não tenho ideia. Mas tem que pagar cartão de crédito, você paga ainda assim. A Stake entrou na Fórmula 1, mano. A Stake entrou na Fórmula 1, cara. YouTube tem esses BOs? Tem, Fal. Tô errado de comprar Nito? Não, Drone, eu assino Nito também. É que a maioria das pessoas que estão no YouTube são viewers mais inocentes. Na Twitch é o povo mais ligeiro na internet. Eu acho que a galera que tá no YouTube tem dois perfis de viewer no YouTube da live, tá? A galera que prefere assistir... Eu tenho um cara, por exemplo, que assiste minhas lives no trabalho e a Twitch não carrega, porque é bloqueada, sabe? Então ele só consegue assistir minhas lives no trabalho se for no YouTube. Tem gente que não tem aplicativo da TV pra Twitch, tem pro YouTube. Tem gente que na Twitch trava muito, então ela assiste no YouTube. Mas tem também aquela pessoa que tá simplesmente navegando pelo YouTube e fala, eita, olha uma live do Mount ali, deixa eu assistir. Sabe? Mandei em cima o que o Dr. Disrespect fala, deixa eu ver. Ó, falando de maneira direta, ele dá a entender que queria voltar pra Twitch, mas como tem o ban eterno... Oxe, o Dr. Disrespect é banido da Twitch eternamente? Não pode, mas basicamente o que ele mais critica é a comunidade que não existe no YouTube e o dinheiro que ele perde em cada live comparado com a Twitch. Sim. Por que ele é banido eternamente? O que ele fez? Não tenho ideia. Muito obrigado, B-Aize, pelo sub com Prime. Sou Carol, muito obrigado pelos 33 meses. Nossa, o que baniu o Dr. Disrespect? Treta antiga? Nem ele sabe, se eu não me engano. É mesmo? Mount, mandei o valor da pizza, tu escolhe quem ganha os 50 e eu mando. Vou fazer uma... Abre conta no Palmeiras Pai que você não paga os impostos. No Palmeiras? Como assim, Dara? Obrigado, Dara, pelo 6. Gente, vou fazer um sorteio, hein? O Chevy entrou no banheiro, isso eu tô ligado. Ah, o Dr. Disrespect fez a mesma coisa? Esse é o bagulho que... Aí, mano, aí eu entro em problemas éticos que eu tenho com a Twitch, eu não falo porque isso pode custar minha permanência nesse chat, mas eu tenho problema assim, tipo, pra mim não faz sentido nenhum alguém mostrar o cu na live e tomar 3 dias de ban e tá tudo certo isso, tá ligado? Ó, vamos lá, gente. Subs vão ter 3 vezes mais chance. Ah, bom, só a geladeira Brastemp que entrou no giveaway. Bom, vamos lá. Vai ser uma palavra que vocês vão ter que mandar, tá? Tá? E a palavra vai ser... Eu dou o cozido. Tô brincando. Palavra. A palavra é palavra, galera. A palavra é palavra, tá?
Pra participar, tem que enviar a palavra no chat, tá? Certo? Vamos ver aqui, ó. 37, tá atualizando ali, ó. 86 pessoas, 125 pessoas. O que vai ganhar? 50 conto pra comer uma pizza. Tá? 50 conto pra comer uma pizza. O que é essa bolinha azul? Oxi, tem gente que não tá elegível. Oxi. Ué? Ah, tá, pronto. Resetei a elegibilidade. Não, não é pizza a palavra não, gente. A palavra é palavra. A palavra é palavra. Que isso, Cindy? Cindy, você é mãe! Imagina o Lohan tá aqui vendo a live. É Lohan? Caramba, Cindy, eu sempre esqueço o nome do seu moleque. É Lohan, não é? Eu acho que é Lohan. Muito bem. Todo mundo mandou? Vou dar mais 10 segundos, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai ter 1 minuto pra mandar mensagem no chat quem ganhar, hein? Juia N. Juia N, cadê você, Juia N? Se você está aí de fato, diga agora. Cidade capital do estado do Rio de Janeiro. Bot? Tô achando que é bot. 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 Ih, é bot, hein? Eu? Eu acho que não é a capital do Rio de Janeiro, não. Tô aqui, certo? E a capital do Rio de Janeiro é... Fudeu. Não. Como assim fudeu? Não. Como assim fudeu? É a capital do Rio de Janeiro. Sou burra, não... Tudo bem, a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro! Aê! Uma salva de palmas! Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro! Parabéns, Juia. Juia, agora eu preciso que você entre em contato com o Gustavo, sei lá, ele que se vire. Aí, Gustavo, ó, Juia _ N. Deixa eu mandar aqui no chat. Ok, compreendi. Ah, mano, tá me tirando. Aqui, ó, Gu. Rio de Janeiro! Legal! Tá aí, patrocinado pelo Gustavo. Muito obrigado, Bruno Ribeiro, pelos 20 meses. Montaria, 1 ano e 5 meses aqui, já manda, já, e ainda estou esperando o meu carro, você prometeu? Negativo. O carro não terá, mas você poderia ter ganho uma pizza de R$50 patrocinada pelo Gustavo aqui no chat. Tá bom? Tá bom? Bom, mas é isso, galera, eu acho, hein? Faltou falar alguma coisa sobre a reunião que a gente teve? Ah, mano, eu assisti, é verdade, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu assisti ontem Pobres Criaturas. Mano, eu entendi quando o Brino disse que entendeu porra nenhuma do filme. Li Softs e te desejei meus parabéns, viu? Eu entendo quando o Brino disse que não entendeu bulhufas do filme. Mas é um filmão, tá, galera? É um filme bem legal, mano. Eles eram... É um filme realmente bem esquisito. O diretor dele é o mesmo diretor da Lagosta, tá ligado? Pra quem já assistiu. É o mesmo diretor de A Favorita, aquele filme da Rainha. É um piradão da cabeça, mano. Esse cara aí definitivamente é um cara que tem um parafuso a menos ali, te garanto. É o Yorin Gagarin, sei lá. Yorin Gagarin. Não sei. Mas o bichão é doido, cara. O bichão é doido mesmo, tá? Qual a nota que eu dou pra esse filme? Ah, eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota 8 pro filme. Vou dar uma nota 8 pro filme. É um filme bem legal. Eu acho que ele é um filme... Mas ele não é um filme tão de entretenimento assim, tá ligado? Ele é um filme muito mais de você viajar do que você de se entreter. Fiquei sabendo que tem o Palmeiras Pay. Olha no Google, eu rachei muito como chamam o cartão de crédito. Chamam de Verdão. Por acaso é a Elo que emite esse cartão, Dara? Fala Mount, por onde você recebe o dinheiro da Twitch? Ha!
Ouvi falar da criatura. Entendi por que minha mãe vai tanto no estádio do Palmeiras, mano. Entendi. Mano, minha mãe pelo menos uma vez por mês vai no estádio do Palmeiras e me manda foto dos troféus do Palmeiras, não sei o que lá. A Elo emite os cartões do Palmeiras, cara. Tá explicado. Tá explicado, tá explicado. Mount, por onde você recebe o dinheiro da Twitch? Eu ouvi falar da Creators by Rust, que a taxa é de 1%, conhece? Eu recebo de um banco chamado Banco Bom Sucesso. Na verdade, hoje ele chama Banco BS2. Esse banco aqui, ó. E aí eu tenho uma conta nele, uma conta internacional nele. E aí eu recebo dinheiro lá, usando tipo o IBAN, código SWIFT, essas porra assim. Branch, agência, sabe? Essas merda. É um trabalho de setar, mano. Nossa, muitos amigos meus, quando eu recomendei, eles falaram, mano, você me ajuda a fazer? E, mano, eu não tenho saco nem de fazer o meu. Pra ser sincero. Mas é um trabalho do caralho. Mas é bom. Porque o que eu faço? Quando eu recebo dinheiro, por exemplo, eu devo ter recebido, se eu não me engano, eu recebo no dia 15. Vamos ver se eu recebi. Não recebi. Ah, recebi sim, recebi sim, recebi sim. Enfim, eu escolho quando é que eu transfiro esse dinheiro pra real, tá ligado? Então eu só transfiro quando o dólar tá bom. Quando o dólar tá ruim, eu não transfiro, não. Peraí. Peraí, chat, deixa eu só ver uma coisa aqui. Mano, mas... Tá fazendo... Tem alguma coisa errada aqui. Bom, enfim. Acho que a Twitch me pagou errado, mano. Acho o BS2 prático pra empresas que fazem financeiro. O suporte é bom, o extrato é prático, tudo facinho nele. É. Eu acho ok. Eu faço um mico de frila pra ganhar o dinheiro pra ajudar na faculdade e é doideira, porque eu ganho $50, só que na prática foi 300 conto. Porra, tá bom demais. O que o Luiz tá falando? Sou palmeirense, tá? Solteira? Eita. Olha lá. Obrigado, Leleco Juni, pelos 3 meses. Feciolete, muito obrigado pelos 22. Liv Tuboni, muito obrigado pelos 33 meses. Jacob Games, obrigado pelos 37. Bel Akin, obrigado pelos 3. Nicolas Caldeira, muito obrigado pelo Prime. Bruno Nerd, obrigado pelos 17. Lipe Andrioli, obrigado pelos 22. Alize, obrigado pelos 40 meses. Asnesu, obrigado pelos 21 meses com Tier 2. Mano, falando nisso, estou preparando algo interessante, tá? Eu só fiquei sabendo dessa aí porque o cara ligou pra ver se tinha a ver com a empresa pra qual eu trabalho e quando eu disse que não, ele quis encerrar a conta com nós. Ixi, Dara! O tal do Verdão? Você não sabe se tá xingando o futuro amor da sua vida, então, por favor, justo. Aquilo lá? Pede a pizza antes de ficar tarde? Não, 7h20 ainda, galera. 7h20 ainda tá cedo. Se bem que já tá de noite, né? Não, mas logo menos eu vou... A live não vai até muito tarde hoje, não. Vai até umas 8 e pouco, mais ou menos. E aí eu vou lá, vou ficar com a minha namorada. Que mais, hein, galera? Eu não preparei nada pra hoje. Eu confesso que hoje nem ia ter live por conta dessa reunião. Mas aí eu descobri que a reunião ia acontecer em live. Aí eu abri live. Mas nem ia ter live hoje. Eu queria jogar alguma coisa, mano, hoje.
Eu queria jogar alguma fita hoje. Bota fé? Não, eu vou deixar os reacts pra amanhã. Inclusive tem um react interessante aí. Eu não vou contar o nome do vídeo pra vocês não assistirem sem mim. Mas é um videozinho aí que fala sobre mim, viu? É um videozinho que fala sobre mim aí. Vocês querem assistir agora? Vocês querem assistir agora esse videozinho, na real? Querem ver esse agora? Querem? Não, vamos ver agora então. Mano, vamos ver agora então. Bom, galera que estava aí, foi um prazer ter conversado com vocês aí. Agora a gente vai entrar nos reacts, tá? Deixa eu trocar o título live aqui. Show. Mas vamos lá. O que coloca no título? Já coloquei, Lice. Pera aí, só ver uma parada aqui, um segundo. Só fechar o Paint aqui. Bugou o Paint. Tudo bem. Bom, vamos lá então, hein? Vamos lá então. É um vídeo bem curtinho. Aparentemente é recentemente aí. Foi um canal chamado Lano que fez um vídeo... Ih, achei onde é que tava o Paint ali. Pera aí. Vixe Maria, pera aí. Ó, vamos lá. Por que eu odeio o Mount, tá? Falaram desse vídeo aí pra mim. É um vídeo de 2 semanas atrás. Não tenho ideia do que seja. Vamos ver aí. Eu não assisti. Eu não tenho a menor ideia do que seja esse vídeo. Do que seja esse vídeo. Sobre o que seja esse vídeo. Eu vou, mano, responder na lata mesmo. Eu que fiz o vídeo, obrigado por reagir, vai tomar no cu, cara. Eu vou responder na lata aqui, o que é que seja, tá? Tô dando a minha palavra de pés juntos que eu nunca vi nada desse vídeo. Não tenho a menor ideia do que se trate, tá bom? Mas vamos lá. Por que eu odeio o Mount? Ah, eu entendi, hein, senhor Digo. Você só respondeu o que conveio? Convinha? O que te convém. O Digo só respondeu o que lhe conveu. Vixe, mano, não sei falar. Mano, mas é esse cara que já começou com uma pilantragem, né? O que conveu a ele. Só o que... Ele só respondeu o que ele conseguia responder. Meu Deus, mas o cara já começou com uma mentira aqui. Porque se você voltar lá no meu vídeo e você assistir esse pedaço aqui, esse pedaço eu estou narrando o que eu vi no Twitter. E eu digo assim, ó. Galera, eu vi no Twitter assim, nossa, o Digo jantou, a Yasmin está destruída, o que aconteceu com a Yasmin? Ao mesmo tempo, eu vi gente falando, o Digo só respondeu o que lhe conveu. E o cara usou no vídeo como se eu tivesse afirmando isso, tá ligado? Mount, você costuma manipular as narrativas, passar pano pros seus amiguinhos, assim é fácil, né? Cheio de amiguinhos youtubers pra te defender. Não. Peraí. Essa aí é Yasmin falando bosta no vídeo que ela fez pro Digo. Confundi. Nos primeiros conteúdos que eu vi do Mount, eu achava ele insuportável. Aliás, Justíssimo, tem total motivo, tem total direito. A minha toda do Selbit era chata demais. Pensa num pessoal que tinha umas reações exageradas. E isso me irritava pra caramba. Certo. Além disso, o Mount tinha um agravante, né? Que é essa gigantesca cara de playboy que ele tem. Mano, isso aí é um bagulho que... é verdade. Não tem muito que eu possa fazer, tá ligado? Eu nasci assim e eu não exatamente escolhi onde eu nasci e fui de quem, tá ligado? Acho que essa carinha de filhinho da mamãe me afastou um pouco dos conteúdos dele lá. Justíssimo, É isso, o justíssimo. vídeo acabou aqui e é por isso que eu odeio o Mount. Não ironicamente, se fosse só isso, eu entenderia pra caralho. Realmente, é justo pra caramba. Brincadeirinha. Comecei a acompanhar os conteúdos do Mount de verdade mesmo mais recentemente, quando ele já fazia os reacts em live e postava no canal. É incrível como esse cara tem a habilidade de transformar um vídeo de 20 minutos em um react de 2 horas em infinitos minutos. Fala pra caralho, mano. Outro problema que eu tenho. Pense num bicho falastrão, que fale pelos cotovelos. É mesmo. Além disso, no último vídeo que eu vi dele, que é o react sobre o Putz Digo da Suavemente Se Afundando, ele desceu a letra na imparcialidade do Digo, no caso do Haluka. Na imparcialidade do Digo.
Engraçado, né? Que ele é um dos caras mais imparciais que eu já vi no YouTube. Ele claramente tem um posicionamento fixo sobre tudo e não dá o braço a torcer por nada. Ele Não, calma, pera. Calma que eu não sei se ele tá falando que eu reclamei da parcialidade do Digo e ele tá falando que eu sou parcial. Porque assim, eu não sou imparcial não. E ele dizer que... Como é? tem um posicionamento fixo sobre tudo e não dá o braço a torcer por nada. Ele sempre tenta arrumar um argumento pra defender o que ele já afirmava lá no começo. Caralho, mano. Eu vou mostrar até um negócio aqui, um comentário que eu recebo bastante, que eu até respondi e eu vou mostrar pra vocês porque eu acho que faz sentido. O Mount troca mais de opinião do que de roupa, então, cara. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui comentários que eu respondi, tá? Aqui, ó, vamos lá. Teve uma pessoa que disse assim pra mim, ó. Puta que pariu, Mount. Só falo que você pensa sem ficar pedindo validação pro chat. Que negócio chato, parece que você não tem opinião própria. Porque, de fato, eu sou uma pessoa que, assim, eu falo tal coisa, eu falo, o que vocês acham, gente? Aí uma pessoa fala, pô, Mount, eu discordo por conta disso, disso e aquilo. Eu falo, pior que você tá certo, mano, é verdade. E aí eu vou lá e eu discordo do que eu acabei de falar, tá ligado? E aí eu respondi ela com assim, fala Malu, não é pedir validação não. Quando estou em live, coloco a galera que tá assistindo pra participar da discussão e gosto de entender o lado deles. Afinal, não sou o dono da razão. Abraços. Então, sei lá, não sei, eu tô meio confuso. Ele tá dizendo que eu sou imparcial e pra todo assunto eu tenho uma opinião fixa que eu não mudo de jeito nenhum e o tempo inteiro eu fico tentando criar argumento pra comprovar minha opinião? Sempre tenta arrumar um argumento pra defender o que ele já afirmava lá no começo. Mesmo que esse argumento venha de uma brisa infinita. Ah, ixi, pode ter certeza que vem mesmo. Inclusive, isso aconteceu nesse react sobre o vídeo da Yasmin. Quando ela fala que o Diego defendeu o Authentic e ele concorda com ela, mencionando que a opinião do Authentic deixou de ser uma opinião, somente uma opinião, quando ela passou a ser algo criminoso. Né? No caso, ele se referia à discriminação, homofobia. Parando pra pensar, ele não tá completamente errado, porque existe uma linha tênue entre uma opinião polêmica, que é somente uma opinião, e, de fato, um crime. Engraçado. Não acho que é uma linha tênue, não, mano. Eu acho que é uma linha bem definida e bem clara, que é a partir de que momento isso sai do não criminoso, tá ligado? Por exemplo, eu defendo opiniões que são criminosas. Vocês sabem que eu defendo a legalização da maconha. E a maconha é proibida no Brasil. Então, eu sei que é uma opinião criminosa. E eu não escondo isso não, galera. Eu reconheço. Existem várias opiniões que eu defendo que, segundo a lei, são criminosas, tá ligado? O disso tudo é que ele não dá nem tempo pra pensar. Logo em seguida, ele já emplaca uma opinião favorável ao aborto, que é um crime tipificado no nosso... Perfeitamente, completamente sou a favor do aborto. E eu entendo que no Brasil atual é uma opinião criminosa. Sim. Sim. Se você quiser me prender por... aliciação, como é o nome? Quem fica falando pra fumar maconha, como é o nome disso? A legalização não, o uso, exatamente. Se você quer me prender por... Caralho, como é o nome? Quando você incita as pessoas... Apologia. Se você quiser me prender por apologia às drogas ou por apologia ao aborto, eu não vou reclamar, eu entendo. Ainda assim, eu acho que é uma pauta importantíssima e que, seja criminosa ela ou não, no caso do aborto e da legalização da maconha, eu não vou deixar de defender. Por quê? Porque eu acho que é uma pauta criminosa por motivos péssimos. Por que o aborto é proibido? Não é por nenhum grande motivo bonitinho, não. É especialmente por conta da igreja. A igreja católica e a bancada religiosa e a evangélica são as grandes responsáveis pela proibição do aborto no Brasil. E aborto não é papo de igreja, de fé, não. Aborto é papo de saúde pública, meu brother. Tá ligado? Por isso que eu defendo a minha opinião e eu tenho embasamento pra defender a minha opinião. Legalização das drogas também não faz sentido. A legalização das drogas, se você não pesquisa muito, no Brasil, ela é racista, tá? O motivo... A gente assistiu recentemente um documentário que explica um pouco sobre isso. Recomendo, você aí o rapaz do canal, Lano, se você quiser entender o motivo da maconha ser proibida no Brasil, você talvez entenda um pouco mais o porquê que eu defendo a maconha. Se você entender um pouco mais o motivo do aborto ser proibido no Brasil, você vai entender talvez o porquê que eu defendo a legalização do aborto.
Mas eu não tiro o fato de ser um crime, não. Eu entendo isso. Se quiser me levar por apologia ao aborto ou apologia às drogas, eu entendo. Só que eu tô fazendo um papel aqui que eu acho que é importante, que é, eu tenho uma opinião e eu defendo a minha opinião. E eu gostaria de colocar pra frente, pra que as pessoas que me acompanham possam ouvir minha opinião e falar, puta, mano, isso aqui, o Mount tá viajando, cara. Não, aborto não pode não, porque Deus não permite, é homicídio, porque a partir do momento que o bebê tá na barriga, é um crime você matar ele e tirar a chance daquele feto de crescer e virar um ser humano. Beleza. Vai aí com sua opinião baseada na fé. Mesma coisa, se você quiser ouvir eu defendendo a maconha e falar, que porra de racismo o quê, caralho? Não tem que deixar fumar mesmo não. Vai ficar um bando de desempregado, vai ficar um bando de não sei o que lá. Beleza. Mas saiba que a partir do momento que a maconha é proibida e o álcool não é, você entende que tem alguma coisa de errado aí, né? Ou você acha que o álcool não mata a si e aos outros, seja com violência doméstica, com gente que dirige bêbado e mata as outras, ou gente que morre de cirrose. Fechou? Código Penal. Você pode concordar ou não, esse não é o ponto do vídeo, mas o fato é que tá previsto no Código Penal como crime. morrendo. E segundo ele, se uma opinião é favorável a um crime, deixa de ser só uma opinião. Sim. Viajam aí, meu chefe. Ó, vamos ver aqui, ó. As ideias, a opinião dele é dele, então, mas a opinião deixa de ser só uma opinião quando vira crime, né, Fênix? Por exemplo, direito à vida, esquerda atual é a favor do aborto. Acho que tem um problema sim, que é você tira a autonomia da mulher decidir se ela, quer dizer, da grávida decidir se ela quer ter o filho ou não. Pois a opinião deixa de ser só uma opinião quando vira crime, né, Fênix? Sim, eu reconheço, eu não tô dizendo que a minha opinião não é criminosa, não. Infelizmente é criminosa. No Brasil hoje, defender as drogas, a maconha no caso que eu defendo, não defendo as drogas, a legalização de todas as drogas. Defendo a legalização da maconha, defendo a maconha. E defender o aborto, infelizmente, é um crime de apologia, talvez, né? Isso demonstra a incongruência dele e que claramente ele também é uma pessoa totalmente imparcial. Uma coisa que... Parcial. Eu não sou imparcial, sou parcial. Eu tomo um lado. Imparcialidade é a falta de parcialidade, é quem não toma lado. E a incongruência não é incongruência. Eu tenho meus valores e eu tenho a minha ética. A partir do momento que alguma coisa, só porque é considerada pelo Estado um crime e na minha ética não, eu não preciso defender. Eu não preciso defender o que o Estado defende. Afinal, quantos crimes por aí deixaram de ser crimes depois de um tempo? Né? Vamos falar da lei seca nos Estados Unidos? Que tal? Durante muitos anos, era proibido tomar uma serva nos Estados Unidos. E deixou de ser crime. No Brasil hoje, fumar maconha é crime? É. Mas não vai contra a minha ética. E eu acho que a minha ética, no meu caso, porque eu confio em mim, afinal, vale mais do que o Estado me fala que eu posso ou não. Sim, tem coisas que o Estado me fala que eu não posso e eu concordo. Eu não posso matar os outros. Concordo. Eu não posso... agredir ninguém, concordo. Eu não posso, sei lá, roubar de ninguém, concordo. Eu não posso dirigir bêbado, tô completamente de acordo. Agora, eu não posso fumar maconha? Desculpa, não concordo. Agora, a mulher não pode abortar um filho que ela não quer? Desculpa, também não concordo. Então não é incongruência não, eu acho que é ética e valores, tá ligado? Apontar muito o dedo pro Digo, né? Assim como eu não concordo que o Authentic Games possa dizer... sei lá, o que o Authentic Games disse lá. Os canais de opinião. Fosse crime ou não, tá ligado? Inclusive tem muitas coisas que não são crime e eu discordo veementemente. Mas não é porque não é crime que eu defendo, tá ligado? Não é à toa que o nome é canal de opinião. Partilha da mesma ideia, né? E que claramente ele também é uma pessoa totalmente imparcial. Uma coisa que fez ele apontar muito o dedo pro Digo nesse react, mas... que ele também compartilha da mesma ideia, né? Não que ter um lado seja um problema, né? Nenhum criador é obrigado a ser imparcial, em especial os canais de opinião. Mano, caralho, ele tá usando a mesma palavra pra coisas diferentes, mas eu entendi, eu acho que ele tá confundindo uma parcial com imparcial só. Não é à toa que o nome é canal de opinião, ou seja, a opinião do criador que tá ali naquele conteúdo. Perfeitamente. Enfim, ignorando tudo que foi dito até agora, você sabe por que eu odeio o Mount? Eu odeio ele porque eu não consigo mais parar de assistir o... mano, vai se foder. Se ir contra a lei é ter opinião vá criminona, se foder, cara. então ser contra a escravidão na época da escravidão era ser criminoso. Se fuder. Se ir contra a lei é ter opinião criminosa, então ser contra a escravidão na época da escravidão era ser criminoso. De certa forma. Sim, mas você entende como as leis mudam? Felizmente, a gente como sociedade evolui e a gente reconhece que
que a gente cometeu erros no passado e a gente vai, com o tempo, corrigindo esses erros, né? Conteúdo desse Ah, mas vai tomar no cu desse cara aqui, cara. Ah, se fuder, vou reportar teu vídeo. pilantra. Muitas vezes um vídeo que já tá ali na Não, vamos aba ver. dos recomendados, mas que eu fiquei com preguiça de assistir, quando eu vejo que ele fez um react, automaticamente eu cu, vou lá mano. assistir. E olha que ele transforma um vídeo de 20 minutos em um react Cara, como você pode ser tão ruim no parkour do Minecraft, bicho? eterno, né? Pensa num cara que sabe farmar. De certa forma, é muito bom ver ele brisando sobre cada detalhe do vídeo, entrando numas brisas nada a ver, trocando uma ideia com o chat, que ele interage bem também. Mas enfim, o conteúdo dele é viciante demais. Depois que eu comecei a acompanhar, eu não consigo mais parar. Às vezes eu tô fazendo alguma outra coisa aqui em casa, ou trabalhando, e eu deixo de fundo. Como se fosse um podcast, o react dele. É muito bom. Caralho, vamos! Porra, é isso! Lembrando que esse canal Ó. aqui é só pra expor minha opinião. Mas vamos lá, eu vou E falar pra quem um ainda pouquinho não mais sobre entendeu, isso, eu mesmo não que odeio talvez mouse, fosse tá? meme. Tô acompanhando ele, gostando muito do conteúdo dele, foi só uma brincadeira. Não que tudo que foi dito aqui foi uma mentira, né? Eu realmente acho que ele é um pouco incongruente Uhum. e totalmente imparcial. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a separar as coisas, né? Não é porque eu não concordo com tudo que ele fala que eu vou deixar de gostar do conteúdo do cara. É fato. Eu acho Valeu. que depende, tipo assim. Por ter de- acompanhado até aqui, abraço. Valeu, e fui. valeu, Lano. Acho que depende um pouco, mano. Eu acho que tudo isso depende dos seus valores, tá ligado? Você pode muito bem assistir o vídeo do Authentic Games, continuar assistindo, porque homofobia não é algo que bate no seu valor, tá ligado? Você não se importa muito com isso, não é algo que mexe com você. Então, no final, você tá pouco se fudendo se o Authentic Games é homofóbico ou não, se ele é transfóbico ou não, sabe? Foda-se. Eu, por exemplo, desculpa, minhas ideias não batem com a do Authentic. Então, sim, é porque eu não concordo com o Authentic que nesse caso eu não seria capaz de continuar consumindo o conteúdo do cara, sabe? Eu acho que tem casos e casos e é muito baseado nos seus valores. 2, sobre eu ser incongruente por dizer que a opinião deixa de ser opinião quando ela vira criminosa e eu ter opiniões criminosas. Eu acho que a diferença tá no seguinte, galera. Se você perguntar pra Authentic Games se ele acha que a opinião dele é criminosa, ele vai falar que não. Se você me perguntar, Mount, você acha que você defender a maconha é um crime? Eu sei que é um crime de apologia às drogas. Eu sei que é. Não é porque é um crime que eu acho que tá correto ser um crime. É o que eu disse. Durante a história, a gente mudou muitas coisas. Muitas coisas que não eram crimes... Muitas coisas que eram crimes deixaram de ser crimes e muitas coisas que não eram crimes passaram a ser crimes. Que bom! Imagina se as mesmas leis definidas na primeira Constituição brasileira fossem as leis que a gente usa até hoje, sabe? Ou as mesmas leis de 1989 fossem exatamente as mesmas leis que a gente usa hoje. Não faz sentido. A sociedade evolui, o pensamento evolui e as pessoas evoluem, infelizmente, as leis evoluem de acordo, né? É o que a gente tá falando sobre a legalização da maconha, por exemplo. Legalização da maconha é algo que, inclusive, está sendo votado agora. E a partir do momento que você estuda um pouco por que a maconha é proibida no Brasil, você entende que, puxa vida, não faz muito sentido isso, né? Então a maconha, ela passa a ser um problema no Brasil porque era uma prática dos escravos, além de outros motivos? Sim. A gente assistiu um documentário sobre isso durante a Subaton. Eu não sei se eu perdi esse react, porque eu acho que talvez ele tenha ido no limbo de um VOD da Subaton que eu perdi porque eu não baixei e passou o tempo pra eu baixar. Talvez a gente tenha perdido isso. Mas eu reconheço que a minha opinião, neste momento, e eu espero que por pouco tempo, ela é criminosa. Seja a favor da legalização do aborto, seja a favor da legalização da maconha. Sim, hoje o aborto é proibido no Brasil. Eu ficar falando bem, talvez eu esteja cometendo crime de apologia. A mesma coisa da maconha. A maconha é proibida no Brasil. Eu defender a maconha, talvez eu esteja cometendo crime de apologia. Eu não sei exatamente quais são os crimes envolvidos com isso. Mas eu reconheço. Pergunta pra Authentic Game se ele acha que a opinião dele é criminosa. Ele não acha. Tá ligado? Mas você não pode concordar com uma... Você não concordar com uma lei é crime, não acho que seja um crime mal de simplesmente achar que a proibição da maconha é uma lei burra. É uma opinião que não é criminosa, ao meu ver. É que tem o crime de apologia, né? Que é você defender algo que é criminoso. Mas eu não sei exatamente como funciona. Eu não sei se existe apologia ao aborto. Eu não sei se... Tá ligado? Eu sei que existe apologia às drogas. Você ficar falando bem de droga, você tá cometendo crime de apologia. Isso não é crime? É.
Apologia é crime. Detenção de 3 a 6 meses, é. Mas eu reconheço isso, tá ligado? Eu reconheço que é. Mas não é porque é um crime que eu deixo de achar idiota ser um crime. Ou que eu deixo de achar correto a mulher poder abortar. Ou qualquer pessoa. Ou você poder fumar um baseadinho, cara. Vamos lá. Caralho. Qual que é a fita? Eu não posso plantar uma planta que Deus nos deu, colher essa planta, quebrar essa planta em pedacinhos, enrolar no papel e fumar? Que porra é essa, cara? Sabe qual é? Ó, vamos ver aqui, ó. Conheci o Mount pela treta do Haluk. Incrivelmente me prendeu horas e horas e ele fazia... Horas e horas que ele fazia dando a opinião dele. Essas partes críticas que você falou, o pior é que realmente é uma verdade. A maioria dessa turma costuma odiar o Digo. Só um exemplo, pois tem vários. Sem nem saber quem o cara é, e só por causa de um vídeo que ele fez criticando um amiguinho. A reação do Phelps falando dele foi hilária. É um tanto complicado. Não entendi. Mas não acho que ele seja uma pessoa má, diferentemente de outros dessa turma. Ele costuma sempre dar opiniões muito boas e interage bem. Eu também não acho que seja uma pessoa má, inclusive... Realmente gosto muito do conteúdo dele. Quando o Digo é imparcial, é justamente nesse sentido que você falou. Com o exemplo deles odiarem o Digo de graça. Eu não odeio o Digo nem um pouco, cara. Eu odeio o Digo? De onde que eu odeio o Digo? A parada é, quando o Digo diz algo que eu concordo, eu digo que eu concordo. Quando o Digo diz algo que eu discordo, eu discordo. Eu discordo daquele vídeo até hoje do David Jones. Eu acho que o Digo lidou com o caso do David Jones como se o David Jones tivesse pisoteado uma criança na cabeça na Disney, que nem o MC Gui. Sabe qual é? Ele criou várias plantas venenosas, nem por isso tu sai comendo nelas e fumando, mas é crime eu comer um cogumelo que me vai me matar? Não é, não. Pegar um cogumelo na floresta e mandar pra dentro é crime? Gosto muito do Mount, mas às vezes discordo. Só assisto os reacts dele como ele reagindo ao Jean e a Smail. Mano, eu não consigo parar de assistir os reacts dele. Cara, pior do que você ter ódio desse Mount foi eu ficando puto com o cara da gameplay de fundo sem morrer no mesmo lugar. Demais. Eu pensei que só eu tinha percebido que o Mount estava mais cada vez para esse lado, mas quando fala algo na boa, vem os inscritos dele encher o saco. Tomei mó hate e me xingaram, sendo que eu nunca faltei com respeito. Vixe, agora pra saber, hein, mano? E agora, pra saber o que o cara falou? Aí você vai ver, quando eu falei algo na boa, vem os inscritos dele encher o saco. Aí o cara falou assim, não, acho que preto tem que morrer. E aí, ai, os inscritos foram encher o saco, tá ligado? Poxa, mas eu nem fui, eu nem falei nada demais. Tomar no cu, caralho. Ah lá. Ó, eu gostava do Mount, assistia pra caralho, mas a hipocrisia que ele exala me afastou do conteúdo dele. Então, eu sinto um pouco disso também. Eu continuo gostando do conteúdo dele, mas realmente tem algumas coisas que ele fala durante os vídeos que me fazem sentir um pouco dessa hipocrisia. Não acompanho muito em live, mas às vezes react esse vídeo mesmo. Dividir a obra do autor é a melhor coisa que podemos fazer. Eu sempre fiz isso com o Felipe Neto. Achava ele um hipócrita, mas não perdia um dos vídeos do Minecraft ou de desafios que ele lançava. Claro, eu ainda tava nos 10, 12 anos. Sinceramente, é muito bom levar as coisas assim. Seu cérebro se sente mais confortável de assistir algo que diverge da sua opinião ou que sempre tá em polêmicas. Mano, eu convido o Pateta Noob Real fazer um compilado das minhas hipocrisias, mandar na minha live sem nem postar antes e eu reajo ao vivo e respondo ao vivo o que o Pateta Noob Real trouxer pra gente, mano. Sobre o argumento que você usou de achar ele incongruente por ele ter dito que a opinião deixa de ser opinião quando vira crime, acho que ele quis dizer no sentido popular, não judicial. Não significa que só porque uma lei foi estabelecida, ela está 100% de acordo com as necessidades da pessoa atingida pela lei. Essa lei do aborto foi criada por homens que não têm o tato de saber como é o peso da maternidade para uma mulher e muito provavelmente é uma lei baseada em dogmas antigos. Sim, porque se fosse uma lei criada baseada em ciência e lógica, o aborto seria permitido. Perfeitamente, Lion Divine. Tendo dito isso, amei seu canal. Seus vídeos me passam uma vibe chill descontraída e concordo com a maioria do que tu disse aí. Meu comentário não foi uma crítica ao seu canal, só uma observação sobre como as leis funcionam no mundo humano mesmo. Continua com o canal e não desiste, ganhou mais um inscrito. E ele respondeu: poxa, muito obrigado pela inscrição. Quando apontada incongruência, concordo com você. É natural uma lei sempre estar atrasada em relação ao fato. Sempre é necessário um fato anterior para que essa lei seja criada. Por mais rápido que o sistema legislativo... Por mais rápido que seja o sistema legislativo... Que isso, chefe? Que rápido. Que rápido que é o sistema legislativo. Então, realmente, a lei nunca vai estar sempre de acordo com a necessidade humana. Tem um dos sistemas menos rápido, mais devagar, é o sistema legislativo. Mas eu entendi. Eu acho que a parada tá... Isso aí do Digo, eu não acho que ele pegou um lado de verdade. Inclusive no react que ele fez do vídeo da Yasmin, se eu não me engano, ele postou ontem, eu só vi o começo, então eu posso estar falando merda. Ele não pegou o lado dela. Inclusive, ele discordou bastante dela no vídeo. Eu acho que o Digo fez foi mancada. Ah, tá, ok, vai entrar em assunto que eu não quero. É que, sei lá, eu acho que a galera tem uma parada que é assim, ó.
Você não pode não ter uma opinião que é imutável e ponto final, tá ligado? Pessoalmente, mano, eu acho que eu não sou o dono da verdade, sabe? E se você for ver na internet, a maioria da galera que tem por aí se acha o dono da verdade, não pode errar nunca, não sabem pedir desculpa, não sabem aceitar o erro, não sabem mudar de opinião, porque é isso, mano. Eu tenho essa opinião e ponto final. Cara, eu não sou assim. Eu acho que felizmente eu não sou assim. Eu acho que eu seria muito infeliz se eu tivesse meu ego inflado ao ponto de eu falar assim, mano, eu acho que A é A e ponto final. Eu lesse no chat alguém falando, não, mano, eu acho que A é B. E tendo um belíssimo motivo pra me justificar que A é B. Só que eu tenho tanto orgulho de que eu tô certo mesmo, caralho, e vocês são mais burros do que eu, e A é A. E eu não vou mudar só porque você tá certo. Eu tô certo, porque eu sou eu, e eu tô certo. Não, mano, se eu vejo que alguém falando assim, não, mano, eu acho que A é B, e eu concordar com o que a pessoa tá argumentando, eu vou olhar e vou falar, caralho, mano, pior que A é B mesmo. A não é A. Porque é assim, cara. Nós não somos donos da verdade. Ninguém é dono da verdade. A verdade não é uma só. Não é assim que funciona. Então, quando o cara... Primeiro, ele pegou um clipe safado aqui, que eu tô fingindo que eu sou o Twitter, né? Comentando e colocou como se fosse eu falando. Enfim, sim, eu mudo de opinião mesmo, cara. Que bom que eu mudo de opinião. Não, 1 elevado a 0 não é 1, mano. Isso é um bagulho... Isso aí é um bagulho que vocês... Aí eu sou, o que ele falou? Eu sou, não dou o braço a torcer, eu tô certo, vocês estão errados e ponto final. Enfim, eu mudo de opinião pra caralho, galera. Nossa senhora. Muito. 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 Mudo muito mesmo. Negacionista por conta do elevado a 0. A galera acha que você tem que ser moldado e seguir o molde. Se você foge disso, ou você quer lacrar e militar, ou você é o que escolhe lados, ou é o que fica em cima do muro. Exatamente. Mano, eu vejo muito isso, a galera falando, nossa, Malte, mas você fica assim, muito em cima do muro. Sabe por que a galera fala isso? Porque não existe pra essas pessoas você ter mais de uma opinião ou mudar a sua opinião, ou ao mesmo tempo que você concorda com uma pessoa, você discorda dela, porque você concorda com A, mas discorda de B. Puta, eu sou uma pessoa que, mano, se o cara falar um monte de coisa inteligente, falar, mano, tá certo, e o cara fala uma bobagem, eu falo, pô, mano, isso aí eu discordo. Eu concordo com o que você disse aqui, mas eu discordo com o que você disse ali, sabe? E aí, isso é ser em cima do muro? Não, pra mim é ser razoável, é ponderar. E assim, mano, eu ponho pra fora, de verdade, o que eu concordo. Meio independente de, porque eu aprendi a fazer uma parada que eu acho que você pode defender as coisas mais absurdas que tem, contanto que você saiba justificar, tá ligado? Eu defendo o aborto? Defendo. Mas eu não defendo o aborto e ponto. Eu defendo o aborto e eu justifico a minha defesa. Eu sei o porquê que eu acho que o aborto não deveria ser um crime, tá ligado? Eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus valores que justificam isso. Eu defendo a maconha? Defendo. E eu tenho os meus... Pode ser, nossa, que opinião criminosa, apologia à droga. Beleza, mas eu tenho os meus motivos pra defender isso. Agora, você defender uma parada porque sim e não saber justificar a sua defesa... Que merda, né? Eu não gosto de opinar coisas que eu sei pouco. Também gosto de apresentar dados pra sustentar minha opinião. Eu acho que dados também, mas nem sempre só dados. Às vezes são justificativas mesmo que você verdadeiramente acredita, tá ligado? E eu vou falar, por exemplo, essa parada do aborto, por exemplo, eu sei por que o aborto é um crime no Brasil. Até hoje. Eu sei. E eu concordo com os motivos pelos quais tornam ele crime? Nem um pouco. Pra mim não faz sentido algum existir uma bancada religiosa com tanta força como tem no Brasil hoje. Não tem. Não tem. Não faz sentido a fé alheia decidir algo sobre o seu corpo, que você nem acredita no mesmo Deus deles. Vai se fuder se o seu Deus acha que eu não posso abortar. Eu tô um pouco me fudendo, eu não acredito nisso. Você não quer abortar? É um direito seu. Baseado na tua fé, não aborte. Agora, você não pode decidir sobre o que eu vou fazer.
Caralho, que porra é essa? Em um estado laico, ou em teoria que deveria ser. Tá ligado? Faz sentido nenhum. Mas é o que acontece, né? Enfim, eu acho que é isso. No final o vídeo era meme, mas eu acho que ele trouxe um ponto relevante, que é da possível hipocrisia de eu defender opiniões criminosas e ser contra pessoas que defendem opiniões criminosas. Sim, eu defendo, sim, e eu assumo que eu defendo, né? Muito obrigado, Igordão, pelos 100 bits. Mount, sinto muito, mas concordo, pois você é muito hipócrita. Você fica se dizendo o defensor da verdade, mas não admite que Mama Mount é muito melhor que Mamount. Mano, não é mesmo, tá? Mamount é muito mais, faz muito mais sentido, porque você já aproveita o M do Mama com o M do Mount, tá ligado? Mamount, não Mamamount. Mas tudo bem, eu acho que por cansaço eu aceitei, tá? Hoje em dia eu acho que Mamamount é até melhor que Mamount. Rodrigues, obrigado pelo 6 de ali você, né? Senhora Glask, muito obrigado pelos 9 meses. Como é que tamo? Tudo bem com você? Acabei de chegar, pode recomeçar o vídeo, de preferência fazer os mesmos comentários? Obrigada. Obrigado, Lightning, pelo sub. Maduda, obrigado pelos 13 meses. Heloísa, muito obrigado pelos 8. A Carol, obrigado pelos 19 meses. Morbeth, obrigado pelos 26. Chaleira copiada da Bel, obrigado pelos 100 bits. Tani, obrigado pelos 28. Bel Akin, obrigado pelos 100 bits. Mano, já jogou Turnip Boys e Turnip Boys Commits Tax Evasion. É um jogo bem de boa, que você é um nabo que sonegou o imposto de renda. Que? Fala, Scad. Meu amount nem é gente, coitado dos mods. Tome. Nandão, muito obrigado pelos 19 meses, Nandão. Tamo junto, viu, meu querido? Os user de viewer da Bel são tudo, eu gosto também, cara. E dessa vez foi qual? Deixa eu ver. Chaleira copiada da Bel. Obrigado, Chaleira. Tamo junto, viu? Minha família é totalmente contra o aborto, mas vivem falando que se eu abortar uma criança, vão me apoiar nessa situação. É, eu acho que, sei lá, mano, você resolveria alguns problemas, assim. E aí, eu tenho um argumento que é assim, ai, mas se liberar o aborto, essa mulherada vai sair dando a xereca pra qualquer um, porque sabe que se engravidar é só abortar. Cara, sei lá, eu acho que falar um bagulho desse é como falar um absurdo que é assim, ah, enfiar a mão numa serra é suave, porque se você cortar a mão é só costurar de volta. Gente, o aborto não deixa de ser uma cirurgia de risco, tá? É uma cirurgia que pode dar errado, pode. É uma cirurgia que não é simples assim, ela é bastante invasiva. Você pode ter sangramento interno. É hemorragia interna, né, no caso. Tipo assim, se não é tomar uma pílula e abortou, não. É uma puta de uma situação bosta ainda pra quem vai abortar, tá ligado? O aborto, ele é justamente uma forma de você fazer com que pessoas que não querem ter um filho não tenham. E aí você evita situações em que pessoas que não têm dinheiro pra cuidar de um filho se fodam pra ter que cuidar de um filho que não tem dinheiro, porque filho é caro pra caralho. 2, pessoas que não têm preparação, não têm cabeça pra ser mãe. Ou, enfim, e aí lidam com a criança super mal, tratam a criança mal. Porque vocês sabem quantas mães que não queriam ser mães a gente tem por aí? Muito. E isso, queira você ou não, reflete no filho. A pessoa cuida da criança meio sem gosto. E acontece, tem muita mãe que fala pro filho que não queria ter tido filho, tá ligado? 3, estupro no Brasil, com as letras bem garrafais, é um negócio muito comum. E aí você quer o quê? Obrigar a pessoa a ter o filho porque ela foi estuprada? Ah, Mount, mas vítima de estupro pode abortar. Pode? Porque teve uma menina de 11 anos ou 13, me falha a memória, que teve uma manifestação na frente do hospital em que ela estava de crentes que não queriam que a criança, eu não lembro se ela tinha 11 ou 13 anos, mas que a criança abortasse. Eles queriam que a menina tivesse o filho. Ela foi vítima de agressão sexual e os crentes queriam que ela tivesse o filho com 11 anos. Tá ligado? E 4,
Queira você ou não, o aborto acontece no Brasil. Das formas mais precárias possíveis, tá? Ou das formas mais não precárias possíveis. E a quantidade de gente que morre abortando porque tem que ir numa clínica ilegal em que os caras vão fazer da forma que eles acharem que eles devem e a pessoa vai morrer, acontece. Então, a partir do momento que você legaliza e você faz com que aquilo seja feito dentro de um padrão, um mínimo de higiene possível, ou que você tenha no SUS de graça, pronto. Você mitiga um risco gigantesco das pessoas morrerem abortando legalmente. Tá ligado? E o quinto e último argumento aqui. Quando você entende o motivo pelo qual o aborto continua sendo um crime no Brasil, e você entende que é uma parada puramente política e de fé, de religião, que a gente tem uma representação gigantesca de evangélico na política brasileira, e eles conseguem tomar decisões porque eles são muito grandes, você entende que não é porque é crime que tem motivo pra ser crime, tá ligado? Afinal, até tempos atrás aí o casamento entre dois homens era um crime, né? E custou pra não ser, tá? E custou para não ser um crime. Tá ligado? Enfim, gente, é isso. É isso aí que eu... E queriam que voltasse a ser, exatamente. Tá acima da religião, é a manutenção do machismo e do patriarcado sobre o corpo das mulheres, exatamente. No final é um bando de véio branco, gagá, decidindo sobre como as mulheres podem lidar com o próprio corpo ou não. Bom, deixa eu ver aqui que o Gu mandou alguma coisa, gente. E eu tô ficando com fome, hein? Abra e assista mais vídeos populares. Meu Deus, é um TikTok. Se você fosse fazer alguma prova, como por exemplo a do Colégio Naval, e aparecesse essa questão, você entraria em desespero, pensaria que é muito difícil, coisa fora do normal, mas isso é muito facinho, pô. Vá, apanha, eu vou te mostrar, fica até o final. Galera, eles colocam... Fudeu, Guga Boy. Não tem ideia, meu chefe, nem por onde começar. Eu acho que eu ia levar esses 8 elevado a 33 pro número verdadeiro, somar pra entender de fato a divisão. Elevado a menos 7,2, ô Guga Boy. Você tá maluco, meu chefe? Vezes 1 sobre 2 elevado a 302. Já faz aqui 2 vezes 2 vezes 2, ele vai dar um número gigantesco. Já divide 1 por 2 vezes 2. Esquece, Guga Boy. Esquece, Guga Boy. Esquece, meu chefe. Com esse tanto Eu acho que eu entrava em depressão ali na hora. número pra gente Se eu preciso acertar isso aqui pra passar na prova, não tenho o que fazer. Depressão. Instantânea. pensar justamente que é difícil. Mas não é, pô. Isso aqui é que nem tirar a bala da boca de criança. Ó. Mano, pior que eu acho que essa conta vai ser aquela... Aqui é chai, aqui ó, tome. Aqui é chai, aqui ó, tome. Não é? Eu acho que vai ser uma parada nessa linha. Quer ver, ó? Percebam, aqui a gente tem essa raiz Ó. elevado a 12 dividido Ó, por 5. ó o chai, ó o tome. Vocês vão ver o chai e o tome. Mas ó, dentro do colchete, isso tá elevado a 0. Galera, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é quanto? 1, né? Sabe muito? Valeu. Ou seja, isso tudo aqui, galera, ó, isso tudo eu posso dizer que é 1, pô. Aí elevado, Chai, né? já porque foi um na chai já. chave, elevado a menos 7,2. Elevar um número a um número negativo é a mesma coisa que botar ele sobre uma fração desse mesmo número. Viajei? Menos 1, isso aqui é o numerador. Galera, 1 elevado a menos 7,2 é quanto? É 1 também, ó, que lezeira, pô. Oxe, caralho. 1 elevado a menos 7,2 é 1? Ah, 1 elevado a qualquer número é 1. Óbvio. Caralho. Já vou até reescrever. Então isso tudo aqui elevado a 0 é 1. Elevado a esse cara aqui, né, doidão, menos 7,2, que é isso? É 1 também, pô. É então, 1, é menos 1, tá? Facilitou demais, 0. pô. Ó. Aí isso agora vezes 1 Não, caralho. Sobre 8... Vixe. dividido... Ah. Vixe, é que tem tanto sinal que eu não sei se essa fração tá também sendo elevada. O menos 1 tá sendo elevado? por 2 elevado a 300... Opa, 2 Aí, Guga, tu sabe sempre o número, moleque do caralho. elevado a 302. Aí, galera, pra não ter que escrever tudo isso, eu vou botar 5 tá. vezes 8 8. elevado a 33. Tá? A mesma coisa, é só Que pra não ter 40 escrever elevado a isso 33, tudo, não? porque, ó, Deixa eu ver.
5 vezes 8 elevado a 33 é a mesma coisa que 40 elevado a 33? Não é esse pá, né? Demora tempo. Não é. Nossa, claro que não é. Que absurdo que eu acabei de falar aqui. Isso aqui o cara resolve, ó. Só Não de é. ver. Então, galera, 1 menos 1 é quanto? Zero. É 0, pô. Zero sobre alguma coisa é zero, meu chefe. Olha só, que isso é lezeira, pô. Isso é lezeira. Ó, então aqui a gente já matou a questão. Você diz... Zero, é zero, isso tudo dá zero, que zero vezes zero é zero vezes é zero. Guga, Resultado é zero, Guga. tá falando besteira. Ainda tem numerador aqui, ó. Tudo Não isso pra tem, resolver. Guga. Cara, Não tem, Guga. Não tem numerador não, Guga. Porque 0 sobre 5 vezes 8 elevado a 33 é zero. 0 vezes 1 sobre 2, 302 é zero, pô. Aqui, ó, check, ó, tome, vai. pega a visão. Se liga. Numerador por numerador, denominador por Saindo um denominador. pouco do assunto. Ô, Podia ver os vídeos do Maquinicas Nemont. maquinicas. Recomendo começar com ele abrindo brinquedos de luta. Manda um beijo pra Babidi pra não perder o costume. Um beijo, Babidi, Amém. e um beijo pra você, senhora Glask. Recomendo ele abrindo brinquedos de luta. Como assim? Galera, 0 vezes 1 é 0. Isso Zero. aqui vai dar um resultado tal, mas, galera, 0 dividido por qualquer número é igual a quanto? É igual a 0. Caralho, meu chefe, mas era mais fácil você fazer 0 sobre qualquer coisa é zero. 0 vezes qualquer coisa é zero, zero. Pô. Matou a Senão o maluco ainda vai fazer 5 vezes 8 elevado a 33 vezes 2 elevado a 302 pra depois descobrir que é zero. questão é 0. Por quê? Aqui vai dar 0, né? Ah, o Manicas. Claro que eu conheço o Manicas. É 0. Isso aqui pode dar 1 trilhão. Mas 0 dividido por 1 trilhão é 0. Então, só, colégio naval aí quer te fazer de doido, hein? Mas isso aqui é dado, pô. Vapo, vapo. Se você gostou, curte, compartilha e segue pra mais. Essa daqui eu nem suei, pô. Valeu. Caralho, Guga. Caralho, Guga, chamou na responsa, hein, pai? Que isso? Que isso? Ah, aqui é vapo, nem suei, pai. Bom, eu prefiro... Eu sou muito mais... Eu sou muito mais o... Esse vezes esse vai dar mais 3bc ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Isso quer dizer... Eu gosto muito desse cara. Aqui, ó, tchá, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, tchá, aqui, ó, tome, tome. Logo você percebeu que o resultado é zero. nós temos que o p... Ai, cara, muito bom isso. Esse vezes É esse vai dar bom, mais ô, 3bc Giovanni ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Eu gosto muito, mano. Ai, caralho, como eu gosto desse vídeo. Ai, cara. É muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, ó. Tinha aqui, ó. Tome, tome. Parabéns, Alex. Tamo junto, viu? Dor nas costas? Arigato! Egito! Ah, esse é fortíssimo também. Ah, esse é muito bom. Olá, estamos de volta. E o nosso tema de hoje, né? Arigato! Egito, viu, gente? Grécia Antiga. Ai, ai, arigato. Olá, estamos de volta. E o nosso tema de hoje, né? Arigato! Egito, viu, gente? O nosso tema de hoje é sobre Egito. Nós vamos... Oh, meu Deus, é mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ana, obrigado pelos 4 meses. Kairane, muito obrigado pelos 8. Jujuba de iogurte, obrigado pelo sub. E a Manlua, muito obrigado pelos 35. Tamo junto, viu? Ai, mano. Meu professor de horas é referência em aula esses dias, ninguém entendeu, coitado, passou uma vergonha. Sacanagem. A professora ensinou árabe, essa é boa demais também.
Ha! Ai. Ai. Deixa eu botar aqui. Professora ensinando árabe. Esse é muito bom, mano. Como é que a gente fala o mundo? Mundo, vamos primeiro falar mundo, aí depois para falar o mundo eu vou colocar o artigo em árabe, artigo definido, que é dificílimo, né? Al. Então vamos aprender mundo. Como é que eu vou falar mundo? Aí que tá. A gente vai falar. Começa com uma letrinha. Mano, nem ela sabe explicar. Pessoalmente, eu acho que ela tá metendo louco. Ela fez um monte de desenho no quadro e ela tá metendo o louco. Que não tem no português, é só isso. É o Fudeu. Aí, ó. Igual de Oman, só que Oman tá declinado com a vogal U. Movimento Dhamma, né? U. Eu vou falar A. Então, é igual assim. Assim, gente, vamos supor, a letra B. Mas aí parece que virou Alá. Alá é o mundo? Meu Deus. Porque é Deus. Deus é o mundo. Alá. Alá. Eita, pai. Calma aí que aqui eu... Olha, antropologia, viu? Ei. Olha aí. B. Ba, bu, bi. Letra M. Vamos declinar com as vogais. Ma, mu, mi. Tá. Ta, tu, ti. La, lu, li. Agora a consoante é... Ai. Vamos lá. Manda aí pra mim. Mas declina aí. Eu quero ver a senhora declinar o... Ah, fudeu. Tá bom que os caras tá num papo, num bate-papo, os caras sabem diferenciar se o cara falou... Tá bom. Tá bom. É difícil, só tem um esforço diferente, mas difícil não é. Tá bom. Sinceramente, aqui, ó. Tá bom. Human. É onde eu moro. Ai, chufi, human. Agora eu quero... lá. Tá bom. Tá? Tá. A emenda no A longo, tá? Lam. Alam. O mundo? Mundo. Alam. Repitam. Como é que a gente... Alan? Ué, eu já vi esse vídeo antes, hein? Esse vídeo aqui eu já vi. Alan! She's all neck and legs, look at her. Oh, I am looking at her. Stop looking at her! You just told me to look at... Opa, era só isso aqui, meu. Alan! Nossa, isso é velho, né? 14 anos atrás. 14 anos atrás. É o vídeo. Obrigado, Ana! Reage ao último vídeo que eu mandei no sussurro, Ana. Deixa eu ver. Mas, Ana, eu não vou reagir hoje não, tá? Eu vou abrir e vou deixar aberto aqui. Deixa eu ver. Vou contar pra você. Ó, Ana, eu vou deixar aqui que é regras do meu relacionamento. Vou deixar aberto aqui, amanhã a gente assiste, pode crer? Nossa, pior que é velho esse. Alan! Retrô, obrigado pelo... Mount, vamos passar um pouquinho de raiva? Reage ao último vídeo que eu te mandei no Obrigado, sussurro. Lulinha! Obrigado, Ana. Obrigado, Gris Razenik, pelos 4 meses. Dark Tamashiro, obrigado pelo Prime. E Fefe Marconato, muito obrigado pelo sub com Prime também. Chat! O mundo. Valeu? Vou lá, hein? Vou lá que eu vou pedir minha pizza financiada aí pelo Gustavo. Vou pedir minha pizza, vou assistir alguma coisa com a minha namorada. Amanhã é dia útil, hein? Nós somos inúteis, mas o dia não é. Ô, Giovanni, amassou, pai. Tá liberada a putaria? Pra você tá, Xuia. Amanhã live mais cedo normal, hein, galera? Amanhã live mais cedo normal, por volta da 1 e pouquinho aí, 1 hora, tá bom? Hoje que atrasou por conta dessa reunião que eu tinha aí com o CEO, com o papai. Mas amanhã é live normal, tá bom? Mas é isso. Certo, galera?
Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Deixa eu ver. Vou lançar um Metronome pra mente, né? Esses caras é bom demais, mano. Esses caras é bom demais. Deixa eu ver, pera aí. Ó. Vou lançar essa aqui pra mente pra gente, ó. Pera aí. Aí. Molecada, obrigado pela companhia, obrigado pela live. Nos vemos amanhã, certo? Se vocês puderem não morrer entre hoje e amanhã, senão eu vou ficar meio chateado, eu agradeço, tá bom? Amanhã tem joguinhos, hein, galera? Amanhã tem joguinhos, tá bom? Gente, calei a boca minha. Calem a minha boca. Hoje tem joguinhos. Cala a boca, moleque do caralho. Não vai acabar a live, não. Ah, Malte, mas eu já fui embora. Que pena, perdeu. Ah, fazer o quê? Quem mandou ir embora cedo? Ah, Malte, mas você falou que a live acabou. E daí? E daí? E daí? Você que acreditou. Quem mandou acreditar em mim? O cara somente... Seu canalha! Que isso? Amanhã eu trabalho e só amanhã você vai jogar? Ah, Xuia. Xuia, me fala que país que é esse aqui então, Xuia, pra mim fazendo um favor. Tens as moral? Isso aqui, cara, eu vou de, sei lá, Paquistão. Paquistão é bem grande, né? Não é Paquistão. Isso aqui é 13 mil quilômetros a oeste. Então isso aqui provavelmente tá aqui na nossa América, né? Isso aqui tá na América Latina aqui. Ah, porque o Paquistão, se bem que... talvez uma América Central ali, quem sabe um Guatemala? Ei. Fui muito. Oxi. Ixi, pai. Que país que é esse que não existe? 2 mil quilômetros a leste do Guatemala? Não tem. Não tem. Tipo assim, se você pegar Senegal, que é o mais oeste da África, não é. Ah lá. Não tem, mano. Sei lá, Antigua e Barbuda. Pode crer. Antigua e Barbuda. Então nós estamos falando de um país... Ah, molecada. Pera aí que isso aqui é pertinho de nós demais. Que é isso aqui? Ai, mano, não era Antigua e Barbuda que eu queria. Era Trinidad e Tobago. Botei o país errado, cara. Puta, pior que agora eu não sei onde que tá. Antigua e Barbuda é ali no meio do Caribe, né? Puta, eu tenho 2 chutes, mano. Eu vou de Venezuela, eu acho que pode ser. Valeu. Aí, valeu. Os países que fazem borda com a Venezuela. Nosso Brasilzão. A Colômbia. Com a Venezuela. Ai, a Guiana. Com a Venezuela. Ai, tem uns pra cima ali, né? Tem... Peraí. Tem uns pra cima lá, chat. Tem uns pra cima. Venezuela, ela começa a ir ali pro... Isso aqui é um pedaço de cocôzinho que tem ali, mano. Que país é esse? A Venezuela. O Peru não faz, eu tenho certeza que não faz. O Peru não faz. A Bolívia não faz, que é muito pra baixo ali. Com a Venezuela, o Brasil faz... Mas agora é pro norte da Venezuela, né? Nós vamos estar falando Border Collie. Nós estamos falando esse aqui. Que país que é aquele ali? Esse aqui nós estamos falando de um Peru, El Salvador. Não, é... La Paz. Nós estamos falando de quem? Peru. A Colômbia já foi. Mano, tem algo... Esse aqui é algo... Não, a Guiana já foi. Guiana tá aqui, ó. Tem algum aqui que, mano, que é aquele que fica só uma bordinha ali na esquerda. Bolívia não, Bolívia é enorme lá embaixo, mano. Bolívia é enorme lá embaixo. Panamá, o Panamá não faz. Panamá tá bem mais pra cima, ó. Não faz. Trinidad e Tobago, não. Trinidad e Tobago tá lá na direitola e não faz... Bom, não é ilha, né? E faz borda onde, ô Wordle, se é ilha essa porra? Me explica. Me explica como é que faz se é ilha essa porra. Então pronto, então tem mais aqui. Então nós temos outras ilhas ali em cima. Trinidad e Tobago, nós temos também... Não sei, chat. Grenada e Aruba. Era tudo ilha. Trinidad e Tobago e Grenada e Aruba. Fronteira marítima. Isso nem existe, mano. Capital da Venezuela...
Quito é no Equador. La Paz é na Bolívia. Eita, capital da Venezuela. Deixa eu minimizar aqui o chat. Capital da Venezuela. Quito. La Paz. Nossa, da Venezuela. É com C. É com C. Puta, tem pouca cidade com C, hein, pai? Córdoba. Não, isso lá não é. Tá longe. Mano, eu não sei. Capital da Venezuela. Caracas, eu sei sim! Eu sei sim! Era com C mesmo! Era com C! Era com C! Caracas, mano. Era com C. Claro que era com C. Bandeira da Venezuela. Essa aqui. Ah, então essa aqui. Puta que pariu, filha da puta. Filha da puta. Tá, esse aqui eu não quero saber, não. Não, eu quero saber sim. Quais são as duas línguas faladas na Venezuela? Espanhol e Waiú. Waiú. Pode crer. Bom, filminho. Filminho. Ixi, carros. Eita, e não é qualquer carro não. Painel de fibra de carbono, tá? EI, NSX. Gran Turismo. Lançou esses tempos, mas eu vi tem mó tempão. Filmaço. Filmaço. Mas aí os caras vacilaram, mano. Meteram o logo do Gran Turismo aqui. Filmão, mano. Filmão. Filmão, filmão. Vai, geografia. Brasil! 2.000 quilômetros. Puta, tá, tamo bem pertinho da gente aqui. Tá, vai ser El Salvador. Ah, e ele conta do Brasil a partir da onde, né, mano? Fudeu, tipo, sei lá que a Argentina vai estar mais perto. Ué? Ué? 2.000 quilômetros? Então, quem sabe um Cap Verde? Ah! Ah lá. Cabo Verde tá perto, hein? Um Senegal? Ai. Legal. Legal, legal. Legal. Legal, 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 legal. Legal. Cortador de unha. Cortou a unha. Jogou o papel no mato. Tô achando que ele vai voltar esse papel, hein, chefe? Tinha que jogar mais lá atrás, eu acho. É, a zona não... Ixi, mano. As ideias dos caras. Agente 86. Uma noite de 12 anos. Escape de Alcatraz. Ah, tomar no cu. Fuja de Alcatraz. Ó. Claramente esse é um ângulo de 68 graus. Nada a ver, mano. Não, que 68! Ai, caralho. Dividi 90 por 2 deu 60. Isso aqui é 45. Isso aqui é um pouco menos... Isso é um pouco mais de 45. Então isso aqui é 51. Não, é mais. Chega a estar sendo 58. 57. Puta, 56. Mandei mal nesse aqui, hein? Fiz a conta rápido de cabeça, errei. Fúria. Denisiane do BBB terminou com o Matheus porque ele tirou a barba. Pera, você tá falando sério? Tá falando sério? A mulher terminou com o cara porque ele tirou a barba? Para. 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 Matheus BBB. Barba. Ele era assim. Denisiane e Matheus vivem crise na relação. Gente. Que coisa, hein? Já fez o Swift de hoje? Ainda não. Isso aqui vai ser harém. Não tem R. Vai ser... Mano, essa palavra existe, não existe? Pajem com J? Existe, mas não é. Sem problema. Pajem é um cara da igreja, não é? Pajem. Pode crer. Tá, então, ó. E vai ser no final, o M aqui. Não, acho que não. Acho que vai ser o A aqui. O M aqui, o E.
é uma Maria. Pode ser um M antes de P e B, hein? O B ainda tem. Então, M, B, E, A, Lambe. Não, mas o A não é aqui. Pode ser também A, em, ba, embale, emale. Esqueci do V, galera. Emba. Mano, vai ser L no final, tenho certeza. Se L no final, o A tem que ser aqui. Pode ser. Mas aí se for M antes, pode ser P ou B, né? E B não é, P não pode. Pode ser, então, esse M. Vai ser E no final. Já decidi, já. Aí o M vai ser aqui. Pode ser o M aqui, o B aqui. Já fiz essa combinação, né? Caramba, galera, não chega a estar sendo tão fácil assim, tá? Caralho! Mano, eu vou botar ameba. Não, não posso, porque o A não vai descobrir nada no final. Eu vou meter ameba, foda-se, eu não quero saber de coisa nenhuma também, não. Ok. O E é no final, não tem o que fazer. O M não é aqui, não é aqui. O M vai ser no meio. O A não é no começo, não é aqui. O A vai ser aqui, então, não é no meio, não. O M no final. Inhame! Não, inhame é com I, né? E... Mano, o A só pode ser nesses dois. Aqui pode ser? Pode, mas aí o que sobra pro E? Sobra o começo pro E. Então, um L no final. Mal. Tá, então o A não é aqui. O A não é aqui. Pode ser aqui também, né? Se o A é aqui, o que sobra pro E? Sobra aqui também. Sobra o L aqui também. Tem o M. Pode ser... O M aqui? Não, o M não é aí, não. Não, tá, ok. O A é aqui. Não, o A pode ser aqui. E o E no começo. O M não é aqui, então o M também não é no final, o M aqui. A gente vai ter um outro E no final, exame. Vai se fuder de palavra de filha da puta. Exame, chat. Exame, chat. Exame, chat. Caralho. Nossa, exame. Exame. Puxa vida, hein? Puxa vida, hein? Difícil esse exame aqui. Vamos lá, fúria. Senso. Mano, eu acho que essa palavra é alguma coisa com 2 S. Então vai ser tipo... Não, não vai não. Eu acho que é assim. Vai ser tipo disso. Valeu. A, S, S não é aqui, o S é aqui. U não é aqui, o U é aqui. D, A, azuda. Não, vai ser suada. Não, que o U não é aqui. Então o U vai ser no começo, o S aqui. Usada. Toma. Toma, toma, toma. Azuda. Suada. Não, usada. Suave. Obrigado, Isariel, pelo sub. Lau Comuna, muito obrigado pelo Prime. Ana CPK, muito obrigado pelos 23 meses. Ana, tamo junto, viu, minha querida? Chat, alguém confere pra mim quanto tempo de delay que tá dizendo na live aí? Tá com bastante delay, tá? Só pra vocês saberem. Eu acho que aquelas travadinhas que deram ao longo da live tá com pelo menos uns 10 segundos de delay. Ó, quero meu pipiu, disse não agora pra mim. Muita, arrasou. Ah, não sei.
Não, não. Delay, tá mesmo. Tá uns aí, tá mesmo. Não. Deram muitas gravadas aqui. Teste, tá mesmo. Tá mesmo. Rian disse, achei que era minha internet. Dre Souza, Jeffter, Nari, Sanidade Mental, Luísa, Aladfir, Duda, Yoko, Saxter, Aladfir, Daça, Dapper, Maquizinho, Senhora Glask, Jéssica, Aladfir, João Vitor, Malu, Elaine. Bom, tá uns 4 segundos e meio pra mim, Aero. Ah, tá bom. Ó, aqui é farsa, facilmente. Então é falsa, facilmente. Aqui é cu, de curioso. Vai ser S no final. Cubos, pode ser... Ok, cubos. A aqui, I, L e S. O I vai ser aqui. O lista. Ah, não é lista. Tá, então... Silva, Silda, Silza. Não, então não é. Não, tudo bem, não quero saber também. Não, quero sim. I, A. O L não é no começo, não é numa guia. O L só pode ser aqui. O S não é aqui, não é aqui, só pode ser aqui. Se, hein? Ciala? Sigla. Nossa. Sigla. O, A e G, né? A e G. O A claramente aqui. O G claramente aqui. Galho. Tem L? Não tem L. Gampo. Não. Eu acho que o G pode ser aqui. Pode ser... Mas só tem o M pra usar de coisa, né? L e N não tem. X pode ser também. Z pode ser também. Um outro O aqui. Não, acho que esse G é no começo. É G. O A não é aqui não, idiota do caralho. Você é burro. Desculpa, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. O O vai ser aqui, então. Vai ser... voado. Não, mas tem G, né? Goá. Guá. Não, então vai ser... Afago. Não tem F. Amago. Apago. Ah, mas apago é esquisito, né? Não vai ser. Ávado. Ádago. Ávago. Ádago. Ámago. Ájago. Áchago. Ázago. Ádago. Adago. Avago. Amago. Ajago. Arrago. Achago. Azago. Ixi, fudeu. Agago. Agogô? Não. Puta, agogô podia ser, inclusive, hein? Amago? Âmago! Agogô, caralho. Obrigado, Poxal, pelos 100 bits. Tamo junto, viu? Mano, eu sempre tento colocar acento na minha cabeça, né? Pra eu não dar aquela de bassom de novo. Mas eu não coloquei o acento circunflexo, eu coloquei o aguento agudo. Hein? Bandeiras. Brasil! Macedônia do Norte. Aí sacaneou, hein? Âmago. A parte mais íntima ou fundamental, a essência, o cerne. Vamos lá. Cérebro, frequência, estômago, Mickey. Alergia, timbre, inflação, volume. Coceira, pele, irritação, tom. Comichão, coração, Jerry e fígado. Frequência, timbre, tom e volume. É só o que tem, eu acho, né? Esse eles não colocaram nenhuma que podia ser outra. Cérebro, estômago, Mickey, alergia.
inflamação, coceira, pele, irritação. Jerry, roubam meu queijo. Tom e Jerry, tom e fígado. Não, né? Jerry. Jerry, tipo de rato. Jerry. Mickey. Ah lá. Cérebro. Ui! Pink. Fígado, coração, comichão, inflamação. Coceira, Pelé. Pele, né? Irritação, alergia, estômago. Mano, tem mais algum rato aqui que eu não tô sabendo. Mano, eu acho que coração. Tipo um rato de um desenho infantil. Estômago não vai ser. Alergia, não faz sentido. Inflamação, não. Coceira, não. Pele. Irritação, fígado, comichão. Pele? Vixe, eu não sei que outro rato que tem, chat. Não vai ter como. Mas cérebro, Mickey e Jerry já é, temos certeza. Estômago. Fígado, coração e pele. Ok. Ok. Órgãos. Ok. Cérebro não é. Mickey não é. Alergia, inflamação, coceira e comichão. Irritação. Ai, aqui que nos fudemos, hein? Mano, o que mais tem nome de rato? Alergia, inflamação, coceira, irritação ou comichão? Ô, ratinho, alegria. Não faz muito. Inflamação. Ô, coceira, mano. Pior que coceira tem um puta nome de rato, né? Cérebro, Mickey, coceira e Jerry. Alergia e inflamação não é. Irritação, comichão. Também comichão, mano. Que nome de rato é comichão? Rato comichão. Oxi. Comichão personagem. Chama comichão e coçadinha, mano. Caralho. Comichão e coçadinha. Puta, eu nunca assisti Simpsons. Eu não me pegava Simpsons, não. Confesso, vou ter que falar pra vocês, mano. Travel, da Somália pra Namíbia. Suave. Da Somália pra Namíbia, nós vai pegar um atalho. Sabe por onde? Somália, lá no canto direito. Quase saindo da África, chegando na Ásia. A gente pega uma carona com o Central, África Central, República Centro-Africana. Nada a ver. Não, mas dá. Na Namíbia, subir, o Camarões. Já junta aqui, ó, já vem fazendo a curva, tá ligado? Aí pra descer, ih, só pode 7. Mano, então vamos de Botsuana. Vamos jogar sério aqui, então. Não precisava Botsuana. Vamos de Zimbábue, então, que Zimbábue não tem por que não usar. Fudeu. Eu fiz 2 caminhos simultâneos. Fudeu. Vamos de DRC. Mano, impressionantemente eu não... Eritreia, foda-se. Eu não quero saber também. Pelo menos tá ali na Somália. E o Congo que não é republicano. Democrático. É isso aí. Mano, não consegui. Etiópia, Sudão e Angola. Ai, o Sudão, mano. Caralho, achei que o Sudão tava mais pro norte. Nossa, chat. Mano, mas nem... Olha lá. Olha aí, o caminho era aqui, ó. Mas tinha que vir pelo Malawi, né? Não, podia vir pela Zâmbia, Tanzânia e Quênia. É. Puta que pariu. É. Brasil. Aqui, a gente acabou de errar esse aqui, hein? Venezuela. Nice. Venezuela é esse aqui, ó. Um país que faz fronteira com a Venezuela. Trinidad e Tobago. A população tem uns 10 a 20. 20 a 40 milhões. Tá bom, tem gente, hein? Tá, vamos lá. Música. Vamos de... Vamos com o nosso grande Mac Miller, né? Ó. Vixe, não acertei uma coisa sequer. Esse tá foda. Então vamos aqui de... Vamos jogar um brasileiro aqui. Vamos jogar um Antônio Carlos Jobim? Um Tom Jobim? Antônio Carlos Jobim? Tom Jobim? Não? Vamos então de...
Elis Regina? Não? Não conhece? Tim Maia? Não? Não. Não, sem problema. Seu Jorge. Quem sabe? Não? Vamos pra Europa. Vamos pras Europas. Vamos de Radiohead, então. Pra gente entender lá no Reino Unido. Ó. É, perto do Reino Unido. Vamos de França. Allo Rondin. Como é que é o nome do caba do Allo Rondin? Vamos de... Como que é o nome da mulher do ex-presidente da França? Tá ligado? Franço, é do... Papautê. Não, mas quem que canta Papautê? Carla Bruni. Não conhece, né? Stromae. Stromae é o cara que eu tava pensando, francês. Não é francês, é belga. Eita puta que pariu. Eita caralho. Tá tipo entre a Bélgica e o Reino Unido. Pode ser alemão, né? Mano, italiano, quem sabe? Aqueles cabas que faz um rock and roll italiano. Como é que é o nome deles? Como é que é o nome dos cabas que faz um rock and roll italiano, chat? Pentatonix, não. Adele, não. Maneskin. Não conhece Maneskin? Não. Ah, se bem que é pop, né? É pop. É o agro, então. Caralho, pop. Pop de antes de 93, galera. Estamos falando de um pop que não é mais tão pop hoje em dia, não, hein? O que tem de pop? O que pode ser? É da Europa. Das Europa, o que tem? Norueguês tem alguém? Ah, mas não, é o... Não dá pra escrever o nome do caba. Tá, Noruega não tem. Suécia, o que tem? Ah, tem o Swedish House Mafia. Aba! Tá me tirando? Tá me tirando? Caralho, puta que pariu. Nossa senhora. Nossa. 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 Caralho, mas se eu não acerto... se eu não jogo um Swedish House Mafia ali, eu não acertava a aba nem fudendo. Vamos ver se eu sei dessa aqui da tela. Ixi, não tô ligado. Não conheço. Essa eu não conheço não, galera. Nothing New? Evermore não é. Evermore não é nem fudendo. Nothing New? Deixa eu ver. Parabéns aí, viu? Parabéns aí quem acertou. Nothing New. Nunca ouvi essa música na minha vida. É do Red, pode crer. Sai do fake Kanye West. Tem mais algum, galera, que faltamos? Não, né? Acho que agora sim nós nos despedimos, se pá. Obrigado, Espalha Rama, pelo Prime. Eric Pompeu, muito obrigado pelos 10 meses. Eu acho que agora sim nós se dá tchau, hein? A Bel tem o superpoder de descobrir em 2 segundos. Mano, pior que tem alguns poucos artistas que eu tenho esse poder, tá? Então, esse jogo tem mais artistas? Eu acho que não, se pá, né? Porque, ó, foi uma pessoa que fez. Tipo, eu acho que, ó... Que artistas que eu sou capaz de fazer isso. Guns N' Roses. Radiohead. Mas depende também. Mac Miller eu não sei porque eu não decorei o nome das músicas, se pá. Red Hot também. O Globo, não, né? Jogamos o Globo aqui, ó. Opa. Linkin Park. Depende. Depende da era. Depende da era. Se você pega o último disco do Linkin Park, eu sei fazer isso, quer ver, ó? Vamos ver. A vergonha que o cara vai passar aqui agora, hein?
Aqui, ó. Mano, pera aí. Bota, ó. No more, One More Light, mas eu acho que não tá no aleatório. Ah, não começa com One More Light. Tá, pera aí. Sharp Edges? Não, Battle Symphony. Battle Symphony? Tell me what I gotta do. There's a meaning for you. Lights are up, but nobody's home. And you leave me, where do you go? Sharp Edges. Ai. Goodbye. Puta, essa eu não sei. Não sei. Não sei fazer não, chat. Muito difícil fazer isso aqui, mano. Eu acertei algum? Acertei Battle Symphony. Sharped eu acertei também? Errei. Acertei 2, errei. Não acertei nada. Não, mas agora sim joga aqui. Vamos jogar as músicas salvas que eu tenho do Guns. Aí é foda, né? Também que aí eu sei todas. É sacanagem. Nossa, fiquei até meio... Canto minha vida com orgulho. Chat, vou nessa, hein? Esse é o segundo melhor álbum do Linkin Park, quem discorda tá errado. Eu não sou louco de falar um negócio desse, não. Ai, fechei o vídeo do TikTok que eu separei pra gente ver amanhã. Pronto, deixa eu só fechar as outras coisas aqui. Com a cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. Pronto, agora sim, chat. Beijo pra vocês, gato comendo rato. Muito obrigado pelo sub com Prime. Amanhã tamo aí, gente. Obrigado pela companhia, muito obrigado pela live. Tchau! Beijo, gente. Tchau. Até amanhã.